espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, Concentração. Meus amigos da Bandeirantes, um grande abraço, muito boa tarde. Começa aqui Concentração, as coisas de Guarani e Palmeiras. Hoje a última rodada da fase de classificação do Paulistão. Vamos conhecer aí os mandos, quem é que vai ter vantagem de jogar em casa, já que quartas de final é partida única. Se terminar empatado é pênalti, então a única vantagem é de você de ter tido melhor campanha do que o seu adversário, é exatamente você jogar em casa. Agora ali não tem chance, vai pro Torneio do Interior, que é o Troféu Independência, mudou de nome esse ano, mas é aí, receber o Palmeiras sempre, eu acho que é muito especial. O Palmeiras vive um momento, é o único invicto do Paulistão, fica esse desafio, né? Guarani mudou de técnico, mudou não, tá com técnico interino, é o Moisés Moura. O Mozart saiu, uma excelente vitória aí fora de casa, em Sorocaba contra a Inter de Limeira. O mando era da Inter, mas Limeirão teve condições, foi para Sorocaba. E o Guarani meteu 5. Então essa mudança, a princípio, fez bem. Fica a expectativa de como será esse Guarani diante exatamente desta Sociedade Esportiva Palmeiras do Abel Ferreira, que é bravo pra chuchu, sempre toma cartão, na beira do gramado. O português é bravo, que eu vou falar pra você, viu? E olha que já ganhou um monte de título, ele tá sempre bravo, é isso aí. Muito bem, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Suffi, Danilo Capucci, Rodrigo Treyer. Começando o nosso Concentração Bandeirantes, hoje quem narra é o amigo Batista, quem comenta Mestre Tigrão, Gregor Zorzin comentando, e também de Vladimir Catarino nas reportagens no Brinco de Ouro. Mas como sempre, nem sempre, mas hoje sim, vamos iniciar o nosso Concentração naquela famosíssima Autoridades ao Palanque. Bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 16 horas, a bola rola no brinco. O amigo Batista narra Guarani e Palmeiras. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Brinco de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família brilha, tem raça e tradição. A
Pinheiro. Mas então, essa história de Palmeiras invicto, eu me lembrei e fui no site do Mariolano e saquei aqui, achei o jogo que eu queria, 96, verdade, o Palmeiras veio ao brinco, estava invicto há 30 partidas. E o treneiro Luxemburgo para variar, hein? 9 de maio de 96, Palmeiras invicto, 30 partidas e Silvio, um atacante que veio do Bragantino, fez o gol do jogo. Foi a 40 do primeiro tempo, hein? Guarani 1, Palmeiras 0, quebrou a castanha do Verdão. Olha o Guarani aqui, 9,5, hein? Que é o treino Carlinhos. Carlinhos, aquele que foi do Flamengo, né? Aliás, o Carlinhos teve uma excelente passagem como técnico. O Guarani de 96, Paulo César no gol, Índio 2, depois Goiano, Renato Carioca, Paulão e Júlio César. Fernando, Valdeir, Fabinho e Gutenberg. Dinei, depois Fernandinho, ele Silvio, depois Lira, tá? Vou perguntar depois pro Greg. O Greg, 96, o Greg estava subindo pro profissional. O Greg começou a jogar no Guarani em 97, na final do Campeonato Brasileiro 97. Aqui ainda faltava um ano para Zorzin, Greg Zorzin, estrear no Guarani. Mas ele conviveu com essa turma aqui, tá? Ele conviveu. Olha o Palmeiras com Veloso, Cafu, Sandro, Kleber e Júnior. Nossa, como jogava, hein? Júnior, depois Erivelton. Olha Erivelton aqui, Galeano, depois Marco Ósio, Flávio Conceição, revelado pelo Rio Branco de Americana. Djalminha e Rivaldo, só isso. Djalminha e Rivaldo. Djalminha do Guarani pro Palmeiras. Miller e Luizão. Luizão do Guarani pro Palmeiras. Realmente, aliás, foram juntos, hein? Djalminha e Luizão juntos saíram do Guarani pro Palmeiras. E cansaram de fazer gol. Luizão, pelo amor de Deus. Teve aquele paulista que o Palmeiras marcou mais de 100 gols numa única edição do Paulista. Depois Reinaldo no lugar do Luizão e o treneiro Luxemburgo, né? Cafu, meu Deus do céu, olha o Palmeiras de 96, hein? É brincadeira. É claro que, evidentemente, no entanto, no entretanto, falando-se de Guarani e Palmeiras, aliás, na história foram 189 jogos. Sabe o que é isso? 189. Hoje é 190. 43 vitórias do Guarani, 47 empates e 99 vitórias do Palmeiras. Então, se o Palmeiras ganhar, vai ser a 100ª vez que o Palmeiras ganha do Guarani. Se acontecer a vitória do Palmeiras. É claro que se lembra da final do Brasileiro 7-8, hein? Qual foi o público? Um pouco se comenta do público de 13 de agosto de 78, naquele domingo em que José Roberto Wright apitou 1-0, gol do Careca, Guarani campeão brasileiro, Neneca, Mauro Gomes, Edson Miranda, Zé Carlos Renato e Manguinha, Zenon estava suspenso, capitão Careca Bozó e o técnico Carlos Alberto Silva. O Guarani com Gilmar, Rosemiro, Beto Foscão, depois Jair Gonçalves, Alfredo e Pedrinho, Ivo, Toninho Vanusa e Jorge Mendonça, Silvio Escurinho e Ney, técnico Jorge Vieira. O Escurinho, irmão de Flamarion, rapaz, eu não sabia. Hoje, de manhã na padoca, Paulinho, amigo meu, ele é de Minas e tal, fala, Escurinho é irmão de Flamarion. Não diga, rapaz, porque no jogo de ida no Morumbi, o Leão deu um tapa, deu um soco no Careca, né? O Leão foi expulso e o Escurinho foi pro gol. Aí o Zenon cobrou o pênalti, fez 1-0. 1-0, primeiro jogo da final. E esse jogo aqui, 1-0, 13 de agosto, gol do Careca, tá? E aqui também tá o Jorge Mendonça que marcaria história aqui em Campinas, porque o Jorge Mendonça, depois ele foi pro Vasco, do Vasco veio pro Guarani. Na metade de 1980 chegava no Brinco de Ouro Jorge Pinto Mendonça. O que o Jorge Mendonça fez em Campinas é brincadeira. Ele marcou mais de 150 gols, somando Ponte e Guarani. No Guarani, no Paulista de 81, ele fez 38 gols. Somente Pelé conseguiu uma marca maior dessa numa única edição do Campeonato Paulista. Sabe que é marcar 38 gols num único Paulistão? Jorge Mendonça, 1981. E o Jorge Mendonça foi campeão também da Taça de Prata, 81 pelo Guarani. E depois, no final de 82, começo de 83, ele subiu a avenida, foi pra Ponte. Também marcou a época com muitos e muitos gols, né? O extraterrestre Jorge Mendonça. Eu acho que não vai mais acontecer. Quem viu, viu. Uma época de ouro. Primeiro o Guarani 7-8. Ganhou os 11 jogos finais. Isso não existe mais. Ninguém conseguiu essa marca de 11 vitórias seguidas numa edição do Brasileiro. E quando virou, veio o 79, no primeiro jogo, o 7-9 do Brasileiro, o Guarani também ganhou. Então o Guarani ostenta uma marca de 12 vitórias seguidas. Não tem mais isso. A coisa você não vê mais. Quem viu, viu.
Bom, lembrando 78, o interessante de falar dessa época é que 14 dias depois da final de 78, 14 dias depois, de novo o Guarani e Palmeiras, no dia 27 de agosto de 78. E de novo no Brinco. Sabe o que aconteceu? 2-0. Sabe quem fez os 2 gols? Careca. Aqui válido pelo Campeonato Paulista 78. E o público no Brinco foi de 15.544. Não tinha o tobogã, hein? Não havia o tobogã. E eu não falei o público da final de 78, 3 de agosto. O público de 28.287. O tobogã começou a ser construído em 79. Então, 28.200, tá? Final do Brasileiro. 14 dias depois, 2-0 Guarani. Repetindo aqui 2 gols. O Careca, 15.544. Mas aqui a turma já estava sem dinheiro, né? Gastaram tudo na final. Deixa eu ver aqui. Vamos prosseguir aqui na sequência. Depois desse jogo, temos um jogo no dia 3 de fevereiro de 79. Aqui já é 79. O jogo foi no Palestra Itália. Campeonato Paulista ainda de 78, embora estávamos em 79. E o que aconteceu? Palmeiras 1, Guarani 2. Capitão Paulo Bugre, Zé Mário marcou pro Palmeiras e o Renato Morungaba marcando o gol do Guarani. Olha, 33.200 o público no Palestra Itália. Vai vendo, hein? Vamos lá, vamos pro próximo jogo. Depois de 78 da final, o que foi que aconteceu? Aqui só dá Guarani. 25 de março de 79. Ainda março de 79. Esse jogo aqui, meus amigos, foi pela Libertadores. O Guarani, como campeão brasileiro 78, foi para Libertadores 79. Libertadores 79, tá? Naquela época, somente campeão e vice iam para Libertadores. Então, Guarani e Palmeiras na Libertadores 79. O jogo foi no Morumbi, 25 de março de 79. E o Guarani simplesmente faz 1-0 com Gomes, o zagueiro Gomes 1-0. Jorge Mendonça empata para o Palmeiras e o Zenon 2-1. Guarani. Segundo tempo, Mauro Cabeção, lateral direito, já falecido, 3-1. E o Bozó marca o 4º gol. O Bozó que trabalha no Brinco, trabalha hoje no Brinco, marcou o 4º gol. Público, sabe o público no Morumbi? 58.600. Libertadores da América, Palmeiras 1, Guarani 4. Essa Libertadores, o Guarani foi terceiro colocado. Terceiro colocado numa disputa com o Olímpia do Paraguai. Na reta final, o Guarani foi roubado no Defensores del Chaco. Uma derrota de 2-1, em que o gol da vitória do Olímpia empurraram o Neneca. Foi falta em Neneca. Falta em Neneca. Realmente o Guarani flutuava 7-8, 7-9, tá? Bom, prosseguindo aqui, o próximo jogo, 15 de abril de 79. 15 de abril de 79. Estou falando dos confrontos Guarani e Palmeiras depois da final de 78. Até agora, 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas do Guarani. Vamos para 15 de abril de 79. No Brinco de Ouro. Aqui era Libertadores da América, segundo turno. E Zenon marca a 11 do segundo tempo. Olha o público no Brinco, 12.686. 1-0, outra vitória do Palmeiras. Até aqui, 1, 2, 3, 4, a 5ª vitória seguida do Guarani desde a final de 78. Vamos pro próximo. 6/6 de 79. Paulista, Câmara Paulista. No Pacaembu, 0-0. Foi no Pacaembu. Olha o público no Pacaembu, 33.800. Sabe o que é isso? Você sabe que é 39 mil de público no Pacaembu? É gente pra chuchu, meu amigo. 0-0, tá? E aí, 22 de julho de 79, aqui Campeonato Paulista da edição de 79 mesmo. No Brinco, eis que surge a primeira vitória do Palmeiras sobre o Guarani depois da decisão. Gol do Jorginho. Gol do Palmeiras. Público no Brinco, 25.585. Esse Jorginho aqui é aquele Jorginho, porque tem o Jorginho Cantinflas, que jogou na Portuguesa, no Palmeiras e tal, não é. Esse Jorginho é aquele que veio do Marília. Inclusive tem uma passagem pelo Guarani 89, Fluminense, Corinthians. Esse Jorginho veio do Marília. Palmeiras e Gilmar, Soter, Beto Fuscão, Polozzi. Ó o Polozzi aqui. E Pedrinho, Pires, Jorge Mendonça e Jorginho. Zé Mário, Picolé. Depois César e Baroninho. Lembra de Baroninho? Na Ferroviária tá aqui, Baroninho. É técnico, sabe quem? Tele Santana. Teve uma mudança em relação ao time da final de 78.
O Guarani nesse dia aqui com Neneca, Mauro, depois Caíca, Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Renato Zenon, capitão Careque Bozó, depois Paulo Borges e o treneiro ainda era o senhor Carlos Alberto Silva, que ficou no Guarani até final de 79. Aí já em janeiro de 80, o Carlos Alberto Silva tinha saído do Guarani e foi pro São Paulo, né? É isso aí. Então, historinhas de Guarani e Palmeiras, e teve também uma fase muito importante, foi 94, Campeonato Brasileiro, Guarani semifinalista, e o Palmeiras tinha um timaço, que eu vou te falar, esse jogo aqui, ó, 8 de dezembro de 94, 8 de dezembro de 94, esse jogo foi no Pacaembu. Gente, era semifinal de Campeonato Brasileiro. O Guarani perdeu muitos gols. O Palmeiras ganhou de 3-1. Júlio César 1-0. Palmeiras, aliás, Júlio César, gol do Guarani. Kleber empatou, Zinho 2-1 e Evair 3-1. Evair tá aqui, ó. Cria Bugrina, outro que saiu do brinco pra encher o Palmeiras de gol, Evair. Já não bastasse Djalminha, não bastasse Luizão, Evair também, tá? E aí o jogo da volta aqui tinha um Rivaldo, né? O jogo da volta, eu me lembro, 11 de dezembro de 94, no brinco, 2-1 pro Palmeiras. Rivaldo marcou, Fábio Augusto empatou pro Guarani e Rivaldo fez os dois. Rivaldo no finalzinho, olha o público no brinco, 24 mil pagantes. E o Guarani estava fora do Brasileiro numa das partidas mais importantes da história do confronto entre Guarani e Palmeiras. Muito bem, agora são 15 horas e 19 minutos, vamos ao Brinco de Ouro. Vladimir Catarino na fita, já também a opinião de Greg Zorzinho, a opinião do Tigrão. Ao Catarino, Vladimir Catarino, meu amigo, um grande abraço, homem que fala Tarcísio e não governador. É mole, não? O homem essa foi boa. Chama o governador de você. Ô Tarcísio, tudo bem, amigo? É mole, fala, Catarino! Mas pra mim você é mais importante do que ele. Ele é importante, mas você é mais importante ainda, viu, Edu? Ah, não sei onde que eu vou colocar. Que é isso, seu Catarino? Pelo amor de Deus, meu amigo. Você tá bem, Catarino? Tudo bem, Edu. Uma ótima tarde pra você. Uma tarde muito especial pro ouvinte da Bandeirantes. Em especial ao torcedor bugrino. Afinal, o Bugre termina hoje a sua participação nesta primeira fase do Campeonato Paulista. É um jogo importantíssimo, sempre histórico. Você falou há pouco, né? Eu me deliciei também com as suas histórias. Confronto de muita história entre Guarani e Palmeiras. O Bugre, que na última partida goleou a Inter de Limeira lá em Sorocaba e se recuperou, se safou da possibilidade de rebaixamento, se garantiu na primeira divisão do Campeonato Paulista, quer fechar com chave de ouro a sua participação no Paulistão, tirando pontos desse Palmeiras. Do Palmeiras, único invicto no campeonato, melhor campanha no geral, quer garantir esta primeira campanha e também a primeira posição no grupo. Tende a ser um bom jogo. As duas equipes já estão prontas. Palmeiras com força máxima, o Guarani com duas alterações com relação à equipe que venceu a Inter de Limeira. Os dois times fazem aquecimento aqui no gramado do Brinco e já estão escalados, tanto pelo Moisés quanto pelo Abel, Edu. Muito bem, na voz de Vladimir Catarino e depois a opinião de Greger Zorzinho, alegria até o fim, e de Tigrão, Messi Tigrão. Vamos à escalação primeiramente do Bugre. Guarani de Moisés Moura com Tony é o goleiro 25. Ele vem a campo também com o Lucão, tem a camisa 3, antes Ivan Alvarinho, né? Ivan Alvarinho é o lateral com a 14, Lucão 3, Alan Santos 12, Jamerson 15, Wenderson 23, Richard Rios 18, Giovanni Augusto 10, Bruninho 27, Bruno José 17, Gênison 9. Deixa eu repetir o Guarani, de Tony 25, Ivan Alvarinho 14, Lucão 3, Alan Santos 12, Jamerson 15, Wenderson 23, Richard Rios 18, Giovanni Augusto 10, Bruninho 27, Bruno José 17 e Gênison 9. No banco, o Moisés vai ter a volta do Kozinski, liberado pelo departamento médico, está na reserva. Além dele, o Lucas Marques, Diogo Matheus, Titi, Matheus Barbosa, Leandro Vilela, Lima, Isaac, Felipe, Rafael, Neilton e o Nicolas Careca. Ok, vamos à Sociedade de Palmeiras, está em alta, né? Porque, afinal de contas, foram 3 convocações, não é isso? O Everton, goleiro, o Rafael Veiga e o Rony, convocados para a Seleção Brasileira, que pega Marrocos no dia 25. Olha o Verdão aí. Será que Gabriel Menino, cria do Bugre, está escalado, está no banco? Porque é o seguinte, hein? Todo dia, Ricardo Moisés, presidente do Guarani, fica olhando assim, será que o Gabriel Menino vai ser negociado? O Guarani tem participação, hein? Aliás, no estoque bugrino, Bidu, Davó, Gabriel Menino, Gabriel Pereira, são transações
interessa as finanças do Bugre. Olha o Verdão aqui na Band. É o Palmeiras escalado, Edu, e com a presença do Gabriel Menino. São 3 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos no Verdão. O Hendrick, o Dudu e o Gabriel Menino, além do próprio técnico Abel Ferreira. Apenas o Hendrick está no banco. Dudu e Menino vêm no time titular. Palmeiras de Everton, goleiro da seleção brasileira, tem a 21. Marcos Rocha 2, a dupla de zaga com Murilo 26 e o capitão Gustavo Gomes 15, Piquerez 22, Zé Rafael 8, Gabriel Menino 25, Rafael Veiga também de seleção 23, Dudu 7, Giovani 17, Rony 10, outro da seleção Rony. Portanto, força máxima do Palmeiras. O Everton 21, Marcos Rocha 2, Murilo 26, Gustavo Gomes 15, Piquerez 22, Zé Rafael 8, Gabriel Menino 25, Rafael Veiga 23, Dudu 7, Giovani 17, Rony 10. No banco, o Abel terá Vinícius, Vanderlan, Bruno Tabata, Mike, Luan, Hendrick, Lopes, Breno Lopes, Rafael Navarro, Jailson, Gustavo Garcia e Fabinho. Esse é o Verdão, que vem completíssimo para pegar o Bugre, Edu. Muito bem, vamos ver quem que apita, hein? Olha o apito 15-23, escalação aqui na Band com direito à arbitragem. Tiago Luiz Scarascasti é o árbitro da partida. Assistente 1 é a dona Fabrini Bevilacqua Costa. Assistente 2, Denis Matheus Afonso Ferreira. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E no VAR estará a Daiane Muniz dos Santos. Muito bem, Guarani está escalado, chegando no concentração. Alô, alô, Gleger Zorzin, alegria até o fim. Diga lá, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Um grande abraço para Outro. você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo de muita história, tradição, né? Eu estava acompanhando aqui o Concentração, você com as historinhas aí, sempre muito legal. Participei de inúmeros jogos contra o Palmeiras também, vestindo a camisa do Guarani. É sem dúvida nenhuma muita história. Foi a final do Campeonato Brasileiro de 78, onde o Guarani sagrou-se campeão. Então, assim, independente disso, né, Edu, da história, de tudo que já trouxe esse confronto aí para as torcidas, eu acho que o Guarani precisa fechar com chave de ouro o Campeonato Paulista. Nessa fase, claro, depois tem o Troféu do Interior. E o Palmeiras, para mim, é a melhor equipe da competição. Aliás, hoje, e eu tô para dizer o seguinte, né? São 2 equipes hoje que se destacam muito no futebol brasileiro, Palmeiras e Flamengo. E eu acho que hoje, nesse momento, o Palmeiras está numa fase melhor. Confiança, autoestima. O treinador Abel Ferreira tem o time nas mãos já há alguns anos aí à frente do fortíssimo Palmeiras. Grana, né? Que é o que hoje a gente sabe que sem grana fica difícil você tocar futebol, e lá tá sobrando pelo lado do Palmeiras. Palmeiras é favorito no jogo de hoje, não tenha dúvida. O Guarani vem aí, para mim, numa formação diferente. A escalação do Alvarinho me traz um alento de que o Moisés Moura vai promover ali uma espécie de 3 zagueiros, né, em alguns momentos fechando ali com uma linha de 5, não sei. Claro que a gente vai esperar a bola rolar. Tigrão tá aí também, que tem uma visão tática impressionante, ele vai também fazer essa análise, mas na minha opinião o Guarani vem um pouco mais fechado, um pouco mais retraído do que foi lá contra a Inter de Limeira. Tá errado? Claro que não. Tá enfrentando o melhor time da competição, tá enfrentando um time que tem velocidade no ataque, tem rapidez, tem qualidade. Os jogadores do Palmeiras convocados para a seleção, né, já entrosados. Então, assim, acho que não tá errado. Eu não escalaria o Alvarinho. Eu viria com o Diego Matheus. A gente não sabe, tá no banco, né? Então, assim, a gente não sabe o que houve, se é realmente uma questão tática do time, por isso ele deixa o Diogo no banco. Mas eu não faria isso. Mas tudo bem, vamos ver a hora que a bola rolar. Só lembrando que o Moisés Moura trouxe um Guarani diferente naquela partida. E nesse tempo agora teve um pouco mais de tempo para treinar, para conhecer o elenco, para ajustar. E ele vem com essa mudança. Então, Edu, eu acho que vai ser um jogão de bola e tomara, né, que o Guarani consiga se sobressair e conquistar um bom resultado jogando no Brincão ao lado do seu torcedor. Catarino, como é que tá o público no Brinco? Olha, o público tá chegando, viu, Edu? Movimentação muito grande do lado de fora, o pessoal tá esperando um pouquinho mais para entrar. O público hoje tem também a possibilidade do uso do tobogã, né? E tem bastante gente no tobogã. Aos poucos o torcedor vai chegando, lembrando que é a torcida única, né? O torcedor do Palmeiras não pode entrar aqui no Brinco, então apenas torcedores do Guarani chegando em bom número para acompanhar a partida. A temperatura nesse momento tá calor, né? Mas as nuvens
não parecem tão próximas para derrubar água, não. Deveremos ter tempo bom durante o jogo. O público também deve ser legal daqui a pouquinho, Edu. Então, repito, Guarani pro Tigrão, comentário, Catarino. Tony, 25, Alvarinho, 14, Lucão, 3, Alan Santos, 12, Jamerson, 15, Wenderson, 23, Richard Rios, 18, Giovanni Augusto, 10, Bruninho, 27, Bruno José, 17 e Jenison com a 9. E no banco pro Tigrão com comentário também, Catarino. Kozinski voltando a ser opção, além dele, Lucas Marques, Diogo Matheus, Titi, Matheus Barbosa, Leandro Vilela, Lima, Isaac, Felipe, Rafael, Neilton e Nicolas Careca. E daqui a pouco o grande astro do Correio Popular. É hoje pela manhã, 6h10, levando cedo para Chuchu, estica o Correio Popular, está lá o amigo Batista na primeira página, ainda bem, hein? Não é na última, na primeira. Sensacional! Alô, alô, mestre Tigrão, seja bem-vindo, Bugre Escalado Tigrão. Alô, Edu, grande abraço para você, um abraço para os amigos do Concentração. Edu, esse cara da padaria, que aliás, eu tenho vários amigos tá errado, que né? são padeiros igual você. Sim. Um deles é o André Capelato, aqui de Valinhos, e ele disse que já te viu 3 vezes na padaria, na mesma que ele vai. Sim. Ele fala assim, eu vou abordar o Edu, mas vai que ele, né, não gosta, tá um cara famoso. Que? Por favor. Eu queria dizer que eu sou amigo do Tigrão. Tal. A próxima que ele te encontrar, eu falei, não, chama o Edu. Não, eu quero mostrar uma foto. Eu tirei você e ele aí numa festa que vocês estavam juntos e tal. Então, ele vai te abordar, André. Opa! E eu falei, tenha certeza absoluta de que se você chamar o Edu para bater uma caixa, ele vai sentar na sua mesa, vai te dar a maior atenção do mundo, vai se sentir extremamente feliz por você tê-lo identificado pela profissão que ele tem e ainda vai pagar a sua média e o seu pão com manteiga na chapa. Sem dúvida! Eu falei, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E esses caras da padoca, às vezes eles se empolgam. Eu não quero corrigir nada no ar aqui, absolutamente. Não, mas você, fica com a à alma, vontade, com o Tigrão. espírito que tem, né? Você dá atenção para todo mundo. E às vezes a padoca, ela tanto abraça como trai. A padoca, o bar, a igreja, tem gente de todo tipo. E tem gente bem intencionada. E tem gente que erra sem ter má intenção. Sem ser, assim, de uma maneira deliberada, né? Intencional. Mas esse cara que te falou na padoca, que o Escurinho Irmão de era Flamarion. irmão do Flamarion, não. Não. Irmão do Flamarion era Jarbas. Jarbas! Centroavante. Número 9. Os dois nascidos em Ouro Fino. Ouro Minas Fino. Gerais. O Flamarion, infelizmente, teve um câncer fulminante, morreu muito jovem. Talvez o maior número 5 do Guarani ao lado de Zé Carlos, pau a pau. A diferença é que Zé Carlos foi campeão de 78, campeão brasileiro, e o Flamarion não. Mas jogava uma barbaridade, inclusive marcando gols de falta. Então, o irmão do Flamarion, Jarbas, Escurinho, que foi pro gol quando o Leão foi expulso. Escurinho veio do Internacional de Porto Alegre pro Palmeiras em 78. Então, esse cara da padoca tentou derrubar o Edu. Eu vou falar com o Paulinho. Obrigado, Escurinho Tigrão. do Obrigado, Tigrão. Foi bem, Não, foi bem. mas a gente tem tanta consideração um pelo outro. Eu poderia até ter te passado isso na linha interna. Não, mas eu tô dizendo onde é que é foi legal na assim, padoca. E na padoca pode tudo. Pode tudo. Você imagina Eduzão, 6 da manhã, dormindo mal pra caramba, toma remédio pra dormir, e acordei e ir pra lá de Bagdá ouvindo as histórias de Paulinho, né? Aí já foi. Você imagina. É legal, Edu, legal. Que bacana, que legal. Falei, não, vou dar esse toque pro Edu, até porque geneticamente, né, com todo o respeito do mundo, seria meio difícil, né? Pela questão... Mas eu falei pra ele, mas Flamarion é loirinho, escurinho, daquele jeito moreninho. Como é? Não, mas ele é irmão, então tá bom. Não, é o Jarbas. Na hora eu falei, era Jarbas. Seria quase impossível, se bem que às vezes a natureza nos surpreende, né? E mas Paulinho de pé junto, né? O Jarbas. Jarbas jogava de barba, né? O Jarbas é que era o irmão
do Flamarion. Aliás, bom jogador, né? Só que Jarbas, assim, mesmo sendo bom jogador, era uma espécie de zoca para Pelé. Assim, estavam um para o outro, como Zoca para Pelé e Jarbas para Flamarion. É que Flamarion jogou muita bola, né, Edu? Então, só para a gente deixar legal, e você abriu aí, estamos no encerramento do Concentração, falando do título, do maior encontro de todos os tempos, de Palmeiras e Guarani, em 78, no Brinco, sem tobogã. Tobogã veio em 79 com o presidente Antônio Tavares, né? Era só aquela parte do anel, não tinha o tobogã. E eu queria te dar mais uma, Edu, que eu sei que você gosta muito de curiosidades, de detalhes, de minúcias, para você colocar aí nos seus papéis. Você sabe quem que saiu jogando errado e no momento que o Guarani fez o gol do título? Quem que sai jogando errado, recebe a bola da mão do Gilmar, né, que era o reserva, jogou porque o Leão foi expulso no jogo do Morumbi, você já explicou aí com riqueza de detalhes. O Gilmar joga a bola para quem? Para o Beto Fuscão. E o Beto Fuscão, de repente, acha que é o Luiz Pereira, né? Ele acha que ele é o Luiz Pereira, mas o Luiz Pereira tinha saído do Palmeiras em 75, foi para a Espanha. Depois volta em 81, faz um segundo período e hoje reside na Espanha. O Beto Fuscão quis dar uma folgada, sabe? Vou sair tocando, vou sair conduzindo a bola. Sabe quem que dá uma beliscada nele, que era muito rápido, e dá um taquito na bola e tira de Beto Fuscão ou não? Quem que é, Tigrão? Careca. Sim. Careca dá um biquinho na bola, vem por trás de Beto Fuscão, Careca de costas pro Gilmar, dá um toquinho na bola e tira o domínio do Beto Fuscão, que estava abusando. Tava assim, né, prevendo que um dia ia ter Fernando Diniz no futebol brasileiro. Zagueiro tem que jogar, tem que tocar, tem que não sei o quê. Careca dá um biquinho e a bola se oferece para quem? Para Bozó. Bozó. E Bozó para... Bozó limpa e já deveria ter feito o gol do título. Chuta. E Gilmar faz um milagre. A bola volta para quem? Ele já tinha dado a volta. Beto Fuscão estava saindo pelo lado direito. E o Careca já tinha feito a meia-lua, o ângulo de 180 graus, e já estava de frente de novo. Quer dizer, ele deu o toquinho, deu um pique em torno do Beto Fuscão e já ficou de frente pro gol. Quando o Bozó chuta e o Gilmar defende, a bola volta para quem? Careca. Ele desarma o Beto Fuscão e depois pega o rebote do Gilmar no chute do Bozó. Curiosidades, coisas lindas do futebol. Aí o Careca bate seco. Gilmar vai bem na bola, mas não chega. 1-0 para o Guarani, 13 de agosto de 1978. O Guarani campeão. Essa história, né, parte minúscula, assim, desprezível, dessa história memorável desse clássico que a gente vai ver daqui a pouco no Brinco de Ouro, em situações diferentes. O Palmeiras hoje um time espetacular, um dos maiores times do mundo, o Guarani se reconstruindo, mas com competência também, mas muito diferente de 1978. Pouquinho de reminiscências de quem já viveu um pouco mais do que a meninada que está por aí, né, Edu? Eu e você somos exemplos disso. Batista, né? CH é gato, acha que tem... Ele fala que tem 50, mas tem 50 mais 12. Mas tá tudo certo. A gente já viveu um pouquinho mais e tem essa memória afetiva, essa memória gostosa a respeito do futebol. E quanto ao time do Guarani, para não estourar de vez, eu não escalaria o Alvarino. Eu acho que o Moisés Moura deu uma mozarda. Ele deu uma de Moser. Tá com medo do Palmeiras e vem com mais um zagueiro na lateral chamando o Palmeiras para cima. Não, mas o Palmeiras é muito bom, vou jogar com 3 zagueiros, um disfarçado de lateral. É o tipo do recado que o Abel Ferreira estava louco para receber. Ou seja, de que o Guarani não vai ter opção de ataque, de apoio
de overlapping pelo lado direito, vai prejudicar o trabalho do Bruno José, vai prejudicar o trabalho do Richard Rios, que cai por ali, e aí o Palmeiras vai já com recado, né? Ah, é? Ele pôs mais um zagueiro na lateral? Então vamos para dentro. Na prática, tudo pode mudar em 5 minutos. Na teoria, não concordo com essa opção do treinador do Guarani. Nas demais posições está tudo ok. Eduzão, um beijo para você. Para você também, Tigrão, muito obrigado. Estamos encerrando Concentração Bandeirantes. Vem aí, é ele. Olha que matéria no Correio Popular aí, a vida do Batistão, sensacional. Para comandar aqui mais um Guarani Palmeiras e até já. Bandeirantes! Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá. Lá, lá, laia. Bandeirantes. Lá, laia, laia, laia. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Jornada Bandeirantes.
Carlos Batista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô, Brasil! Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui, estádio Brinco de Ouro da Princesa. A última partida do Guarani na fase de classificação do Campeonato Paulista. Não tem mais condições de se classificar. Vai jogar para vencer a partida e melhorar a sua posição na classificação, porque desta maneira poderá conseguir uma vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. E na sequência, depois desse jogo, vai disputar a Taça Independência, ex-troféu do interior. Guarani e Palmeiras, um jogo histórico que já foi final do Campeonato Brasileiro de 1978 e o Guarani foi campeão. Hoje, uma vez mais, Guarani e Palmeiras frente a frente, choque verde e branco, às 4 da tarde aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol aqui na Bandeirantes, um rápido intervalo e voltamos já já com as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra
outra vez. Vem comigo, vem comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado a arbitragem para apitar o espetáculo aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Alô, torcedor bugrino, Guarani escalado pelo técnico Moisés Moura para encarar o Palmeiras. Time vem a campo com Tony, o goleiro 25, Alvarinho 14, Lucão 3, Alan Santos 12, Jamerson 15, o Enderson tem a 23, Richard Rios 18, Giovanni Augusto 10, Bruninho 27, Bruno José 17, Genison 9, repeteco do time do Guarani, Tony veste a 25 no gol, Alvarinho 14, Lucão 3, 12 para Alan Santos, 15 Jamerson, 23 o Enderson, 18 Richard Rios, 10 Giovanni Augusto, 27 Bruninho, 17 Bruno José e 9 Genison. No banco, à disposição do Moisés estarão o Kozinski 1, Lucas Marques 2, Diogo Matheus 13, Titi 16, Matheus Barbosa 32, Leandro Vilela 5, Lima 8, Isaac 29, Felipe 21, Rafael 26, Neilton 7 e Nicolas Careca 9. Invicto no campeonato, querendo a primeira colocação geral, Palmeiras vem com força máxima. Abel Ferreira escala o Everton, goleiro 21, Marcos Rocha 2, Murilo 26, Gustavo Gomes, capitão do time 15, Piquerez 22, Zé Rafael 8, Gabriel Menino 25, Rafael Veiga 23, 7 Dudu, 17 Giovanni, 10 Rony, repeteco do time do Palmeiras com o Everton 21, goleiro da seleção brasileira, Marcos Rocha 2, Murilo 26, Gustavo Gomes 15, Piquerez 22, Zé Rafael 8, Gabriel Menino 25, Rafael Veiga, outro da seleção com 23, Dudu tem a 7, Giovanni 17 e Rony, mais um convocado com a 10. No banco, Abel Ferreira vai ter Vinícius 1, Vanderlan meia dúzia, Bruno Tabata 11, Mike 12, Luan 13, Hendrick 16, Lopes 18, Breno Lopes 19, Rafael Navarro 29, Jailson 30, Gustavo Garcia 32 e Fabinho 35. Arbitragem do jogo. Thiago Luiz Scarascasti é o árbitro da partida. Assistente 1, a Fabrini Bevilacqua Acosta. Assistente 2 é Denis Matheus Afonso Ferreira. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos. E no VAR estará Daiane Muniz dos Santos. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Boa tarde ensolarada em Campinas, horário bom, né? Esse horário do jogo tradicional, o horário raiz, digamos assim. Domingão, 16 horas, a torcida bugrina comparecendo ao Brinco de Ouro. Bonito ver isso. O torcedor tá jogando junto com o time,
apesar do campeonato não ter sido esperado, né? O Guarani está fora aí da classificação, vai disputar o torneio Independência, lá o torneio do interior, mas na última rodada o Guarani houve a troca do treinador, o treinador interino Moisés Moura assumiu e deu uma cara diferente ao time. Gostei do que vi, Guarani bem posicionado, o Guarani com volume de jogo, a gente percebia um time diferente, até mesmo na parte emocional, e era um dos pontos que eu sempre disse que estava com problema enquanto estava o técnico Moser, com todo respeito, né? O Moser, profissional que passou por aí e que seja feliz agora na sua trajetória como técnico. Mas o Guarani hoje vai enfrentar a melhor equipe da competição. Vai enfrentar o fortíssimo Palmeiras que vem cheio de moral, jogadores na seleção, liderando a competição, né? É um time que realmente joga junto há algum tempo, tem o seu treinador também como um ponto forte, jogadores de muita qualidade, o altíssimo nível técnico, a equipe do Palmeiras. E o Guarani, dá para tentar surpreender, claro que dá. Tá jogando em casa, do lado do torcedor, tá com moral, confiança, autoestima lá em cima. Eu acho que esse é o ponto. Não ficar atrás, né? Não se acovardar, digamos assim, na hora que o Palmeiras tiver a bola, marcar forte, ter uma estratégia bem definida para tentar surpreender. O favoritismo é todo pro lado do Palmeiras, todo. Palmeiras que vem de branco, Guarani todo de verde, torcida tá ao lado. E aqui eu queria dizer o seguinte, jogos como esse, eu já tive a oportunidade de vestir a camisa do Guarani jogando contra grandes clubes, inclusive contra o Palmeiras. Acho que você não tem que ficar com medo, não tem que jogar atrás, ficar retrancado. Aparentemente, pela escalação do Ivan Alvarinho, para mim o Guarani vem um pouco mais retraído. Não que vai jogar atrás, linha baixa a todo momento, não é nada disso, mas pela escalação do Alvarinho, aparentemente o Guarani joga com 3 zagueiros, ali um fechamento de linha em alguns momentos, com 5 homens na primeira linha. Não sei, vamos esperar a bola rolar para ver, mas, ô Tigrão, assim, é um jogo que não está no planejamento de pontos, né? É um jogo que você não dá para contar com ele, mas dá para tentar surpreender. Por que não, Tigrão? Essa é a minha expectativa. E você, claro, Tigrão, o que espera do jogo? Claro que dá, Gregor. Claro que dá. Aliás, o Edu contava uma história importantíssima, né? Do Guarani quebrando uma invencibilidade de 30 jogos do Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo aí mesmo no brinco. Então dá sim para surpreender. Eu vou dizer mais, o Guarani não se classifica matematicamente mais para as quartas de final. Mas é muito importante terminar essa fase de classificação com 16 pontos. Porque, dependendo de quem, no ano que vem, né, não estou falando mais de 23, e sim de 24, de quem na Série A do Campeonato Brasileiro pegar vaga dentre os 5 primeiros que serão classificados e pré-qualificados para a Copa do Brasil do ano que vem no Campeonato Paulista, todo mundo que conquistar vaga, que já estão conquistar vaga para a Libertadores e já tem vaga assegurada na Copa do Brasil via Campeonato Paulista, cada um que for para a Libertadores vai abrindo vaga, vai abrindo uma vaga, vai abrindo outra vaga para aqueles que ficaram atrás dentro da competição regional. Então 16 pontos dá uma chance, dá uma possibilidade muito maior do que 13, que é o que o Guarani tem hoje. Então o jogo é muito importante para o Guarani, mas também é muito importante para o Palmeiras, que tem que estar claro, pena de ter nas quartas de final que decidir lá no 1º de maio em São Bernardo, contra o São Bernardo, que já está também há muito tempo qualificado, já está classificado junto com o Palmeiras. Então o primeiro colocado do grupo, nesse regulamento esdrúxulo, vai decidir em casa num jogo só. E essa é uma vantagem muito grande. Por isso é que o Abel Ferreira coloca força máxima. Não poupa ninguém, tira o menino Hendrick, que vem com carência de gols, vem ansioso, mas é uma arma portentosa para o Palmeiras para ser lançado aí com o jogo em andamento. Essa é a história da partida. É importantíssimo para o Guarani o jogo, pensando em Copa do Brasil do ano que vem, e é importantíssimo para o Palmeiras, pensando em
final agora, a semana do Campeonato Paulista. Então, assim, eu já disse aqui na manchete que não concordo com o Ivan Alvarino na lateral direita. Eu acho que, de certa forma, o Moisés Moura manda um recado aí pro Português e ele está respeitando demais. Eu acho que é um jogo para se divertir, apesar de tudo aquilo que eu acabei de dizer agora, da importância de fazer mais 3 pontos, mas eu acho que todo mundo sabe que o Palmeiras é melhor. Caberia ao Guarani surpreendê-lo. Quando entra com timidez, pode dar razão a que a lógica seja levada na prática. Daqui a pouquinho, com inferior àquele que era a minha expectativa, meu queridíssimo Carlos Batista. Carlos Batista. Os dois times estão em campo, se preparando para o início do jogo. O time do Guarani todo de verde. O Palmeiras todo de branco. Os dois são alviverdes. Mas o Guarani é o mandante e tem o direito, portanto, de realizar a partida com seu uniforme número 1. Palmeiras, como visitante, vai jogar com o uniforme número 2, uniforme todo branco. Neste momento, os times estão trocando de lado. Palmeiras estava ali próximo do gol do placar eletrônico e o Guarani no lado contrário. O Guarani agora está indo lá para onde estava o Palmeiras e o Palmeiras ficará com o campo nesse primeiro tempo, próximo aqui o gol, próximo dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Temperatura excelente para a prática do futebol aqui em Campinas, um pouco quente, né? Mas na medida em que o tempo vai passando, a temperatura vai caindo. Neste momento, 27 graus, sol forte. Esperava um público maior do que esse que nós estamos verificando neste momento. Claro que o jogo não tem muita importância para o Guarani, mas, afinal de contas, é um jogo grande. É uma partida histórica que já foi final de campeonato. E é claro, é evidente que quando se tem um jogo deste tamanho, o torcedor deveria comparecer em grande número. Não temos aqui o torcedor do Palmeiras. É uma determinação do Ministério Público, não pode comparecer torcida visitante. Quando os 4 grandes do estado comparecem aqui, nem o derby campineiro. Portanto, seria muito bom que tivéssemos aqui também torcedores palmeirenses, mas não teremos. Saída de bola pertence ao Palmeiras. Gabriel Menino, cria da base do Guarani, já está ali no meio-campo. A saída de bola pertence à equipe do Palmeiras. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Saída de bola pertence ao time do Palmeiras. O árbitro, neste momento, toma as últimas providências para o início do jogo. A bola vai rolar e você vai se emocionar. O árbitro pede para guardar um pouquinho, provavelmente aquele sinal do representante, o quarto árbitro, que aguarda o sinal da televisão para ter início a partida. Olha, recebi aqui informação que tem muitos torcedores palmeirenses infiltrados. Você que é bugrino e me ouve, tome muito cuidado para não se ter qualquer ato de violência, porque o prejudicado será o Guarani. Então, mesmo que tenha palmeirenses infiltrados no meio dos torcedores do Guarani, vamos relevar, a menos que o cara, de repente, né, está ali expansivo, querendo vibrar com as jogadas do Palmeiras, aí vai ter que ser retirado do local. Mas não pratique nenhum ato de violência contra torcedores palmeirenses, porque o Guarani poderá ser punido, perder mando de jogo e aí será muito prejudicado. Então não entre nessa vibe, porque não é legal, prejudicado será o time do seu coração. Batista. Pois não, Tigrão. Não, toda vez que é a última rodada, né, que tem
assim, outros resultados pendentes. Aí todo jogo é às 16 horas, aquela coisa toda. Aí tem essa frescura aí, ó. Estão esperando para ver se começou todo mundo, se não tem algum espertão que espera para depois terminar depois. Falta de respeito com o público, com as emissoras de rádio, de televisão, com os portais. Tudo pronto, internet, a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apita o árbitro. A bola está rolando no Brinco. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani começa o grande jogo no solo sagrado no estádio Brinco de Ouro. Dominando o campo de retaguarda, Gustavo Gomes. Virando lá pela esquerda para Piquerez. Ele pisa na bola, arruma. Retrai outra vez na zaga. Vem para Gustavo Gomes. Trabalha na perna direita. Vai fazer o passe lateral para Marcos Rocha. Torcedor do Guarani vai. Levantamento no campo de ataque para Gabriel Menino. Tocou na velocidade para o Rony. Ele chegou, mas já havia terminado o campo. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta pro Guarani, Vladimir Catarino. O lançamento do Marcos Rocha foi buscando o Menino, né? Não alcançou, o Rony também foi pra bola, tampouco permitiu que ela ficasse no gramado. Tiro de meta para o Bugre. Sai jogando perigosamente lá atrás o time do Guarani com o Alvarinho. Para Richard Rios, não conseguiu dominar. Rony toca a bola, vem por dentro, escapa, vem na velocidade, pé canhoto, bateu, Gabriel Menino subiu, vai embora. Entrada da área, pé canhoto, a bola subiu, saiu, é tiro de meta para o Guarani bater. Erro na saída de bola do Bugre, permitiu a recuperação do ataque do Palmeiras, que é muito rápido, passe para o Gabriel Menino, que bateu de primeira, pegou muito embaixo, ela saiu por cima, levou perigo o Palmeiras nesse lance. Comecinho da partida, placar de 0-0, vem embora o time do Guarani com o Bruninho, dominou, entrou na área, pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, levou pela lateral da grande área com o pé direito, bateu com curva, tirando no Everton, a bola passou, lambendo o travessão, que perigo! Por pouco, por muito pouco, Bruninho não abre o placar do jogo, Vladimir. Surpreendeu o Bruninho, né? Porque ele veio na base da velocidade, acabou sendo marcado o impedimento ali do Bruninho no lançamento, mas mesmo assim, chegou cara a cara com o Everton, ao invés de cruzar, ele optou pelo chute, a bola foi por cima, mas o lance não estava valendo. Placar de 0-0, comecinho do jogo aqui no estádio Brinco de Ouro. Domina Piquerez, ele recolhe, domina, solta o jogo para Murilo, entregando para Gustavo Gomes, volta para Murilo. Ele trabalha na perna direita, toca a bola lá atrás, o time do Verdão da capital. Vem, toca Gustavo Gomes pela direita na lateral. Bola recuada no campo de defesa, Giovani. Volta a bola para Gustavo Gomes, ele domina com a perna direita, enfia o jogo lá pela quarta zaga. Vem Murilo, pisa dentro do círculo central. Abrindo pela esquerda para Piquerez, tocou para Gabriel Menino, erra o passe. Richard Rios, pegou, dominou, lançou para Bruno José. Sai o Everton, saiu na coragem. O pé do Bruno José acertou o goleiro do Palmeiras e a bola foi para a linha lateral, é arremesso, está caído o goleiro do Palmeiras, Vladimir Catarino. Tá mostrando ali o corpo, né, barriga, o Everton para o árbitro, o Bruno José na dividida, na tentativa de pegar a bola, acabou acertando o goleiro e recebe cartão amarelo, então primeiro cartão amarelo do jogo, Bruno José, camisa 17 do Guarani, segundo o árbitro, chegou na maldade, ergueu demais o pé para cima do Everton, cartão amarelo para ele.
A informação na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Ô, Gil Batista, olha lá, Ribeirão Preto, gol do Botafogo, hein? Robinho, início, Botafogo 1, São Paulo 0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Palmeiras sai jogando lá atrás, 0-0 é o placar do jogo até aqui. Domina, sai pro jogo, recebe Murilo. Ele solta o jogo lá pela esquerda para Piquerez. Piquerez trabalha, empurra, volta a bola pro zagueiro. Murilo trabalha na perna direita para fazer o passe aberto na ponta direita. Veio para Giovani. Menino Giovani, derivou, veio por dentro, tocou para menino, meteu na perna direita. Marcos Rocha cruzou na área, subiu o Lucão, tirou, a bola voltou, sobrou pela esquerda, dominou, veio pela esquerda, Piquerez, bateu, vai pra bola, pé direito, bateu, vem Rony, pé direito, bateu no pé da trave, a bola voltou, paulada no Rony, vai embora, pra fora pela linha de fundo, a bola explodiu na trave. Por pouco, por muito pouco, o Palmeiras não abre o placar do jogo, Vladimir Catarino. Uma verdadeira blitz palmeirense ali na área do Guarani. Primeiro com o Dudu, depois com o Rony. O árbitro acabou marcando impedimento no segundo lance, mas mesmo assim chegou com muito perigo o time do Palmeiras. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 3324-7500. A TGB Sistemas. Bola parada no campo de defesa. Falta para o time do Guarani bater. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar, aliás, 6 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, aqui, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras 0. O único gol da rodada, Botafogo 1, São Paulo 0. Chega o WhatsApp aqui que a fila é tão grande, vai do tobogã até em frente à loja lá do Guarani. Brincadeira ou não? É o Marco do Prado dizendo aqui. Obrigado, Marco. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é um problema, né? Verificado em todos os jogos com público grande aqui no Estádio Brinco de Ouro. A tal da fila, há uma dificuldade imensa, tem que fazer a revista em todos os torcedores. E aí muitos torcedores acabam entrando somente quando o jogo já está no intervalo. É lamentável, porque pagou o ingresso para assistir o jogo inteiro e acaba assistindo só um pedaço da partida. Bola lançada no campo de ataque para Rony, vai embora, saiu para a linha lateral, arremesso é para o Guarani bater do campo de defesa com Ivan Alvarinho. Estava cotado para entrar nesse jogo o Diogo Matheus, mas de última hora o técnico fez uma alteração colocando o Alvarinho. Alvarinho cobra arremesso lateral, cobra errado, o time do Palmeiras retoma, vem com Dudu. Dudu tentou girar em cima da marcação, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o Palmeiras. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Azeitonas verdes Tose com caroço, 500 gramas, 11,98. Se manda lá pela esquerda no campo de ataque o time do Palmeiras. Placar de 0-0. Piquerez lançou pela esquerda, tenta penetrar Rafael Veiga. Perdeu a bola, Alvarinho tira, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Vem para Genison, ele partiu derivando lá pela ponta direita, domina bem, soltando para Giovani Augusto na lateral para Bruno José. Escapou do Piquerez, lançou para Genison, encarou Genison, tocou para Giovani Augusto, girou, dominou Bruninho, tentou levar em cima da marcação, tocou na defesa, a bola voltou, Richard Rios não conseguiu dominar, vem para a bola, Lucão, partiu, levou na perna direita, preparou o passe, rolou para Jamerson, dominou, pé canhoto, cruzou forte na área, tira, afasta Piquerez,
mandou de cabeça para fora, em escanteio para o Guarani bater, Vladimir. O Jamerson cruzou, o Piquerez colocou pela linha de fundo, mas no lance anterior foi um pecado, porque o Genison foi muito esperto, muito inteligente. Ao invés de tentar chutar, ele ajeitou a bola para o Bruninho, mas foi no contrapé. Até se ajeitar o Bruninho, a zaga do Palmeiras se recuperou. O Bugre tem escanteio, o Giovanni Augusto vem na batida. Escanteio, o time do Guarani vem pra batida. Gol dos portões de entrada do Brinco. Pé direito, cruzou na área. Subiu tocando de cabeça lá dentro da grande área. Bola reboteada, sobra pela esquerda. Richard Rios domina com a marcação muito próxima do corpo. Marcos Rocha chegou empurrando por trás, mas o árbitro deu apenas arremesso lateral para o time do Guarani cobrar. Vem para a bola para fazer a reposição pela esquerda. Jamerson, lateral esquerdo, 10, etapa inicial, 0-0. Jamerson repõe para Richard Rios, entrada na área. Ele perdeu, marcando Zé Rafael, toma para o time do Palmeiras. É esperto o Bruno José, recupera a posse de bola. Guarani toca o jogo lá atrás do campo de defesa. Bola recuada, vem pela direita, Alan Santos na frente para Giovanni Augusto, abriu, lateralizou a jogada, Bruno José para Giovanni Augusto, vai pro fundo, parou, dominou, pé direito, cruzou na área, subiu lá atrás do zagueiro, afasta do Palmeiras, a bola caiu com Giovanni pela direita, marcação de Bruninho na saída de bola, o recuo, Marcos Rocha pede calma. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E vem pra a bola o time do Palmeiras, Marcos Rocha. Ele domina pela direita, escapa em cima da marcação. O Bruninho está na recomposição. O recuo vem para Gabriel Menino. Jogador forjado na base do Guarani. Toca, vem por dentro, dominou Gustavo Gomes. Atravessa uma bola da direita para a esquerda no campo de ataque. Lá pela ponta vem Dudu. Domina recuando para Piquerez. Rola por dentro, vem para o zagueiro. Domina Murilo. Recolhe para fazer o passe. Abriu pela direita no campo de ataque para Marcos Rocha. Lançou na frente para Giovanni. Encarou Jamerson na marcação. Vai para o fundo, tentou a passagem. A bola escapa e vai embora. Mas, embora quisesse a falta, o jogador do Palmeiras, Bandeira marcou tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha aqui, seu Batista, lá em Sorocaba sai gol do Bragantino, a não ser que o VAR anule. Mas por enquanto está confirmado, São Bento 0, Red Bull Bragantino 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Volta pela direita, campo de ataque para o Palmeiras, que ataca contra o gol do placar eletrônico. Gabriel Menino bate com a direita, toma posição para fazer o erguimento de bola. Há apenas um homem ali na condição de barreira. São dois homens, mas estão separados, portanto não há barreira. Adianta as fileiras, o Palmeiras vem para a bola, pé canhoto, cruzamento na área de Rafael Veiga, tiro de soco, afasta Tony, a bola caiu lá pela esquerda, vem de novo o time do Palmeiras, arrancou pé canhoto, cruzamento na área, tocou de cabeça Rafael Veiga, a bola vai saindo a linha lateral, é arremesso no campo de defesa, arremesso para o Guarani bater. Você se sente seguro? A TGP Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 33247500. A TGP Sistemas.
Olha lá, atravessada para Bruno José pela direita. Retraindo para o Varinho. Levanta o jogo lá pela direita na beirada do campo para Bruno José. Ele domina e já partiu em velocidade. Vai chegando lá na direita no campo de ataque. Pé direito. Tentou o cruzamento. Fecha a porta Piquerez. A bola toca no lateral esquerdo do Palmeiras. E vai para fora pela linha de fundo. É escanteio para o Guarani bater Vladimir Catarino. Explodiu no Piquerez a tentativa de cruzamento. Foi feito o cruzamento pelo Bruno. A bola ficou no meio do caminho no Piquerez. De novo pelo lado direito do ataque. Escanteio de novo cobra Giovanni Augusto. Giovanni Augusto vai para a bola para cobrança de escanteio. A bola no quarto de círculo. O Guarani coloca 4 dentro da área. 2 do rebote. Giovanni Augusto levantou na área. Dominou Richard Rios. Rolou, vem atrás com o Anderson tocando para Bruninho. Bruninho dominou. Rolou para Jamerson, lateral da grande área. Partiu, levou para o fundo. Pé canhoto, cruzou na área. Subiu o Piquerez. Tira de cabeça, a bola caiu reboteada. Vem o Anderson, tentou levar em cima da marcação. Contra-ataque armado. A defesa do Guarani está aberta. Domina pela direita. Giovanni partiu para a entrada da grande área de pé canhoto. Levantou no cruzamento. A bola passa e vai embora. Jogou o corpo, Rafael Veiga não chegou, a bola passou por ele, se perdeu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Desajeitado lá o Rafael Veiga para fazer a conclusão da jogada, o passe foi do Giovanni, a bola fechadinha, ainda não alcançou, tentou, mas não alcançou o meia do Palmeiras, a posse de bola é do Guarani. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Refresco Nativo Sabores 290 ml, 89 centavos. Oferta válida até dia 6 de março. iga.com.br. Vem o time do Palmeiras, Gabriel Menino encarou a marcação tripla em cima dele, perdeu, recupera a posse de bola o time do Guarani na intermediária, vem pela esquerda, tenta levar com enorme dificuldade, gira o corpo em cima da marcação, Bruninho perdeu, Giovanni Augusto recua, vem no campo de defesa, Lucão para Giovanni Augusto, ele balança o corpo na frente da marcação, o time do Palmeiras marca a saída de bola do time do Guarani lá na frente, sai jogando o time do Guarani pela direita. Domina lá atrás, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Alan Santos hoje está jogando no lugar do Castan. Castan tomou 4 jogos de gancho, foi expulso contra o São Bernardo. Cumpriu uma partida, está devendo 3, hoje está cumprindo a segunda. No lugar dele está jogando Alan Santos, camisa número 12. Domina o time do Palmeiras pela direita. Giovanni vem para a beirada do campo e recua. Soltando pela meia direita para Marcos Rocha. Ele retrai a bola para dentro do círculo central para Murilo, dali para Piquerez. Abriu na ponta para Dudu, lançou para Veiga. Levou para a linha de fundo, pé canhoto, cruzou na área. Chega o Anderson, afasta, tira. A bola caiu na cabeça do Bruno José. Ele recua para o Varinho, gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação, tocou na cabeça do Gênison, mas ele não consegue dominar, a bola sobra com o Piquerez, ele domina, já sai jogando lá atrás o time do Palmeiras na marca de 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vem Murilo com Piquerez, Piquerez com Murilo toca, jogou pela direita, vem para Marcos Rocha, ele pisa em cima da risca na metade do campo, abriu na ponta, vem Giovanni domina, recolhe, vai para cima da marcação, balançou o corpo, tentou a saída, fecha Bruninho na marcação, a bola escapa e sai, é arremesso lateral pela direita, vem Marcos Rocha para o Verdão da capital, autorizado, vai lançar da área, vai usar a força do braço, 18,5, primeiro tempo, lançou na área, subiu lá atrás para tirar, afasta Alan Santos, meteu para a linha lateral, é novo arremesso para o time do Palmeiras, Marcos Rocha outra vez vai lançar a bola na área, vai usar a força do braço, autorizado, levantou na área, subiu, pegou, opa, Tony! Contra o São Bernardo em Vladimir, ele fez uma dessa aí, saiu o gol do São Bernardo, agora esperto, ele soltou, mas depois
depois pegou em definitivo. E olha o contra-ataque do Guarani. Domina Richard Rios, recolheu no campo de ataque, soltou para Giovanni Augusto, para Jamerson, desceu pela lateral da grande área, pé canhoto, cruzou para a área, em cima da defesa. Vem para a bola o Anderson, toca, a bola sobrou pela esquerda, domina Bruninho, solta a bola atrás, vem pela esquerda, faz o passe Lucão para Bruninho, dali para Jamerson, na beirada do campo, ele pisa na bola, soltando por dentro para Bruninho, para o Anderson, vem pela meia esquerda, recua, chama Lucão no campo de defesa, toca o jogo lá, centralizando no campo de retaguarda para Alan Santos, na frente para o Anderson, abriu pela meia esquerda, vem para a bola Giovanni Augusto, recolhe, domina, levou na perna direita, escapou a marcação, vem trazendo a bola, recuando, a marcação estava em cima dele do Giovanni, ele toca para Lucão pela direita para Alan Santos dá um tapinha de perna direita para Richard Rios, na lateral para Bruno José, ele recua, bola para Alan Santos, vem centralizando a jogada da defesa, pela metade da zaga, toca a bola Lucão voltando pela direita para Alan Santos, trabalha, vai ajeitando para fazer o passe, toca a bola lá atrás, o time do Guarani não avança, recua, vem Ivan Alvarinho, toca ainda mais atrás, mata a opção de ataque, soltando para Lucão tenta a enfiada de jogada, tira Marcos Rocha, a bola veio no peitoral de Richard Rios, dominou, ajeitou, balançou, vai para cima da marcação, tocou na lateral, Bruno José domina, reclama Richard Rios, que foi acertada no tornozelo, uma pancada, vem Giovanni Augusto dominando e tocando para Alvarinho, olha a recuada, fica caído 10 do Guarani, o árbitro para o jogo, para o atendimento ao Giovanni Augusto Vladimir. Na verdade é o Richard Rios quem tá caído, viu, Batista? Ele foi atingido pelo Zé Rafael. O Zé Rafael acabou atingindo ali o Richard Rios, ficou caído, tá sentindo camisa 18, por isso o jogo tá parado. É tempo de análise. Opa, antes a informação. Alô, Edu Pinheiro. Lá em Itu, seu Batista, gol do Ituano, hein? Ituano 1, Santos 0. Valdemir Gomes, ou da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão 21, primeiro tempo. E o jogo até aqui, Tigrão? Partida equilibrada, muito igual. O Palmeiras é mais propositivo, mas o Guarani não abdica de jogar. Tendo a bola, ataca o lado forte do Guarani até agora é o lado direito, com o Rios e também com o Bruno José, mas falta o lateral chegar. Só que o Guarani joga sem o lateral, né? O lateral tá no banco. O lateral é o Diogo Matheus, o ala. E o Alvarinho não vai nem por decreto-lei. Então, é igual o jogo. O Palmeiras teve uma bola lá já batida na trave. Acho que o goleiro não chegaria, o Tony. Mas um jogo muito equilibrado, o Guarani organizado. E para mim, com essa anomalia, com essa dificuldade, com esse defeito tático de não ter aquela trinca importante do lado direito de Diogo Matheus, de Richard Rios e também Bruno José. E uma informação, recebi aqui a coisa de 10 minutos atrás, uma mensagem de WhatsApp de um nosso ouvinte que tem o meu contato e que está no Brinco de Ouro. Muito tensa a situação em alguns locais do estádio por conta de torcedores do Palmeiras infiltrados, ou seja, torcidas misturadas. Parabéns a todos os asnos que promovem essa aberração chamada torcida única. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vem embora o time do Guarani, entrou na área, Bruno José, pé direito, bateu, a bola vai embora, pra fora pela linha de fundo, fechou Piquerez, Bruno José descia, tinha duas opções, Gênison e Bruninho. A bola explodiu no lateral e foi embora. Escanteio para o Guarani bater, Vladimir Catarino. Mas o passe do Giovanni Augusto para o Bruno José foi lindo, hein? 3 dedos às costas da zaga do Palmeiras. Quando fechou o Bruno José, o Piquerez colocou pela linha de fundo.
escanteio. Terceiro pelo lado direito mais uma vez. Giovanni Augusto vai mandar a bola na área. Giovanni Augusto vai para a bola para fazer Jamerson. a cobrança de escanteio. Abdicou da função, deixando-a para Jamerson, que bate de esquerda. Guarani com 4 na área, 2 do rebote. Jamerson levantou direto o Everton. Tirou de soco, voltou o Ederson, pé direito, bateu, subiu, vai embora. E o Everton desabou em Vladimir. Tá caído aqui o goleiro do Palmeiras, tá reclamando aparentemente de dores ali na região torácica, né? Tá parado, tá pedindo atendimento. Dá uma esfriadinha também no time do Guarani. O árbitro pede a presença do departamento médico. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 33247500. A TGB Sistemas. Quero fazer aqui um agradecimento. O Edu Pinheiro já fez menção a respeito da matéria que saiu no Centenário Jornal Correio Popular hoje, falando da minha carreira. Muito obrigado mesmo ao Ítalo Barioni, que é o CEO, ele que comanda o Jornal Correio Popular, ao diretor Manuel Alves Filho e ao repórter Edmárcio Monteiro. Eles que fizeram uma matéria, eu fui recebido com enorme carinho na sede do Correio Popular, em Campinas. Semana passada, fica na rua 7 de setembro, em Campinas. Fui recebido lá pelo pessoal, me trataram muito bem, muito obrigado. E uma matéria de 2 páginas, inclusive com a foto na capa do jornal. Isso não tem preço, é algo espetacular. Muito obrigado mesmo, né? Está me emocionando as mensagens, muitas, inúmeras mensagens que tenho recebido. Quem tem o meu número do WhatsApp, manda pelo WhatsApp ou então pelas minhas redes sociais. Então está sendo um domingo maravilhoso. Muito obrigado a toda a equipe do Correio Popular. Parabéns pela matéria, né? Falei um monte de coisa, não é fácil condensar em 2 páginas, além das fotos maravilhosas que colocaram lá, não só da Band, da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, mas também da Rádio São Joaquim, em São Joaquim da Barra, onde comecei. Abraço, Ângelo Barioni, muito obrigado aí. Olha lá atrás, sai jogando o Bruninho. A bola vem por dentro, escapa no campo de defesa, aliás, o Giovanni Augusto. Soltando para Richard Rios, o Anderson toca lá do outro lado para o Bruno José. A bola não chegou, Piqueres. Chega, tira, toca o jogo para Dudu. Ele sai da ponta, se enfia, vem pela meia. Entregando para Zé Rafael. Toca o jogo para Piqueres. Ele recolhe, puxa para dentro. Rolando pela meia esquerda, o time do Palmeiras está inteiro neste momento no campo de ataque. Os 2 zagueiros se fecha, vem para a bola Zé Rafael e o Richard Rios vem com ele, chega, marca forte por trás, o árbitro viu a entrada, uma entrada perigosa, adverte verbalmente o Richard Rios. Richard Rios não aceitou a bronca, discutiu com a arbitragem, mas o árbitro não deu o cartão, o senhor Thiago Luiz Scarascati. E vem para a bola Giovanni. Domina para o time do Palmeiras. Já deixou a marcação do Jamerson. A bola vem para Menino. Ele bate, ele perto da direita, inverte o jogo lá pela ponta canhota para Dudu. Matou no peito, tentou o drible. Veio na pedalada, a bola explodiu na marcação. Voltou, Piquerez pegou o rebote, dominou, soltou para Zé Rafael. Para Piquerez, Alan Santos rasga e tira. Arremesso, Palmeiras tem pressa e cobra. Vem para a bola no cruzamento, levanta a bola na área, deu na defesa. Volta, sobra pela esquerda, Murilo domina, soltando para Gustavo Gomes. Ele recua para Murilo. 28 minutos, etapa primeira, placar de 0-0. Em Piquerez pela esquerda no campo de ataque, pedindo a bola. Zé Rafael não passa, prefere o recuo. Vem para Murilo. Ele domina, soltando agora sim para Piquerez. Na lateral, Dudu. Recolhe, empurra o jogo, vem por dentro, tentando passe. Rafael veio, lançamento errado. A bola vai para a linha lateral, é arremesso.
Erra muitos passes o time do Palmeiras. Iga Atacado. Produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Amaciante Super Cândida 2 litros, R$ 4,89. Oferta válida até dia 6 de março. Acesse iga.com.br. Jogo parado para hidratação. É uma exigência se o termômetro ficar mais de 10 minutos acima de 28 graus, aí o jogo tem que ser paralisado para que os caras possam tomar um gole d'água. É tempo de análise. Gleger Zorzin, 29, primeiro tempo e o jogo, placar de 0-0, Gleger. Batista, eu gosto demais do posicionamento do Guarani, né, da atitude do time, da estratégia de jogo, tá bem definido. Você vê que o Palmeiras, você acabou de dizer agora, o Palmeiras erra muito passe porque está muito bem marcado, as linhas estão bem próximas, né? Eu entendi agora, né, depois aí com quase 30 minutos, a escalação do Alvarinho é para realmente neutralizar ali o Dudu. Você vê que o Dudu praticamente não anda em campo, está sempre ali vigiado pelo Alvarinho. Isso é importante, porque é jogador de qualidade. Você vê a primeira bola, aquela bola que pegou na trave lá na batida do Rony, sobrou, deixaram o Dudu sozinho, ele vem ali numa chapa, né? Um lance foi irregular, mas um lance perigosíssimo. Então o Guarani tem que estar atento a isso. Joga muito bem o Guarani. Você vê que já teve algumas oportunidades, aquela do Gênison, né? Ele deu para trás pro Bruninho, o Bruninho não entendeu a jogada, estava na cara do gol, seria um lance importante. Aquela do Bruno José também, que bateu ali no corte do Piquerez, demorou um pouquinho, né? Toque a mais na bola, se ele finaliza um pouco antes, poderia ter sido mais feliz. Então, assim, eu gosto do Guarani, acho a postura do time correta, não se acovardar, jogar linha média em alguns momentos, linha alta, tentando. Única coisa, tomar cuidado com o contra-ataque do Palmeiras, que é fulminante, e aquele detalhezinho de ficar jogando bola curta ali, Tony, com os zagueiros. O Guarani não precisa disso. Fazer o arrozinho com feijão, porque até o momento o Guarani é melhor no jogo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, arremesso lateral, o Guarani vai cobrar com Jamerson, 31 minutos do primeiro tempo, levantamento para Gênison, ele não consegue dominar, ou até tentou o Bruninho de cabeça, a bola saiu, é arremesso, Marcos Rocha cobra para o time do Palmeiras, vem para a bola Murilo dentro do círculo central, volta a bola pela direita para Marcos Rocha, ele trabalha com a marcação e a vigilância nas proximidades do Bruninho, inverte o jogo, vem Murilo pela esquerda na lateral, entregando, tentando a passagem, vem para a bola Dudu, não tocou lá pela esquerda, preferiu o lado invertido, pela direita com Marcos Rocha, solta para Gabriel Menino, recua para Murilo, Murilo domina no corredor, entregando, vem para Zé Rafael, volta no Murilo, abriu lateralizando a jogada agora, vem rente, arrisca marginal, domina, vem para a bola, levantamento da esquerda para a direita, Dudu, do outro lado, veio para a bola, Giovani tentou o passe, errou, chegou o Anderson sujando o jogo do time do Palmeiras, insistiu o Verdão da capital, vem Marcos Rocha, retomou, tocou para Piquerez, para Dudu, lateral da grande área, dominou, ajeitou, girou o corpo em cima de um lado para o outro, pé direito, bateu! Espalma! Tony! Batida de perna direita do bico esquerdo da grande área, Dudu! Experimentou dali, voou! Trocou de braço, Tony no ar, mandou para fora pela linha de fundo, uma grande defesa. É escanteio para o time do Palmeiras bater. Autorizado, o Palmeiras cobrou um escanteio. Levanta a bola na área, deu rebote. Marcos Rocha de cabeça. Tocou pela esquerda, Veiga levantou na área. Tira lá atrás, afasta de cabeça Richard Rios. A bola sobrou, veio por dentro, tentou levar Bruno José. Falta nele. Lance para cartão amarelo. Piquerez se irrita, mas tomou cartão amarelo em Vladimir. E merecido, né? Porque foi perigoso ali o carrinho dado pelo Piquerez no meio-campo. Cometeu a falta, amarelo para o camisa 22 do Palmeiras, segundo do jogo.
Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Tony Gleger. Foi bem o Tony, né? Tava bem posicionado, tava bem colocado ali, usou o braço, fez o simples, jogou para fora, uma belíssima defesa, num belo chute do Dudu. Conceito da defesa 7,85. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias porque é tudo fácil e muito rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Giovani soltando para Jamerson pela esquerda, bateu cruzado, a bola explodiu no Giovani. E vai embora, escanteio para o Guarani, Vladimir Catarino. Cruzamento do Jamerson, acertou ali o Giovani. Pessoal do Guarani reclamou de toque de braço, o árbitro deu apenas o escanteio que o próprio Jamerson bate. Jamerson bate, cobrança de escanteio pela esquerda. Guarani vai levando os zagueiros para dentro da área. 2 homens ficam no rebote. 2 ali para fazer a cobrança de escanteio. Partiu Giovani Augusto no primeiro pau. Subiu lá atrás para tirar. Afasta de qualquer jeito, tirando a zaga do time do Palmeiras. A bola sobrou. Dominou o Anderson pela direita. Solta o jogo pela direita. Bruno José volta para o Anderson, ainda mais atrás para Alvarinho. Alvarinho plantado no círculo central. Recua para Tony. Ele está ali fora da sua área de confinamento. E espera o time do Palmeiras, o Guarani tenta atrair o Palmeiras para partir em contra-ataque. Agora vai para a bola, Giovani Augusto dominou, lançou para Bruno José, invadiu a área, pé direito, bateu e defendeu Everson. O Everton com os pés, mas o Bandeira já estava apontando a posição irregular no ataque do Guarani, Vladimir Catarino. Mas foi uma defesaça do goleiro Everton, né? Tá explicado também o porquê de ser goleiro da seleção. Cresceu mais uma vez para cima do Bruno José e defendeu com os pés. Quase o gol, mas também o lance estava parado. O impedimento do Bruno José foi marcado. O lance estava impugnado, Gleger, mas você é o especialista. Qual o grau de dificuldade dessa defesa em Gleger? Só antes de falar o grau de dificuldade, para mim esse cara tinha que ter sido o goleiro do Brasil na Copa. Esse cara, o Everton, goleiro do Palmeiras, para mim o melhor de todos. Grau de dificuldade 7,85. Domina Piquerez, levou para a linha de fundo, fecha na marcação, Richard Rios. Chegou apenas com o bafo. E o Piquerez errou, mandou para fora pela linha de fundo. Cercou, policiou Richard Rios, induzindo o adversário ao erro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras 0. 3 gols até agora em Botafogo 1, São Paulo 0, Ituano 1, Santos 0, São Bento 0, Bragantino 1, nesse momento rebaixados, Ferroviária e a Portuguesa. Um abraço ao Sargento Roque, ao seu pai Olindo Gomes e o irmão Eunir, o nosso muito obrigado. E vem dormindo o time do Guarani, partiu Richard Rios, entrou na área, virou pé canhoto, bateu, vai embora. Por cima do gol, na velocidade, Richard Rios chegou enganando a marcação e virou para perna boa. Bateu, ela subiu, é tiro de meta, Vladimir. Recebeu o cruzamento lá na direita, o Richard Rios passou pelo Zé Rafael. Poderia ter tentado até o cruzamento, né? Mas optou pelo chute desequilibrado, pegou mal na bola, ela foi por cima. Tiro de meta, o Guarani. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. Eu falei antes do início da partida que o público era inferior à minha expectativa, mas aquelas filas gigantescas que o Edu colocou aí melhoraram consideravelmente. Tobogã com grande público, aquela parte abaixo das cabines de rádio, abaixo do tobogã também, com muita gente, também nas vitalícias. O público cresceu demais com a bola rolando.
você não tem aí, nem o Gleger Batista, a visão do tobogã. Muita gente vendo o jogo. Domina o time do Palmeiras pela direita no campo de ataque. Marcos Rocha levantou na área. Gabriel Menino, a bola tocou nas costas dele. Voltou o Palmeiras ainda com a bola. Giovani abriu na ponta. Marcos Rocha errou o cruzamento. Jamerson tira. Giovani Augusto tentou passe de calcanhar. Não tá valendo. A bola saiu para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa. O Guarani queria uma falta porque veio numa carrinhada selvagem ali o Zé Rafael, mas o árbitro marcou apenas arremesso lateral. Arremesso que o Jamerson vai cobrar. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro depois do jogo aqui na Bandeirantes é super legal. E tem o oferecimento de Supermercados Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br e Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bola pela linha de fundo, saiu em escanteio para o Guarani bater. Vem para a bola Giovani Augusto na marca de 40 minutos. A torcida vem junto. Vai para lá também Jamerson. Jamerson rolou curtinho para Giovani Augusto, pé direito, cruzou na área para Lucão, tocou de cabeça, Richard Rios, bateu de primeira, mas errou. Estava livre, poderia ter dominado, chegou batendo de canhota, perna boa. Ele faz o sinal da cruz. Errou, saiu, tiro de meta, Vladimir Catarino. Pegou de canela, né, o Richard Rios. Tinha até espaço, até armou para um chute forte, mas errou na batida da bola. Por isso ela foi pela linha de fundo. Teve espaço, teve liberdade, mas errou na conclusão. Esse é o tipo de jogada que se pega é golaço. Se pega firme, né? Se pega justo. Mas se não pega, o lance é bizarro. Domina, vai para o jogo Zé Rafael, placar de 0-0, Palmeiras com a posse de bola no campo de ataque na marca de 41 do primeiro tempo. Murilo abriu na lateral, vem para a bola Piquerez, trabalha na perna direita para Veiga. Veiga meteu o pé canhoto, levantou na área, Gabriel Menino de cabeça, vai embora! Levantamento do Veiga, Gabriel Menino meteu a testa, a bola passou à esquerda de Tony, que ficou todo arrepiado em Vladimir. As costas do Lucão, lá estava o Gabriel Menino para fazer o cabeceio, mas não cabeceou em cheio na bola, para sorte do Guarani, resvalou de cabeça, ela saiu rente à trave direita do goleiro do Bugre. Oi Edu, a sua informação. Olha, empatou o São Bento, hein? Lá em Sorocaba, São Bento 1, Red Bull Bragantino também 1. Domina lá atrás, vem o time do Palmeiras, Marcos Rocha, centralizado na defesa, lançando no campo de ataque, vem para a bola, Dudu, pé direito, bateu para fora, bateu cruzado, a bola saiu, é tiro de meta para o Guarani bater, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista. Aqui, Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Palmeiras 0. Alô, alô, Edu. E seu Batista, o VAR anula o gol do São Bento. Então, São Bento 0, Bragantino 1. Os outros 2 gols lá em Ribeirão, Botafogo 1, São Paulo 0. E lá em Itu, Ituano 1, Santos 0. E a Portuguesa e a Ferroviária, nesse momento, estão sendo rebaixados para a Série A2. Vem comigo, torcedor, estamos ligados nesta mesma paixão chamada futebol. E futebol é comigo aqui na Bandeirantes, a potência do rádio esportivo do Brasil. Olha a parada no campo de defesa, falta. Batista. Falta pro time do Guarani, pois não há informação. Acharam um infiltrado aqui, rapaz, no meio da torcida. Levou mais bordoada que carne de segunda no açougue, até a polícia chegar para acalmar os ânimos. Apanhou mais do que tapete em dia de limpeza.
Domina, se manda no campo de ataque, vem o Anderson, enfiou a bola para Bruninho, Rafael vem por baixo. Aliás, Marcos Rocha veio por baixo e os torcedores gritaram querendo uma falta. O árbitro não marcou. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio ou empresa. Ligue 3324-7500. A TGB Sistemas. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Daqui a pouco o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. É já assim que a bola parar aqui no Estádio Brinco de Ouro. E na segunda-feira, amanhã, das 12 até as 13 horas, tem os donos da bola. Futebol compacto dos jogos, muito debate. Ligue a sua televisão na tela da Band. Amanhã, das 12 até as 13 horas. E o árbitro para marcar falta é lá pela esquerda. Falta para o Palmeiras, Vladimir. Oportunidade o Verdão tem de mandar a bola para a área. Vai todo mundo lá na tentativa. É o Gabriel Menino quem está se preparando para a batida. Batista. Falta para o time do Palmeiras, vem para a bola Gabriel Menino para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. 2, 4, 5, 6 do Palmeiras lá dentro da área. 2 do rebote, é no gol do placar eletrônico. Autorizado. Gabriel Menino partiu o pé direito, mandou bola cruzada ao Varinho. Prevalece, tira, mandou para fora, para a linha lateral, é arremesso para o Palmeiras. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha a situação da Portuguesa, em gol do Mirassol, Camilo, lá em Mirassol. Mirassol 1, Portuguesa 0, a Lusa tem que virar. O Ituano que vence tem que perder. E a Ferroviária empata no máximo, tem que ficar nisso, tem que empatar. Olha a situação da Lusa. Domina pela ponta direita, Giovani, com ele a marcação, Bruninho, recompondo, toma, tira, toca para Giovani Augusto, para Richard Rios, atrás para o Anderson, na entrada na grande área para Lucão, o time do Guarani sai jogando lá atrás perigosamente, Alan Santos, na lateral pela direita, o Varinho vem, recolhe, tenta o passe, solta para o Anderson, lá na frente o time do Palmeiras adianta 4 para marcar a saída de bola. E o time do Guarani desloca-se pela esquerda, se manda no campo de ataque, Giovani, rola atrás, vem para o Anderson, que está sempre por ali dando segurança, rola o jogo, tocando por dentro, vem para Giovani Augusto, domina, dá um tapa na bola, rola na lateral para o Varinho pela direita, e é o limite que ele vai, até ali a uns 5 passos além da linha da metade do campo. O Anderson domina, soltando para Giovani Augusto, abriu na ponta direita, Bruno José para Richard Rios, Giovani Augusto busca lá pela direita, solta para Richard Rios, para Bruno José, ele volta no Giovani Augusto, vem por dentro, o Anderson domina pela meia direita, rola atrás para Lucão, ele pisa na bola dentro do círculo central, o time do Guarani está esperando abrir o buraco na defesa do time do Palmeiras, com as linhas concentradas, um cinturão de marcação a partir da intermediária, o time do Palmeiras não abre, Giovani Augusto busca o jogo no campo de defesa pela meia direita, levanta na bola aberta lá pela ponta para Richard Rios, levou no peito, mas aí acabou o campo, a bola saiu para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, favorável ao time do Palmeiras. Mais 4. Oi. Mais 4, vamos a 49 nesse primeiro tempo. 49 minutos, vamos a 49, estamos com 47-30. Palmeiras no campo de defesa com Piquerez, ele recua lentamente, o time do Palmeiras vem lá atrás, dominando e passando pela direita, vem Gabriel Menino, ele rola para Marcos Rocha, bate de perna direita, levantou para Dudu de cabeça, espalma, Tony, tirou a bola, voltou, dominou, Giovani levou para o fundo, pé direito, bateu cruzado, subiu lá atrás para tirar, afasta Lucão, vai embora para fora pela linha de fundo, que defesa!
Cabeçada forte do Dudu. Tony prevalece uma vez mais. Arremesso lateral, vem Marcos Rocha para cobrar. Vai usar a força do braço. Levantou a bola na área, passou pela defesa e pelos atacantes do Palmeiras. Tony pega firme. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, defesa do Tony Gleger. Sabe o que é uma defesaça ou não? Essa aí, ó. Isso é defesaça. Belíssima defesa. Cabeçada no chão, cruzado, dificílimo. Belíssima defesa do Tony. Grau de dificuldade 8. Redondo. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Guarani 0, Palmeiras 0. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, uma super atração hoje no Correio Popular, uma reportagem linda. Quem que tá na marcação aí, hein, gente? Cabeceou aí Alvarinho, né? Cabeçada do Dudu. Foi Dudu cabeceou? Foi Dudu, né? Olha lá, tem o lançamento. Quem tá? Dudu. Bruno José, não, Alvarinho, Dudu. né? Quem que tá lá, Tigrão? Dudu. Oi? Se o Alvarino entrou para neutralizar o Dudu, os dois grandes momentos do Palmeiras foram com o Dudu, duas grandes defesas do goleiro Tony. Então, né, não sei se a estratégia tá dando certo, né? Só para não deixar passar batido. Olha, Tigrão, saiu uns gols aqui, falar pra você ficar perdido aqui. De repente sai bastante gol aqui. Empatou, hein? Oi? A Luz empatou, hein? A Portuguesa empatou lá com o Richard, tá 1-1, Mirassol e Portuguesa 1-1, mesmo assim a Luz está sendo rebaixada, mas o Ituano faz o segundo, hein? Ituano 2, Santos 0, gol do Bragantino lá em Sorocaba. São Bento 0, Bragantino 2. Deixa eu ver, Ribeirão Preto, olha, e o Água Santa vai ficar com o primeiro lugar no grupo do São Paulo. Em primeiro Água Santa, segundo São Paulo, vai vendo. Botafogo 1, São Paulo 0. Deixa eu ver o que mais, Ferroviária Inter tá 0-0. Deixa eu ver aqui, São Bernardo e Água Santa 0-0, tá? Olha, é o seguinte, do jeitinho que estão as coisas, fica assim, ó. Bragantino vai pegar o Botafogo de Ribeirão, o jogo é em Bragança. Partida única, Água Santa e São Paulo. O mando é do Água Santa. Vai vendo. Rogério Ceni vai ter que ir lá em Diadema? Então, mas pra saber se a federação deixa o jogo sem Diadema, né? Mas, por enquanto vai dando Diadema, hein? Entra o bastidor, né? Vai vender pra Brasília, vai pro Mané Garrincha. Sabe como é que é? Manda lá pra Pelotas. Né? O Corinthians tá pegando o Ituano, o mando do Corinthians. E o São Bernardo tá ficando com o primeiro lugar, hein? São Bernardo e Palmeiras, mando aqui por enquanto, o mando é do São Bernardo. Vamos lá, Jorginho, vamos comentar 0-0. Vamos lá. Vamos fazer maracutaia, Edu. Não. Vamos ver. Essas coisas aí de final de campeonato, né? Bom, o Tony, duas grandes defesas, boas defesas, e o Guarani com algumas estocadas interessantes aí, mais posse de bola do Guarani, 0-0, Zorzinho. Gostei do Guarani, gostei da estratégia, a marcação ali em cima do Dudu, você vê, primeiro vacilo que deu ali, ele foi na cara do gol ali, o Tony fez uma grande defesa, mas a entrada do Alvarinho realmente vem para tentar neutralizar essa jogada do Palmeiras. E o Guarani conseguiu sim segurar o Palmeiras no primeiro tempo, criando algumas oportunidades, criando chances de gol. Faltou um pouquinho mais de tranquilidade, você vê aquele lance do Gênison, poxa vida, ele estava na cara do gol, poderia até ter batido, mas ele fez o correto. Porque ele percebe o Bruninho lá do outro lado, entrando sozinho, né? O Bruninho ia na cara do gol. O problema é que o Bruninho apavorou demais, acelerou demais, né? Se ele espera a definição, creio eu que ele pensou, o Gênesis vai bater no gol, vou ali para um rebote. Eu acho que ele pensou isso. Porque se ele faz a leitura, ele espera um pouco mais, ele ia pegar de frente pro lance. Ele e o Everton, ou ele e o gol, porque o Everton já estava fechando ali a batida do Gênesis. Então, o Guarani teve essa oportunidade. Teve aquela do Richard Rios também que bateu errado, que pegou mal na bola. Teve aquela duas com o Bruno José. Uma ele chutou, foi travado, e a outra ele poderia ter batido um pouco antes, né? Quis dar um toquinho a mais, mas eu gostei do Guarani. Acho que o Guarani está bem posicionado. O Guarani neutraliza ali, você pode ver, o Rafael Veiga, que é o craque do time, está muito bem marcado, muito bem vigiado. O que o Guarani tem que estar atento é num lance como esse aí, numa bola que vai na linha de fundo, um cruzamento,
E aí ficou olhando a bola, né? Deixa o jogador sozinho, pô. Dudu tem 1,60 m, conseguiu cabecear uma bola. Então tem que estar atento a esses detalhes. Pequenos detalhes. A bola parada, que o Veiga é muito bom na bola parada, o Menino é muito bom. Então tem que estar atento a esses detalhes do Guarani. Detalhezinhos pequenos, que pode deixar aí um jogador do Palmeiras em condições de fazer o gol. Então, bom posicionamento, boa atitude do Guarani. Eu dizia isso no meu comentário inicial. Lá no Concentração também, né? Não queria ver um Guarani acovardado esperando, né? Só linha baixa, tentando explorar o contra-ataque, e não foi isso que nós vimos. Foi um Guarani partindo para cima, com coragem, encarando de igual para igual, né? Tentando ser melhor ali, todo mundo no seu setor, cada um no seu setor, tentando se sobressair sobre o adversário. Acho que esse é o primeiro passo para você estar mais próximo de uma vitória como num jogo como esse. Você está enfrentando a melhor equipe da competição, que é o Palmeiras. Então, superioridade, né? Tentando povoar mais os espaços ali, não dá espaço para o time do Palmeiras, time agrupado, bem posicionado, a primeira linha muito bem, né? Correta ali em alguns momentos. Tem que ficar atento também àquela saidinha de bola com o Tony. Ele não precisa disso, pô. Um jogo como esse aí não precisa. Aquela saidinha curta. Pra que isso, cara? Dá um pouquinho mais de amplitude. Fala pro Alvarinho abrir com uma espécie de terceiro zagueiro. Traz o outro zagueiro aberto. Dá uma amplitude com os laterais. Vem ali o Lucão por dentro ali. E aí você tem uma opção, uma alternativa de bola longa. Então não precisa. Não precisa correr riscos. Jogos como esse, se você não vacilar, você consegue seu objetivo. Agora, se você ficar dando sopa pro azar, joguinho curto, você vê a primeira bola do jogo, primeiro lance de perigo do Palmeiras foi um erro de saída de bola, que o Vladimir Catarino diz, pô, o Guarani errou a saída, errou mesmo. Por quê? Porque não precisa disso. Aproxima um pouco mais, dá um pouco mais de amplitude, joga no campo do adversário, para você tentar ficar quanto mais longe do erro, você consegue se aproximar mais da vitória num jogo como esse. Então eu gostei, Edu, gostei do posicionamento, repito, gostei da atitude do Guarani, gostei de um time que está encarando, está indo com personalidade, e o Guarani fez para mim, na minha opinião, um bom primeiro tempo, Edu Pinheiro. Ó, é o seguinte, vamos lá então, atualizando o placar aqui, Botafogo 1, São Paulo 0, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Ituano 2, Santos 0, Mirassol 1, Portuguesa 1, São Bento 0, Red Bull Bragantino 2 e São Bernardo 0, Água Santa 0, intervalo no Brinco, Guarani e Palmeiras 0-0, ó, é o seguinte, hein, tá ficando assim, ó, quartas de final, partida única. O Bragantino tá pegando o Botafogo, o mando do Bragantino. Água Santa pega o São Paulo, o mando é do Água Santa. Corinthians pega o Ituano, o mando é do Corinthians. E São Bernardo e Palmeiras, ó, tá tudo empatado, mas nos critérios tá dando São Bernardo, hein? São Bernardo e Palmeiras, o mando por enquanto é do São Bernardo. Estão sendo rebaixados Ferroviária e a Portuguesa. E já o Tigrão vai falar. 0-0 intervalo. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Olha lá, vamos ver o lance 1, atenção, em 23 minutos, Marquinhos, jogada do Giovanni Augusto, de 3 dedos para o Bruno José, oi Batistão. Dobrou pela esquerda, dominou, veio pela esquerda, Piquerez, bateu, vai pra bola, pé direito, bateu, vem Rony, pé direito, bateu no pé da trave, a bola voltou para o lado do Rony, vai embora, pra fora pela linha de fundo, a bola explodiu na trave. Pouco. Vamos ver o lance 2 aí, vamos ver o que o Gil Kleber apresentou no lance 2. Vamos lá, atenção, elemento surpresa, lance 2. Vem embora o time do Guarani, entrou na área, Bruno José, pé direito, bateu, a bola vai embora. Pra fora pela linha de fundo, fechou Piquerez, Bruno José descia, tinha duas opções, Gênison e Bruninho.
A bola explodiu no lateral e foi embora. Escanteio. Esse sim é o lance que o Giovanni Augusto dá 3 vezes por José, mas o Piquerez pimba pra escanteio e trava, né? Vamos ler o próximo lance. Vamos lá, elemento surpresa, lance 3. Vai pra lá também Jamerson. Jamerson rolou curtinho pra Giovanni Augusto, pé direito, cruzou na área pra Lucão, tocou de cabeça, Richard Rios bateu de primeira, mas errou. Tava livre, poderia ter dominado, chegou batendo de canhota, perna boa. E o lance 4, hein? Elemento surpresa, lance 4 foi assim, ó o Batistão, ó, vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí. Ele rola pra Marcos Rocha, bate de perna direita, levantou pra Dudu de cabeça, espalma, Tony, tirou a bola, voltou, dominou, Giovanni levou pro fundo, pé direito, bateu cruzado, subiu lá atrás pra tirar, afasta Lucão, vai embora pra fora pela linha de fundo, que defesa, cabeçada forte do Dudu, Tony prevalece uma vez mais. Muito bem, 0-0, essa defesa do Tony, a 45, cabeçada do Dudu. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo em 0-0. Valdemir Gomes. Jogo bom, jogo tático, jogo onde os dois treinadores estudaram muito os seus respectivos adversários. Eu acho que eu não consigo ver vantagem nem para o Palmeiras nem para o Guarani. Eu acho que se tivéssemos aí um empate, por exemplo, de 1-1, o marcador seria mais real do que esse 0-0 pelas oportunidades criadas. O Palmeiras teve 2 grandes chances, 3 na verdade, um chute na trave e depois 2 lances do Dudu, uma que ele traz por dentro, onde o Bruno José, que está fazendo muito bem a recomposição, mas nesse lance ele dormiu. Ele e o Alvarinho quase que pediram autógrafo pro Dudu. Ficou um olhando pro outro. O Dudu tirou da ponta, veio pra meia, aquele negócio dele de jogar do lado esquerdo, né? Ele é destro e joga do lado esquerdo. O Giovanni é canhoto e joga do lado direito. É uma estratégia de trazer a bola por dentro, abrir o ângulo de batida. E foi isso que o Dudu fez, bateu de direita, que é a boa. Como a boa também do Richard Rios é a direita. Ele pegou aquela bola aí que você reprisou agora de canhota e deu uma mascada, que o pé bom dele é o direito. O Dudu tem o direito bom também, trouxe por dentro. E aí eu não entendi, eu fiquei olhando, falei, nossa, o que os caras fizeram aí? Porque estava próximo, aí o Dudu tirou um pouquinho da marcação de 2, do Alvarinho e do Bruno José, que tinha voltado para recompor. E eles não foram mais, desistiram do lance. Aí o Dudu sentou a borracha, uma bomba, foi muito bem o Tony, trocou de mão e botou para escanteio. E depois a cabeçada do Dudu, importantíssima defesa também. O Gleger, que tá chato pra caramba pra dar defesaça, acabou dando 8 aí. Tem um aleluia aí ou não? Se tiver aleluia, solta aleluia aí. Que o Gleger hoje viu uma defesaça. 1, 2, acho que foi fazer xixi, né? Daqui a pouco ele acha. Seguinte, cara, o Gleger deu defesaça, porque o Dudu apareceu baixinho, sozinho e cabeceou. Em compensação, do lado oposto, o Guarani também teve uma oportunidade com o Gênison. Ô, senhor Gênison, o senhor é 9, cara. O senhor é o cara que tem a camisa do gol. Não pode aparecer cara a cara com o goleiro e rolar para trás. Enfia a porrada. Mete para dentro. Se bater no peito do goleiro, a sua parte o senhor fez. Agora, o senhor atravessa a bola e aí o jogador que recebe já está marcado. Era o Bruninho. A bola foi longa. Pô, tem que bater. Apareceu cara a cara, senta a borracha. E teve, né, uma outra do Bruno José, que ele estava fazendo o gol e ele foi calçado pelo Piquerez, mas no momento exato, eu acho até que o Everton não chegaria nessa bola, que o Bruno José chutou para bater, e uma recuperação extraordinária do Piquerez. Extraordinária. E a bola explodiu no Piquerez. Então eu estou pensando aqui, alguns lances, 3 do Palmeiras, 2 ou 3 do Guarani, num jogo equilibrado, um jogo tático. Gostei sim do comportamento do Guarani, gostei sim da aproximação das linhas, o time está jogando compacto, o time não está dando espaço para o Palmeiras,
e em 2 ou 3 oportunidades em que ele deu esse espaço, poderia ter tomado o gol, mas gostei do comportamento. Acho que o empate é justo no primeiro tempo, ele é correto, não em 0-0. Eu, pessoalmente, acho que poderíamos ter pelo menos um gol para cada lado pelas oportunidades criadas. O Palmeiras, claro que não vai querer ficar na segunda colocação, não ter, até pelo elenco que tem, não ter a melhor campanha. Eu tô vendo ali o Diabinho é o Hendrick, é o Diabinho. Agora parece que vai entrar, tá na beirada do campo, vai entrar. Camisa 16, o Catarino já informa, eu já vi quem vai sair, mas o Catarino Giovani já confirma. E aí, vai ter correria, né? Vai ter mais velocidade. Faz tempo que o Hendrick não vai na rede, tá até espumando, tá babando de vontade. E o jogo tá totalmente em aberto, mas foi uma partida de bom nível técnico e de um comportamento de muita personalidade, de muita organização tática da equipe bugrina no 0-0 até agora, do Brinco quentíssimo. Tá muito calor e agora também no segundo tempo o preparo físico pode fazer a diferença a favor daquela equipe que estiver com um melhor condicionamento. Meu caríssimo Carlos Batista. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, dentro do intervalo inteligente, com o comando de Edu Pinheiro e que também teve análise do Gleger Zorzin. Vai começar o segundo tempo, vamos lá, Vladimir Catarino, a informação no Palmeiras. No Palmeiras, saiu Giovani com a 17 para a entrada do Hendrick 16. Hendrick 16 no lugar do Giovani. Alguma alteração no Guarani, Vladimir? Saiu Bruno José, 17, entrou Rafael. Rafael, 26, entrou no lugar do Bruno José. Rafael entrando no lugar do Bruno José. Esta alteração no Guarani. E no Palmeiras, a saída do Giovani, garoto, 19 anos, explodiu na Copa São Paulo. Entrou outro mais garoto ainda, Hendrick. Hendrick, se não me engano, tem 17 anos. Né? Nem sei se ele já fez 17. 16 anos. Tudo pronto, vai começar o segundo tempo. A saída de bola pertence ao time do Guarani, já que no primeiro tempo quem saiu jogando foi o time do Palmeiras. Genison está ali no círculo central para dar o pontapé inicial. Tigrão falou que está muito calor no Brinco. Realmente o calor é muito forte, mas muito forte. Sol terrível. E aqui estou escorando esse sol no peito, que é a cabine aqui do Estádio Brinco de Ouro, né? O sol vem de frente. E olha, aquele cara que construiu aquele prédio ali, ó, próximo do Estádio Brinco de Ouro, ele podia ter feito um prédio maior, né? Porque aí daria para esconder o sol. Então o sol vai se esconder daqui mais ou menos uns 40 minutos. Enquanto isso, vou segurando no peito esse sol. Pois não, Gleger? Ô Batista, não, só para dizer, né? Você sabe que o Tigrão, ele gosta de um solzinho nas costas, né? Sim, e quando ele vai tomar um sol ali, ele adora um solzinho nas costas. E aqui é o seguinte, olha, tinha Você, Gleger, janelas basculantes aqui no Estádio Brinco de Ouro. Você aí o Marcelo Mengoni, né, quando ele foi presidente do Guarani, ele trocou por esquadrias metálicas. Claro que ele tinha ótima intenção, esquadria metálica, bonitona, com vidro. Só que na prática a coisa não funcionou, porque a esquadria, ela basculava. Então, nesse momento, dava para proteger aqui os radialistas com relação ao sol. E o Gleger gostava de jogar com chuva. Só terminar de falar, ô Tigrão, senão dois ficam falando, aí não dá para saber o que está sendo falado. Então o vidro basculante, ele vai para lá, vem para cá e até nem serve para realmente segurar alguma coisa, tanto é que esses vidros foram retirados aqui da cabine, porque efetivamente acabava atrapalhando aqui a visão do narrador que fica na cabine e também do comentarista.
Tudo pronto, vai rolar a bola, apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani. Começa a etapa final, Murilo domina para o time do Palmeiras. Bate rasteirinho lá pela direita. Vem pra bola tentando a passagem o time do Palmeiras. Guarani recua. Piquerez toca na bola, soltando pela esquerda para Rony. Rony vem para dentro do campo, acompanhado de perto pelo Alvarinho. Marca até o fim, até o Rony soltar a bola. Solta a bola, o time do Palmeiras vem pela direita, Marcos Rocha, a bola recuada, vem para o campo de retaguarda para Gustavo Gomes, tá ali para Murilo, virando pela meia esquerda, tenta levar do campo de ataque, Veiga na lateral para Piquerez, a bola recuada para Murilo, Murilo toca na direita, se manda no campo de ataque, vem Marcos Rocha, bate rasteirinho, escapa pela direita, Dudu traz para frente, mas não aprofunda, prefere o toque recuado, escapa o time do Palmeiras, com o Murilo e toca completamente equivocado. O Rony reclamou, dizendo que foi tocado, queria uma falta, tá estribuchando, tá parecendo uma cobra mal matada, vira pra cá, vira pra lá e o árbitro vai pra lá pra ver o que aconteceu, mas não marcou a falta. E aí, Tigrão, uma alteração no time do Guarani, saiu Bruno José, entrou o Rafael, o que você achou? Não gostei. O Bruno José foi muito bem no primeiro tempo, teve um vacilo só de recomposição, no demais foi muito bem, jogador que está num momento espetacular, teve talvez a melhor chance do Guarani no primeiro tempo, onde o Piquerez salvou o Palmeiras. Eu não teria feito essa alteração, apesar de eu gostar muito do Rafael, que é prata da casa. E o Gleger falou negócio de sol aí comigo, ele quando atleta profissional gostava de chuva. Ele gostava quando tinha uma chuvinha nas costas. Só um minutinho, Tigrão. Domina o time do Guarani. Richard Rios partiu pé direito, uma bomba. Deu na defesa, voltou. Trabalhou pé direito. Giovanni Augusto bateu. Everton. Batida na intermediária. Giovanni Augusto, pé direito, canto baixo direito. Everton. Se esticou inteiro, foi pra lá, pegou e não soltou o Vladimir Catarino. Duas tentativas do ataque do Guarani. Primeiro com o Richard Rios, bateu em cima da defesa, no rebote Giovanni Augusto. Bateu com força, mas estava bem colocado o goleiro Everton e ficou com a bola. Começa quente o jogo. Domina o time do Palmeiras no segundo tempo. Vem Rony. Rolou, tocou no fundo. Passe errado. Chega lá atrás o time do Guarani para afastar. Gleger, Zorzinho. Alteração no Guarani. O que você achou, Gleger? Bom, primeiro dizer que eu não faria essa substituição. Agora, provavelmente, porque o Moisés não tá rasgando nota de 100, né, cara? Bruno José foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. Provavelmente o Bruno José deve ter sentido alguma coisa, ou um mal-estar, ou alguma contusão, algum desconforto, que não é possível ter tirado. Eu também não teria tirado, não. É isso aí, saiu o Bruno José e entrou o Rafael. Domina, vem pra bola, Rafael, tentando a passagem, Zé Rafael do time do Palmeiras, recua dentro do círculo central, Gustavo Gomes abriu na lateral pela direita, embora dominando o time do Palmeiras, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador, lançamento por dentro, veio lá atrás Alan Santos para afastar, a bola sobrou, reboteada pela direita, o time do Palmeiras. Reclamou, o árbitro parou, marcou falta do Alvarinho em cima do Dudu. A falta é lá pela direita para o Verdão da capital, Vladimir. O Palmeiras é muito bom na bola parada, né? E tem oportunidade. Rafael Veiga tá por ali, o próprio Hendrick, também o Gabriel Menino. Orienta a formação da sua barreira o goleiro Tony.
é lá do lado direito do ataque, né? Mais pendendo para a direita. Oportunidade de cobrança, vem o Palmeiras, Batista. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 3 são os candidatos para a partida dessa falta. 2 homens do Guarani estão na barreira. Vamos ver quem é que vem. Um dos 3 é o Gabriel Menino. Estamos com 5 minutos passados da etapa final. Outro é o Veiga. Vamos ver quem é que vai bater. Momento de expectativa. Parte o pé canhoto, uma bomba. Vai embora por cima do gol. Passou, saiu, foi embora em tiro de meta para o Guarani bater. 2 os candidatos, mas o Veiga é quem enfiou o pé canhoto. A bola subiu, saiu. Tiro de meta para o Guarani, Vladimir. A opção foi a letra A, Rafael Veiga, né? Que é o grande batedor das bolas paradas da equipe do Palmeiras. Bateu com força, mas por cima o Tony apenas subiu para acompanhar. Tiro de meta, posse de bola do Guarani. Sai jogando o time do Guarani lá atrás, jogando perigosamente. Adianta as fileiras, o time do Palmeiras para marcar lá na frente. Tem Richard Rios, tenta perfurar a marcação, vai para o solo. O árbitro parou, marcou falta para o time campineiro. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 3324-7500. 3324-7500. A TGB Sistemas. Alvarinho sai para o jogo pela direita, vem até a metade do campo e rola para Giovanni Augusto. Abriu, lateralizando, jogou pela direita. Richard Rios dominou, deu um tapa na bola. Contra a marcação do Piquerez, toca no lateral do Palmeiras e vai para fora. Arremesso lateral, cobra Alvarinho para Rafael. Para Alvarinho por dentro, para Richard Rios. Ele recua pela direita para Alan Santos. Apenas um homem lá atrás, o Guarani faz no campo de ataque a ocupação militar. Domina Alvarinho, rolou para Richard Rios, para Alvarinho, tentou Rios de novo. A bola não passou, ficou presa na marcação. Lá atrás, domina Gabriel Menino. Ele recua na zaga, vem Gustavo Gomes para fazer o passe lateral pela direita. Marcos Rocha sai dominando. Ele solta o jogo pela esquerda no campo de defesa. Trabalha Murilo. Rola rasteirinho para Piquerez. Dá um tapa de perna canhota. Tapa longo, muito longo. A bola foi para fora. Desconsolado, Rony ficou só observando. A bola saiu pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani. E atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo para todos os dias. Sardinha Gomes da Costa, 125 gramas, R$4,49. Oferta até 6 de março. Acesse iga.com.br. E atenção, torcedor, o microfone Bandeirantes aqui no brinco, marcando tempo de jogo. 8:30, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, aqui Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras 0, Edu. Segue em Ribeirão Preto, Botafogo 1, São Paulo 0, segue na Itu, Ituano 2, Santos 0, e atenção, hein? Virou a Portuguesa em Mirassol, gol da Portuguesa, Mirassol 1, Portuguesa 2, e nesse momento sobe a Portuguesa, estão sendo rebaixados São Bento e Ferroviária. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vladimir Catarino, o que foi ali? Aquele bafafá, acabou saindo um cartão ali, hein, Vladimir? Houve um desencontro entre o Zé Rafael e o jogador Richard Rios, né? Primeiro reclamação, o árbitro deu uma bronca no Zé Rafael. O Zé Rafael continuou reclamando e por isso recebeu cartão amarelo. Anote aí, Zé Rafael, camisa 8 do Palmeiras, amarelado. Agora o Guarani tem uma falta, rente à linha lateral, Batista. E o árbitro recebeu homenagem da torcida bugrina, o senhor Thiago Luiz Scarascati.
Falta pela direita, o time do Guarani vem para a batida. Tá sentindo o Richard Rios. Está de cócoras neste momento ali, né? Parece que é uma dor, mais ou menos, à altura da costela. Ou é alguma coisa na boca. Vi ele passando a mão na boca e passando também a mão na costela. Falta pela direita, vem para a bola Giovanni Augusto, o homem das bolas paradas do Guarani. Guarani adianta as suas fileiras, coloca a zagueirada na área. Giovanni Augusto, pé direito, cruzou na área. Tocou de cabeça Lucão lá pela esquerda. A bola foi para a linha lateral. É arremesso favorável ao time do Palmeiras. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Detalhe no ar. Recebo agora aqui uma informação que Bruno José, dentro daquilo que a gente falava, não era para ter saído, sentiu um problema na perna. Domina pela direita, Richard Rios engana a marcação, tenta levar em cima do Zé Rafael. Bateu lá pela direita, vem pra bola Rafael do Guarani atrás para o Varinho, para Rafael, para Richard Rios. Rolou no fundo, Rafael partiu em cima do Piquerez, dominou, tentou levar a Piquerez. Chegou, dominou e aí prevaleceu a experiência em cima do garoto da base do Guarani. E o Rafael cometeu a falta. E vai mudar o time do Palmeiras, hein, Vladimir? Exato, a segunda alteração no time do Palmeiras, está saindo o Zé Rafael. O amarelado Zé Rafael está saindo com a 8 para a entrada do camisa 30, Jailson. Jailson com a 30 entra no lugar do Zé Rafael. Zé Rafael está indo embora e entrando 30, Jailson. No time do Palmeiras, mais uma alteração. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 3324-7500. A TGB Sistemas. Jailson toca na bola, jogando dentro do círculo central. Veio para a bola para tentar dominar o time do Guarani. Houve uma falta. O árbitro deu vantagem, mas a vantagem não se completou, né? Então esse é o problema da vantagem. Uma falta, se o Guarani tem a bola parada, a falta foi no Giovanni Augusto, poderia elaborar alguma jogada um pouco mais consistente. E vem o Palmeiras, Dudu, passou pela marcação, tentou o passe, Richard Rios chega para tirar. E vem no contra-ataque o time do Guarani, Giovanni Augusto usou o calcanhar, tocou para Jamerson, lá pela esquerda, meteu o pé canhoto, cruzou na área para ninguém. Para ninguém do Guarani, o Bugre tinha 3 na entrada da área e o Jamerson cruzou lá na linha de fundo. Reclamou dizendo que foi tocado pelo lateral Marcos Rocha, mas o árbitro nem tchum. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 13 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro, conferindo o placar. Guarani 0, Palmeiras 0. Ó, onde tem gol tá assim, ó, é Botafogo 1, São Paulo 0, Ituano 2, Santos 0, Santos vai ficando de fora, Mirassol 1, Portuguesa de Virada 2, São Bento 0, Bragantino 2, os demais 0-0, são rebaixados nesse momento São Bento e Ferroviária. Futebol é com a Bandeirantes. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí pra nós, dê um joinha, dê um pé do galo, meta o dedo no joinha, dê um like aí pra nós. Que bom tê-lo conosco aqui na transmissão com imagens aqui da cabine da Rádio Bandeirantes, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dê um like aí pra nós, vai. Dê um like, dê um joinha pra gente.
Guarani sai jogando no campo de defesa, vem Alvarinho. Ele domina, vem pra bola no campo de ataque, rolou o rasteirinho para Richard Rios. Elabora com capricho a jogada, tocando para Giovanni Augusto. Se manda no campo de ataque pela meia esquerda, prende, faz o lançamento no corredor para Richard Rios. Invadiu, foi para a entrada na área, desarmado por Piquerez. A bola voltou. De Rios dominou, levou pro fundo, passou pelo Piquerez, pé direito, cruzou para trás em cima da marcação. Não apareceu o Gênison, ficou esperando a bola chegar, desarmado, lá atrás sai jogando Veiga, Rafael Veiga recua, vem na bola, domina do campo de defesa, o time do Palmeiras, trabalha Piquerez por dentro para Murilo, vira o jogo lá pela direita, vem pra bola Marcos Rocha, ultrapassa a linha na metade do campo, erra o passe, Jamerson tira, a bola sobra no campo de defesa, vem pro contra-ataque o time do Guarani com o Anderson, recua, e toca lá atrás, vai começar tudo de novo com o goleiro Tony. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo, preço baixo todos os dias. Azeitonas verdes Tose com caroço, 500 gramas, 11,98. Oferta válida até 6 de março, segunda-feira, amanhã. Acesse iga.com.br. Cãibra. Oi, pois não, Gleger, fala Tony, que eu te escuto. Não, o Tony, o Vladimir provavelmente ia trazer essa informação, o Tony tá com cãibra, cara. Dificilmente eu vejo o goleiro ter cãibras, né? Eu acho que é mais o aspecto emocional, isso faz muita diferença também, né? Mas goleiro com cãibra, e assim, não tá tão movimentado o jogo assim, né? Fez boas defesas, tá o Tony, mas essa daí, essa foi boa, hein? Há muito tempo que eu não vi um goleiro com cãibras. E qual o número do Tony, hein, Gleger? 22. 22. 25. O nome da camisa é 25, 24. hein? 25, Gleger. 25 eu anotei errado aqui, me desculpa. Acertou na terceira, tá valendo. E qual era o número da sua camisa quando você jogava em Gleger? 1. Domina, vem pela direita, lança no campo de ataque, o time do Palmeiras tenta carregar em cima da marcação, escapou, dominou, Veiga, pé canhoto, bateu, defendeu o Tony, Rafael Veiga saiu da marcação, virou para perna canhota, bola rasteira, ia entrando no cantinho, Tony foi para lá, pegou em definitivo, Tony. Mais uma defesa, Vladimir Catarino. Jogada do Rafael Veiga e tinha muita gente na frente do Tony. O Rafael bateu no cantinho, foi buscar o goleiro do Guarani, segurou firme e ficou com ela. E vem dominando Marcos Rocha, solta o jogo para Veiga. Ele levanta, aperta a canhota lá pela ponta direita. Dudu matou, parou, lançou para Gabriel Menino na área. Ele foi desarmado, mas a bola voltou para ele, tocou para o Piquerez na entrada da área. Recua, vem para Jailson, soltando para Gabriel Menino, que domina pela intermediária na lateral, entregando para Rafael Rocha, faz o lançamento na área, vem para a bola, dominou Rony, pé direito na área, bateu, foi embora pra fora, pela linha de fundo, sai em tiro de meta pro Guarani bater o Vladimir. O Rony sempre aparece como elemento surpresa, né? Atrás da zaga. Dessa vez ele conseguiu fazer o domínio, passou pela marcação e bateu com muita força, mas sem direção nenhuma, bola muito alta, apenas tiro de meta pro Bruggen. E quando você era reserva em Gleger, qual era o seu número? 12. É o famoso número raiz, né? Goleiro sempre 1 e o reserva sempre o 12. Aí depois começaram a inventar esses números aí. Quero pedir desculpa ao ouvinte da Bandeirantes, porque nas minhas anotações aqui eu coloquei 22 o Tony. Mas o goleiro Tony é 25. E fez uma grande defesa, viu, Batista? Grau de dificuldade 7,75. E você, Batista? No banco lá no Torneio da Cana, qual era o seu número? O meu número era 12. Pensei que 12? Fosse o dobro disso. Eu pensei 12? Que fosse 12 vezes 2. Mas 12 era goleiro reserva, pô. Sim, mas nunca acontece ficou nem no banco, Greg. Eu acho que o seu número era... reserva raiz é 13. O número ele pensou, 13. Pensou.
E deu o número do goleiro. Quando jogava lá em Valinhos, o número dele era o 24. Não, meu número sempre foi 69. Bola parada pela esquerda, é falta pro time do Palmeiras. Gabriel Menino vai cobrar, é no gol dos portões de entrada no Brinco. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás. Tira, afasta a retaguarda do Guarani. A bola sobrou com o Rafael. Ele tentou levar, perdeu. Rony meteu o pé direito, levantou na área. O toque vai fazer. Rafael Veiga bateu, vai embora. Veiga enfiou o pé canhoto. A bola passou lambendo o poste, foi embora. Lançamento na área. Gustavo Gomes ajeitou de cabeça. E o Veiga perdeu o gol. Bateu cruzado, a bola raspou o poste, saiu pela linha de fundo. Em tiro de meta para o Guarani bater, o Vladimir. Perdeu um gol daqueles chamados imperdíveis, né? Porque quando o cruzamento foi feito, o Gustavo Gomes tocou de cabeça. O Veiga surgiu às costas do Alan Santos e teve total liberdade para bater. Chutou forte. O goleiro Tony sequer viu a cor da bola, mas ela saiu do outro lado pela linha de fundo. Passou muito perto o Palmeiras de abrir o placar. Domina a bola o time do Palmeiras, vem pro campo de ataque, placar de 0-0, Jailson recua, vem pro círculo central, vai começar de novo lá atrás o jogo do time do Palmeiras, 21 minutos da etapa final, vem Marcos Rocha, dominou, rolou, vem pra dentro do círculo central, escapa Gabriel Menino no corredor, faz o passe lateral pela esquerda para Jailson, ele devolve a bola pra dentro do círculo central para Gustavo Gomes, vem pela meia direita, Rafael Veiga para fazer passe na lateral pela direita. Vai para a bola Marcos Rocha com Dudu. Voltou Marcos Rocha. Ficou na roda. O Guarani tomou. Vem Gênison no contra-ataque. Perdeu a bola. Guarani não valoriza. Gabriel Menino. Domina, solta o jogo pela esquerda no campo de ataque. Jailson faz o passe para Piquerez. Sai da ponta. Vem pela meia. Recuando para Gabriel Menino. Pela meia. Marcos Rocha. Abriu na ponta para Dudu. Pé direito. Cruzou na área. De cabeça. Afasta. Tira lá atrás. Afasta o Anderson. A bola caiu com o time do Palmeiras. Outra vez. Domina dentro do círculo central. Gustavo Gomes empurra para Marcos Rocha. O lateral levanta. Na área para Rony, dominou, rolou, não tá valendo impedido. Subiu a bandeira marcando impedimento. Quando dominou a bola ali, o Rony levantou o seu instrumento de trabalho. A bandeira número 1, a senhorita Fabrini Bevilacqua Costa, impugnando o lance de ataque do Palmeiras. E o nosso goleiro, isso quando eu jogava lá, eu era o segundo melhor lateral direito, reserva do torneio da Cana. Ele tinha ele usava pé de coelho. Ele tinha um medo enorme assim de azar, esses negócios, entendeu? E aí ele usava o número 13. Então entendi. ele pediu para usar o número 13. Então o goleiro era tá 13 e o lateral era 12. Então por isso que o meu número era número 12, porque ele tinha muita superstição. Tá justificado. Ô Greg, fala, Tigrão. Sabe qual que era o apelido do goleiro titular do time do Batista? Não. Maneta. A informação na Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro, diz aí, Edu. Meu amigo Batistão, ó, empatou o São Paulo lá em Ribeirão Preto, Luan, hein? Botafogo 1, São Paulo 1, terceiro gol do Ituano. Ituano 3, Santos 0. Olha, estão sendo rebaixados, deixa eu ver aqui, São Bento e Ferroviária, nesse momento, estão sendo rebaixados. A Portuguesa virou lá em Mirassol 2-1, a Portuguesa escapa nesse momento. 23 minutos passados da etapa final. Estamos ultrapassando a metade do segundo tempo. E aí, Tigrão, segundo tempo, quem está melhor até aqui 0-0? Palmeiras melhor e o Guarani joga com 10. Ele pode até fazer o gol da vitória daqui a pouco. Eu não gosto de criticar centroavante. Mas o Gênison tá de brincadeira, né? Intensidade 0. Eu colocaria o Neilton aí urgente. Não sei o que o Moisés está esperando. E o Palmeiras aluga meio campo. Empurra lá o Guarani. Vem Guarani. Rafael dominou, arrancou. Vai pro solo. A torcida vai ao desespero. Queria falta, o árbitro Thiago Luiz Scarascati não marcou, concluindo o Tigrão.
Foi nada. Nada. Ele se jogou, perdeu a bola, correria, mas não entrou bem no jogo. E o Palmeiras empurra o Guarani contra o seu próprio campo. Ou o Guarani adianta um pouco as linhas ou vai acabar tomando o gol daqui a pouco. E vem o Palmeiras, entrou na área, Veiga, pé direito, bateu Marcos Rocha, pegou rebote, cruzou na área, não conseguiu dominar o Piquerez, perdeu tempo, mas ainda fica com a bola, recua, toca o jogo, vem para Murilo, Murilo domina, o jogo está parado, desaba Tony Cãibras, aquele gesto característico, empurrando a ponta da chuteira, pois não há informação. Mudanças no Guarani, viu? A primeira delas, a entrada do camisa 29, o Isaac no lugar do Bruninho. Já saiu o Bruninho com a 27 para a entrada do Isaac 29. A outra alteração vai ser a entrada do Nicolas Careca. O Nicolas Careca também está ali para entrar e vai sair o Gênison. Então vai entrar o Nicolas Careca na equipe do Guarani para a saída do Gênison. Provavelmente daqui a pouco a alteração vai ser feita. Enquanto isso, o Tony, goleiro, está sendo atendido novamente, Batista. E aí, Gleger, duas alterações para você comentar no time do Guarani. Batista, o que eu concordo, assim, eu acho que eu, por exemplo, teria colocado o Neilton no lugar aí do Gênison, né? Não tá bem o Gênison, a gente percebe que estava fora do jogo, segundo tempo muito mal, né? Muito mal. A entrada do Isaac provavelmente vai fazer aquela dobra junto com o Giovanni Augusto do lado esquerdo. Essa eu já gosto, acho que é interessante, né? Porque o Palmeiras realmente está muito melhor, voltou diferente o Palmeiras, pressiona o Guarani, aperta, tenta chegar e o Guarani não consegue sair mais. Você vê que no primeiro tempo criou 3, 4 oportunidades o Guarani. E até agora, estamos aí com 26:30 do segundo tempo, o Guarani não criou absolutamente nada. Então precisa entrar, voltar para o jogo Guarani e essa é a expectativa. Então, repito, não teria colocado o Nicolas Careca e sim o Neil. E para você, Tigrão, as alterações, mais duas aí no time do técnico interino Moisés Moura. Certo que dá certo, né? Pode até dar certo com o Nicolas Careca. Mas a saída do Gênison correta. E eu também não, já falei aqui agora há pouco, viria com o Neilton. E o Bruninho sentiu, né? Bruninho sentiu, vem o Isaac agora, vê se o Guarani retoma o comando do jogo aí, equilibra, para tentar ficar mais com a bola, para tentar agrupar mais ali no meio campo. O Guarani nesse momento joga retrancado, né? Puxou todo mundo para trás do meio campo, marca todo mundo, os 11 atrás da linha da bola, 10 mais o goleiro, claro, e o Palmeiras tem dificuldade para penetrar, mas manda no jogo. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Richard Rios domina no campo de defesa, soltando para Alvarinho. Ih, rapaz. A bola bateu no Thiago Luiz Scarascati. Tá fazendo o que aí, seu juiz? Tá querendo jogar, Mas tá com o uniforme amarelo. Hoje o Scarascati tá parecendo um tubo gigante de mostarda. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Placar de 0-0, o time do Guarani vai sair jogando com a bola parada lá pela esquerda. Está autorizado o Anderson, recua, solta o jogo na zaga. 28 minutos e meio da etapa final. Alan Santos vai se aventurando no campo de ataque, tocou para Isaac, errou o passe. Vem Palmeiras no contra-ataque. Domina Gabriel Menino. Ele passa pela marcação de Giovanni Augusto com o lado interno do pé direito, rolando, entregando para Dudu, bem na beirada do campo, dali para Veiga. Para lateral, para Marcos Rocha. Voltou para Veiga. Veiga para Marcos Rocha. Ele recua tudo, toca a bola. Ela não vem para o campo de defesa, fica ali no meio campo. Domina Jailson, dá um tapa de perna direita na entrada da área para Rony. Ficou preso na marcação, tragado lá atrás pela marcação. Afasta Richard Rios. Na triangulação, tenta sair jogando com o Isaac. A bola veio com Richard Rios. Ele domina pela meia, soltando para Isaac. Passe, deu o calcanhar para Alvarinho. Lançou, boa bola para Rafael pela lateral da grande área. Vai para o fundo. Dominou, deu o costado para
o adversário. Tenta o drible, fica difícil para penetrar. Rola a bola para Alvarinho. Tocando para Isaac. Isaac para Alvarinho. Alvarinho para Isaac. Tudo do lado direito no campo de ataque. Vem Isaac. Rolou para Alvarinho. Não cruza. Não tem ninguém na área. Bola com Giovanni Augusto para Richard Rios. Para Isaac. Ele prendeu, rolou, tocou. Giovanni Augusto desarmado. Giovanni Augusto voltou, recuperou, mas com falta não. O árbitro mandou seguir. Dominou Giovanni Augusto, levou na perna direita. Abriu na ponta Richard Rios. Vai pra cima na marcação do Jailson. Toma a frente. Faz um malabarismo. O Jailson caiu todo estatelado. Mas o Richard Rios não conseguiu tocar na bola e ainda bateu com o joelho contra o adversário. É tiro de meta para o Palmeiras bater. Demorou demais o Guarani para concluir a jogada, né, Batista? Ficou trocando passes aqui e ali. Na hora da conclusão saiu tudo errado. E vem o time do Palmeiras lá pela direita, placar de 0-0. Passe errado, retoma o time do Guarani com Nicolas Careca, domina, centralizando a jogada para Isaac. Virando para minha direita para Alvarinho. Que enfiada de bola para Nicolas Careca, chega na correção. Gabriel Menino domina, toca a bola de perna direita, levanta no campo de ataque, bola comprida para Hendrick, desceu pela lateral da grande área, toca atrás pela direita para Dudu, para Gabriel Menino, para Veiga, Veiga de primeira, toca a bola para Dudu pela direita, para Rocha, ele recolhe Marcos Rocha, toca a bola para Veiga, vem para a bola, para Marcos Rocha, para Veiga, levou na perna direita, bateu cruzado, fecha a porta o Anderson. A bola explodiu no volante bugrino, escanteio, é pela direita, escanteio pro Palmeiras bater, tem pressa, cobra, vem Marcos Rocha, pé direito, cruzou na área, a bola passa por toda a extensão da área, sobrou pela esquerda, domina o time do Palmeiras, 31 minutos, rolou, vem Gustavo Gomes para Piquerez, para Gustavo Gomes, pé direito, levantou na área, subiu Tony. Foi lá em cima, agarra e não solta, Vladimir. Curtiu uma de ponta aqui o Gustavo Gomes, né? Fez o cruzamento, a bola foi fechadinha com propriedade. O Tony subiu e ficou com a bola. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 33247500. A TGB Sistemas. Placar de 0-0. Janderson fica perdido no lance, perde a bola e o time do Palmeiras vai embora. Gabriel Menino de perna direita enfiou na área. Chega Tony para pegar, encaixa firme lá atrás. Faz o lançamento direto no campo de ataque pela direita para Rafael, ele domina. Deu um tapa na bola para Giovanni Augusto. Vem por dentro pela meia direita, voltou para Rafael, menino da base do Guarani. Prendeu, soltou para Giovanni Augusto, prendeu, soltou para Rafael. Rafael para Giovanni Augusto, tocou para Isaac, perna direita, levantou. Bola muito aberta, que passe horroroso. Ridículo, lançou para o Nicolas Careca lá na ponta canhota e lançou mal. A sua informação diz aí, Edu Pinheiro. Olha, Ribeirão Preto vira o São Paulo, hein? Botafogo 1, São Paulo 2. Agora sim, com esse resultado, o São Paulo está pegando o Água Santa no Morumbi. Alguém chamou? Mudanças. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Refresco Nativo Sabores 290 ml, 89 centavos. Oferta válida até 6 de março e amanhã. iga.com.br. Pois não, Vladimir Catarino, a informação na Rádio Bandeirantes. 3 alterações no Palmeiras, Batista, vamos a elas. Saiu o Dudu com a 7, entrou o Mike 12 no lugar do Dudu. Saiu o Piquerez com a 22, entrou Bruno Tabata 11. Bruno Tabata 11 no lugar do Piquerez. E saiu Gabriel Menino 25 e entrou 35 Fabinho 35 no lugar do Menino.
as alterações do time do Palmeiras em dose tripla. Placar de 0-0, bola aberta lá pela ponta direita. O time do Palmeiras vem descendo. Levantamento no cruzamento, chega bem lá atrás para tirar. Afasta a retaguarda do time do Guarani com Isaac. A bola cai outra vez com o time do Palmeiras pela direita. Marcos Rocha prendeu o jogo lá pela ponta direita, recua. Vem entregando para Fabinho. Fabinho tenta evoluir. Cercado, marcado, recua. Começa tudo de novo com Marcos Rocha, mais no campo de ataque. Ele vira o jogo para Murilo, zagueiro. Entregando para Fabinho. Fabinho vem dominando. Tanca a bola lá pela ponta direita para Marcos Rocha. Placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador. Vem para a bola. Tentou o cruzamento. Pai, que a bola vai para a linha de fundo no desvio da zaga bugrina. Escanteio para o Palmeiras. Bater o Vladimir. Era o Jamerson que chegava na cobertura. Deu o último toque na bola. Sai pela linha de fundo. Escanteio. Rafael Veiga cobra. Os zagueiros do Palmeiras vêm para a área. Rafael Veiga vem para a batida no escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, tira a defesa com o Lucão, voltou, Veiga cruzou na área, deu rebote, a bola voltou, pé direito, olha o time do Palmeiras, uma bomba, Lucão afasta e vai embora, para fora pela linha de fundo, entrada na área, pancada de Fabinho. Na zaga do time do Guarani é escanteio pro Guarani bater, deu impedimento, né? Ficou uma indefinição entre o árbitro e o assistente sobre o que seria marcado, né? O assistente marcou impedimento, o árbitro demorou para confirmar, mas o Jailson estava impedido, então o lance não valeu, o impedimento é bola para o Guarani. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Amanhã, na tela da Band, das 12 até as 13 horas, os donos da bola. Aliás, muito obrigado pela grande audiência. Audiência regional, compactos dos jogos, os gols da rodada, matérias e o debate com o melhor time de comentaristas da televisão regional. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37 segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, Estádio Brinco de Ouro. Depois esse ataque do Guarani com Giovanni Augusto lá pela ponta canhota. Marcação em cima dele, a bola saiu em arremesso lateral. Vem Jamerson, vai usando a força do braço, tocou para Nicolas Careca, veio para a bola. Dominou, pé direito, bateu, pega o Everton. Bateu da entrada da área, o chute saiu meio mascado, mas o Everton pegou em Vladimir. Muito bem colocado o Everton, né? O chute também não foi tão forte assim, facilitou a vida do goleiro do Palmeiras. Vem Verdão. E eu sigo com o giro do placar. Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Palmeiras 0, Edu Pinheiro. Olha, terceiro gol do São Paulo em Ribeirão, hein? De virada, Botafogo 1, São Paulo 3. A Portuguesa de virada vence lá em Mirassol 2-1. E resultados que colaboram para a Portuguesa é o Red Bull Bragantino ganhando em Sorocaba 2-0 e a Inter de Limeira segurando o empate em Araraquara 0-0. Com isso, a Portuguesa escapa e estão sendo rebaixados São Bento e Ferroviária. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Richard Rios sofreu falta, o árbitro viu, marcou a falta para o Guarani bater. O Edu, por favor, né? Com o empate, a Ferroviária tem quantos pontos? A Ferroviária, ela tem 9. E o São Bento tem 9. Tem 10, né? São Bento tem 10? Tem 10. Então, cai a Ferroviária. Cai a Ferroviária. Tá caindo o São Bento e São Ferroviária. Bento com 10. Se safa a Portuguesa. A Portuguesa, com exatamente. 10 também. A Portuguesa com 10 também. Só que número de vitórias, né? A Portuguesa marcou 10 gols e o São Bento marcou 5, né? Por isso a Portuguesa está escapando. No Gols Pro. É o saldo, então. Gols Pro, na verdade.
Domina o time do Palmeiras, ataca, lançamento por dentro para Fabinho para Jailson, dá um tapa de perna direita, lança na lateral, veio o cruzamento na área, subiu lá atrás, Lucão de cabeça, afasta, tira, a bola caiu pela esquerda, Nicolas Careca ficou preso no trânsito, perdeu a bola bizonhamente. Já saiu o time do Palmeiras lá pela direita, Hendrick vem para a entrada na área, enroscou na marcação, chega lá atrás, afasta Lucão, a bola pela meia esquerda, Giovanni Augusto também ficou preso na marcação tripla em cima dele, não consegue evoluir, domina Fabinho, vem para a bola atrás o time do Palmeiras pela esquerda, lançamento no campo de ataque para Mike toca na lateral para Jailson, volta no meio campo, Murilo zagueiro, o time do Palmeiras está inteiro no campo de ataque, 40 etapa final, Marcos Rocha domina, solta o jogo lá na ponta, vem tentando o cruzamento, a bola vai embora para fora pela linha de fundo, o árbitro marcou a saída, escanteio pro Palmeiras, bater o Vladimir. Bateu no Jamerson, e daqui a pouco Leandro Vilela e Matheus Barbosa vem no Guarani, agora cruzamento do Bruno Tabata. Escanteio para o time do Palmeiras bater, Bruno Tabata levantou na área para Jailson, a bola volta no Tabata, mas está impedido, subiu a bandeira, marca impedimento no ataque do Palmeiras. Você se sente seguro? A TGB Sistemas tem as melhores soluções e tecnologias para a segurança do seu condomínio e empresa. Ligue 3324-7500. A TGB Sistemas. E vai rolar ali mais uma alteração, aliás, são duas, né, Vladimir? Exato, a primeira já aconteceu, saiu Richard Rios para a entrada do Matheus Barbosa e agora a outra alteração está acontecendo, Leandro Vilela está entrando no lugar do Henderson, saiu o Henderson 23, entra Leandro Vilela 5 e saiu Richard Rios 18 para a entrada do 32, o Matheus Barbosa. Duas alterações e são as últimas do técnico interino Moisés Moura. Ele vai dirigir o time do Guarani também na Taça Independência. E vai ter a Portuguesa, hein? A Portuguesa, essa Taça Independência que se chamava Troféu do Interior, não tinha muito sentido ser Troféu do Interior com a presença da Portuguesa. Aí fizeram o campeonato mudando o nome do campeonato para ter a Portuguesa. A Portuguesa passou na rabeira do campeonato, sendo rebaixado a competição inteira, mas na última rodada escapa e aí salvou a existência do nome Taça Independência. E vem o time do Palmeiras no contra-ataque, vem Hendrick, dominou, tentou levar, deu falta, o árbitro mandou seguir, vem pra bola, partiu, pé direito, bateu, vai embora na rede pelo lado de fora, Rony enfiou o pé, mas errou completamente, estava sozinho, livre na área, acertou a rede pelo lado de fora, é tiro de meta para o Guarani bater, Vladimir. O Rony não costuma perder gols assim, né? Surgiu cara a cara com o goleiro Tony, bateu forte, ela foi na rede, mas pelo lado de fora. O Tony ficou reclamando com o árbitro, mas o jogo seguiu normalmente. Perdeu o gol, Palmeiras. Reclamando o quê? Você tem alguma ideia do que o Rony reclamou? De uma falta no meio campo, né? Mas não aconteceu. O árbitro deixou o jogo seguir normalmente. Não, a falta aconteceu. O árbitro deu vantagem. Vantagem, né? Será que ele não conhece a regra? Só faltava essa, né? Ele foi convocado para a seleção brasileira. Precisa conhecer a regra. Domina, vem para o campo de defesa. O time do Palmeiras vai empatando o jogo. Placar de 0-0. E aí, Edu, quanto está o São Bernardo? Quem que é primeiro nesse momento, hein, Edu? Primeiro, vamos lá, nesse momento é o seguinte, o Bragantino tá pegando o Botafogo, o jogo em Bragança, o mando do Bragantino, São Paulo pega o Água Santa, com o mando do São Paulo, Corinthians tá pegando o Ituano, o mando é do Corinthians, São Bernardo e Palmeiras empatam em pontos, empatam em número de vitórias, empata no saldo, critério gols pró tá dando São Bernardo, hein? Gols pró tá dando São Bernardo marcou 21 gols, Palmeiras marcou 18.
O mando é do São Bernardo, não sei se vai ser do Prêmio de Maio, se a federação deixa no Prêmio do Maio, tá? E estão sendo rebaixados São Bento e Ferroviária. Sabe o que tá fazendo essa vantagem até agora pro São Bernardo? A goleada que ele aplicou no Guarani no Brinco. Então é o seguinte, o Palmeiras precisa marcar um gol para ser o primeiro colocado e a partida ser realizada no Allianz. Permanecendo do jeito que está, o jogo será no 1º de maio. E a federação não tem o que fazer, porque está no regulamento. Placar de 0-0, vem embora Hendrick, dominou na entrada da área, rolou para Rony, pé canhoto, bateu, vai embora. O Rony vai ao desespero. Neste momento fica acocorado, não acreditando no que acontece. É a segunda que ele perde no segundo tempo, ele perde a canhota. No primeiro tempo também teve a oportunidade, mas a bola parou na trave, hein, Vladimir? Exato, perdeu outra oportunidade. Olha, o público, Batista, público pagante, 11.034, 11.034 pagantes. Não pagantes, 1.559. 1.559 para o total, aí passou o total, daqui a pouco eu passo o total. Renda bruta, 355.140. 11.034, que público, hein? Espetacular. Batista. Oi. Só para informar, o total é 12.503. 12.503. E o Palmeiras tem um ponto a mais que o São Bernardo, viu? O Palmeiras está passando em primeiro, porque o Palmeiras tem um ponto a mais que o time do ABC. Ah, perfeito. Então o Palmeiras não precisa da vitória. Só se o São Bernardo ganhar. Lateral, vem pra bola, Marcos Rocha levantou na área, tira! Lucão, mas o árbitro já tinha impugnado o lance, marcando uma falta em cima do zagueiro do Guarani. Mais 6. Mais 6, vamos até 51. Iga Atacado, produtos no atacado e no varejo. Preço baixo todos os dias. Amaciante Super Cândida, 2 litros, 4,89. Oferta válida até 6 de março. Acesse iga.com.br. É porque o Palmeiras entrou na rodada com um ponto a mais do que o São Bernardo. É verdade, exatamente, um ponto a mais, isso. Vladimir então, tem toda a razão, então tá dando Palmeiras. Tá Allianz Parque prevalecendo assim, o Palmeiras não tem que fazer nada, só tem que segurar esse resultado, desde que o São Bernardo não faça gol lá, né? Se o São Bernardo ganhar a partida... isso. Aí o São Bernardo passa na frente do Palmeiras. Tá dando Palmeiras São Bernardo, mando do Palmeiras. Tá 28 contra 27 do São Bernardo, isso mesmo. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. E também não são aquelas matérias longas que demoram uma eternidade para você ler. É tudo condensado, tudo compactado, porque afinal de contas a vida vai numa velocidade. Domina, vem pro jogo o time do Palmeiras no campo de ataque, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Mike domina, rola, toca dentro do círculo central, Gustavo Gomes levantou na área para Jailson, tira lá atrás, vem Rafael, time do Guarani, foi empurrado Rafael, o árbitro mandou seguir, Mike tocou na entrada da área, opa! Parou o jogo, marcou a falta para o time do Palmeiras, Vladimir Catarino. Vamos em partes. Primeiro no lance do Maico com o Rafael, o árbitro estava pronto para apitar a falta, mas olhou para o Bandeira. Como o Bandeira não deu, ele desistiu. E na sequência ele marcou uma falta para cima ali do Hendrick, né? Tá ali para cobrança o Rafael Veiga e também o Jailson. Para reclamação do torcedor do Guarani, o Palmeiras tem falta para cobrar. Falta vem pela esquerda no campo de ataque. A falta foi no Hendrick. A joia rara do time do Palmeiras já vendida. Bola parada no campo de ataque. Falta, 2 homens se preparam para a batida. 4 homens verdes ali na defesa, no paredão do Guarani.
Vem pra bola pra batida o time do Palmeiras. Estamos com 49. Jogo vai até 51. Vai tomando posição Rafael Veiga. Ele bate com a esquerda e Jailson com a direita. Vamos ver quem é que vem. Autorizado. Palmeiras na batida. É no gol dos portões de entrada. Jailson, pé direito, bateu por cima do gol. A bola subiu, saiu 1 metro acima do travessão. Tiro de meta para o Guarani bater. Vai tomando posição lá atrás o time do Guarani. Vai terminar o jogo. Guarani com esse resultado vai fechando o Paulista com 14 pontos. Não se classificou, mas pode ser considerado uma boa campanha, sim. Uma boa campanha do Guarani. Torcedor bugrino solta o grito, o alarido da torcida. Mais de 12 mil torcedores aqui no Brinco, fazendo a festa. Guarani permanece no Campeonato Paulista, mas na Taça Independência. Olha o grito do povo aí. Domina o time do Guarani, tenta avançar do campo de ataque. Vem no contra-ataque o time do Palmeiras com o Hendrick lá pela direita. Pisão no pé do Alan Santos, está sentindo. Hendrick cometeu a falta, o árbitro marcou a falta para o time do Guarani. 50 minutos e 45, faltando 15 segundos para acabar o jogo. Vai terminar a partida. Guarani não vence, mas também não perde. Palmeiras com uma campanha espetacular. Enrosca no Guarani. Olha a torcida, vem comigo, meu povo. Que festa extraordinária! Público participando, o torcedor junto com o time do Guarani, aplaude o Guarani, apita o árbitro, termina o jogo, 0-0, não saiu o jogo, não saiu o gol no jogo, mas tivemos uma boa partida, uma batalha tática. Guarani enfrentou o melhor time do Brasil no momento, o time do Palmeiras. Segura o Palmeiras aqui no Brinco, apoiado pela sua nação, a nação alviverde, que festeja neste momento. Explode no peito o grito da galera. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. E que venha a Taça Independência. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Muito bem, 0-0, público no Brinco, 12.503 e a renda 355.140. Olha, tá emocionante aqui, gols no final, já informo, tem gol em Mirassol, hein? Tem gol em Mirassol, será que a Portuguesa se salva ou não? Terminou Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, resultado que até então é favorável à Portuguesa, tá? A Inter de Limeira segurou a Ferroviária 0-0 e o Red Bull Bragantino marcou mais um, São Bento 0, Bragantino 3. Vitória do Bragantino segura a Portuguesa. Por enquanto tá 2-1 pra Lusa em Mirassol. Lusa vai escapando. Oi, Catarino, um registro seu aí do Brinco. Valeu, Edu, pela festa bonita do torcedor do Guarani, né? Apoiando o time, incentivando ao final. Guarani termina a sua participação nessa primeira fase com 3 jogos contra grandes, 1 vitória sobre o Santos, 1 empate contra o Palmeiras
e uma derrota para o time do Corinthians. Aqui em casa o Guarani não perdeu para os grandes e agora é esperar a Taça da Independência, Edu. E o Água Santa marcou no final, hein? São Bernardo 0, Água Santa 1. Realmente o Palmeiras decide em casa, tá? Se tivesse empatado, decidiria. Assim já fica decretado com derrota do São Bernardo. Olha, terminou na Ribeirão Preto, Botafogo 1, São Paulo 3. Acabou Ferroviária 0, Inter de Limeira 0. Acabou lá em Ituano 3, Santos 0, Santos está de fora. Acabou em Sorocaba, São Bento 0, Red Bull Bragantino 3. Acabou São Bernardo 0, Água Santa 1. E acaba em Mirassol, hein? Teve um gol, Mirassol, o Mirassol marcou um gol. Poderia ter rebaixado a Portuguesa, mas estava impedido. Acabou Mirassol 1, Portuguesa de virada 2. Foi a única vitória do técnico Gilson Kleina no comando da Lusa em 7 jogos, tá? Então vamos aqui ao posicionamento, já Tigrão e Zorzinho comentando. Então, no grupo A, Bragantino tem 20 pontos, Botafogo 14. Então, Bragantino e Botafogo, o mando é do Bragantino, partida única. São Paulo no grupo B com 23, Água Santa 23. Número de vitórias dá empate no saldo da São Paulo. São Paulo decide no Morumbi. O Corinthians no grupo C tem 22, o Ituano terminou com 12. Então, o Corinthians decide na Neoquímica Arena. E Palmeiras termina com 28, São Bernardo 26. Palmeiras e São Bernardo decide então no Allianz Parque, tá? Em termos de rebaixamento, foram rebaixados o São Bento com 10 pontos e a Ferroviária com 9. Sendo que a Portuguesa escapou, 14ª também com 10 pontos, mesma coisa que o São Bento. 2 vitórias, mesma coisa que o São Bento. No saldo é que escapou a Portuguesa. A Portuguesa tem menos 8 e o São Bento terminou aqui com menos 9. Por um gol, escapou a Portuguesa. Incrível, né? Incrível, escapou. Então é o seguinte, vamos lá, depois vai ter agora o Taça Independência, né, com a participação dos clubes do interior, e também, diz aqui o regulamento, equipes desclassificadas das quartas de final. Então o Red Bull Bragantino está classificado, mas se cair fora do campeonato, por estar no Brasileirão, o Bragantino não participa da Taça Independência, que é uma tremenda confusão. Tem que os clubes se reunirem na federação para saber como é que vai ser essa Taça Independência. Oi, Tigrão, vamos comentar. 0-0 Guarani e Palmeiras, Tigrão. Parabenizar o professor Gilson Kleina, né? Ninguém poderia imaginar isso. O São Bento, que esteve inclusive liderando o seu grupo, começou a perder depois daquele dia que perdeu em casa para o Guarani, veio tombando, hoje toma de 3-0, a Portuguesa era lanterna o campeonato inteiro praticamente, e na última rodada ganha do Mirassol, lá em Mirassol, não é fácil, a Portuguesa escapa. Uma permanência heróica da Lusa do Canindé. Gilson Kleina fez uma campanha ruim, já pegou o time na zona de rebaixamento, mas na última rodada a Portuguesa foi buscar um resultado heróico em Mirassol e derruba surpreendentemente o São Bento e cai também a Ferroviária com uma estrutura lá de empresários, com investimentos, com SAF, com o cacete A4 e vai disputar A2 o ano que vem. Então é isso, o futebol não admite erros. O futebol não admite pichotadas. O futebol não admite cochilos. E o São Bento, que começou tão bem com o Paulo Roberto Santos, cochilou, bobeou e caiu. É muito ruim isso para a cidade de Sorocaba, paciência, mas São Bento teve todas as chances do mundo para se classificar. Porém, na hora realmente de separar os homens dos meninos, o São Bento começou a perder e não parou mais e lamentavelmente caiu junto com a Ferroviária, 2 camisas tradicionalíssimas do interior do estado de São Paulo. O jogo do brinco
No segundo tempo foi jogo de um time só. O Palmeiras perdeu 3 oportunidades cara a cara, poderia ter vencido o jogo, errou nas finalizações e o Guarani teve como mérito na segunda etapa se defender bem. E, inclusive, o próprio treinador Moisés Moura, sentindo que o domínio era todo ele da equipe do Palmeiras, que o Guarani não tinha mais forças, inclusive nas suas 2 últimas alterações, botou jogadores tipicamente de marcação, Vilela e Matheus Barbosa, no lugar de Richard Rios, que para mim é muito mais meia do que volante, e de Wenderson, que é muito mais um segundo volante de chegada à frente, do que o Vilela, que entrou, que é meramente marcador, e foi ele que fez aquela falta feia no Hendrick. E aí o Palmeiras, com um cara que bate na bola como poucos no futebol mundial, como o Rafael Veiga, vai lá e manda, decide pela cobrança pelo Jailson, e jogou a bola lá na Lagoa da Baronesa. Para quem é mais velho aí sabe do que eu estou falando. Caiu lá na água, nas águas da Lagoa da Baronesa. Lamentável, mas o Palmeiras foi melhor no segundo tempo. Já no primeiro tempo, não. Jogo no pau, jogo igual, oportunidades equivalentes dos dois lados, mas no segundo tempo, sentindo a força do Palmeiras, o Guarani puxou todas as suas linhas para trás e claramente jogou para empatar ou por uma bola única no jogo, aquela bola que às vezes premia uma equipe que tem uma objetividade no contra-ataque. Chamado jogo por uma bola, mas ela não aconteceu. E a bem da verdade, a saída do Bruno José, que sentiu, não foi uma opção do treinador, portanto, a saída de Bruno José tirou muito do potencial ofensivo que o Guarani mostrou no primeiro tempo. Em função disso, claro, maior volume, maiores oportunidades, domínio, posse de bola, tudo a favor do Palmeiras no primeiro tempo. Mas o Palmeiras foi incompetente para botar para dentro. Teve o Rafael Veiga, cara a cara, não fez. Teve o Hendrick, cara a cara, não fez. Teve uma outra oportunidade, talvez essa mais real, com o Rony, cara a cara, ele e o goleiro. Pegou embaixo da bola, jogou por cima. Então, se foi incompetente para finalizar, mesmo tendo criado e dominado o Guarani no segundo tempo, o Palmeiras, com essa incompetência e essa ansiedade na finalização, não merecia nada além do que o resultado acabou mostrando, num primeiro tempo equilibrado, num segundo tempo onde o Palmeiras mandou, mas concluiu mal, ao final, 0-0, comemorado pela torcida do Guarani pela potência, pela expressão técnica que é a Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo seu elenco milionário. E eu falava aí há uns 10 minutos do início da partida que me decepcionava dentro da minha expectativa o público e depois, graças a Deus, me redimi durante o jogo dizendo que as filas quilométricas que o Edu registrava de pessoas, de torcedores que ligavam e que passavam o WhatsApp para Bandeirantes, o público cresceu assustadoramente e de parabéns à torcida do Guarani com mais de 12 mil espectadores, 12.503 para ser exato. Ah, mas tinha os infiltrados. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber quem pintou a Casa Branca. Eu não quero nem saber se o pato é macho. Eu quero é comer o ovo. Eu não quero nem saber por que é que a Casa Rosada é cinza. Eu só quero saber que o jogo era de uma torcida só e o mandante, Guarani, levou 12.503 torcedores ao brinco. O Guarani já sem chance de classificação, mas a sua torcida se fazendo presente num 0-0 que poderia ser com placar aberto, mas que, por ineficiência de ambos os times no primeiro tempo, na finalização, nas conclusões, com erros de conclusões e muita ineficiência e muitos erros de conclusão do Palmeiras no segundo tempo,
o 0x0 acabou mostrando o que foi o pega tático muito acirrado no brinco ao final. Empate, 0 Guarani, 0 Palmeiras. Eduzaço Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Vamos lá, Zorzinho. Público no brinco, 12.503, 355 mil de renda. Bom jogo, hein? Guarani 0, Palmeiras 0. Muito bom jogo. Guarani melhor no primeiro tempo. Segundo tempo, Palmeiras. Mas assim, o que deu pra gente perceber, e é importante, Edu, é um Guarani diferente, né? Daquele que nós víamos nas mãos do Mozart. Gostei da postura defensiva do time. Gostei da estratégia vinda pelo Moisés com a entrada do Alvarinho pelo lado direito, até para fazer uma proteção de primeira linha ali, porque o Palmeiras é muito forte pelos lados, né? Com o Dudu, com o Rony, e ele fez essa leitura, estudou o time do Palmeiras. Meio de campo do Palmeiras não andou. No segundo tempo teve ali umas chances aqui, outra ali, mas coisas de jogo, até porque o Guarani estava enfrentando a melhor equipe da competição. O Palmeiras terminou em primeiro, pô. Vai criar alguma oportunidade, vai criar alguma chance. Isso é absolutamente normal. Agora, o que realmente a gente tem que parabenizar são dois aspectos. O primeiro é a torcida comparecendo, um jogo que para o Guarani não valeria a classificação, e o torcedor mesmo assim foi lá prestigiar, aplaudir. Torcedor que está indo embora agora aí, ouvindo a Rádio Bandeirantes, está de parabéns mesmo. Mais de 12 mil pessoas no Brinco de Ouro. Ah, tinha alguns infiltrados, não me interessa. O que interessa é que a torcida é única e o Guarani conseguiu colocar 12.500 pessoas no Brinco. Isso é muito legal. Tenho expectativa de que o torcedor bugrino possa voltar ao estádio e a gente ver sempre isso. Sempre o Brinco de Ouro lotado, torcida incentivando, empurrando o time. Que legal, aplaudindo o time depois de um bom resultado, porque o torcedor reconheceu que o Guarani lutou, que o Guarani correu, foi lá e com o melhor time da competição conseguiu um empate. Veja aí quantos times aí conseguiram empatar com o Palmeiras nessa competição que é muito difícil. Então tá de parabéns o Guarani, tá de parabéns o Moisés Moura, mais um bom resultado, ele à frente do time. E olha, Edu, a gente sabe que vai ter eleição, vai ter, a gente não sabe se vai ter troca, né, no comando diretivo do clube, na presidência, conselho de administração, mas independente de qualquer coisa, fiquem de olho nesse moço, hein? Moisés Moura. Para mim, segunda partida, ele demonstrou muita competência, muita capacidade. Tudo bem que o Guarani não voltou legal no segundo tempo, mas mesmo assim ele conseguiu ajustar em alguns setores do campo, não deixando o Palmeiras evoluir. Isso é às mãos do treinador. Treinador que estudou o time adversário, que treinou o time durante a semana e conseguiu neutralizar as grandes jogadas do fortíssimo Palmeiras. Então, parabéns ao Moisés também. E mais uma vez eu quero parabenizar a torcida do Guarani, que foi, incentivou, gritou o nome dos jogadores e no final aplaudiu o bom resultado do Guarani no Brinco de Ouro, 0x0 com o Palmeiras. Edu. Então vamos repassar aqui rapidamente aqui a situação do Paulistão, os resultados da última rodada. Lembrando que ontem, de virada, Corinthians 3, Santo André 1. Hoje, Guarani 0, Palmeiras 0, Botafogo 1, São Paulo 3, Ferroviária 0, Inter 0, Ituano 3, Santos 0, Mirassol 1, Portuguesa de virada 2, São Bento 0, Red Bull Bragantino 3 e São Bernardo 0, Água Santa 1. Em termos de rebaixamento na classificação geral, a escapada sensacional da Portuguesa. O Gilson Kleiner, em 7 jogos, só ganhou hoje. Foi ganhar exatamente hoje de virada. E olha, o que colaboraram para a Portuguesa ficar, a vitória do Red Bull Bragantino 3x0 em Sorocaba. E a Inter de Limeira segurou 0x0 com a Ferroviária em Araraquara. Então, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino seguraram a lusa. Terminou assim na geral, os dois últimos descendo, né? A Portuguesa, antepenúltima, com 10 pontos ganhos. E o São Bento, penúltimo, também com 10. Mesmo número de vitórias que a Portuguesa no saldo. Menos 9 para o São Bento, menos 8 para a Portuguesa. A Portuguesa escapou por um gol. Por um gol, né? Ou por 2, porque ela marcou mais gol. Por 2 gols escapou a Portuguesa. E a Ferroviária terminou com 9. Então,
Portuguesa, 14ª, escapou com 10. 15º, rebaixado o São Bento também com 10. E a Ferroviária rebaixada com 9, tá? Sendo que o São Bento subiu ano passado. Foi vice-campeão da Série A2. São Bento subiu ano passado, não deu ano, volta de novo para a Série A2, tá? Em termos de como é que fica quartas de final. Então, Red Bull Bragantino terminou com 20, segundo Botafogo com 14, parabéns ao Botafogo. Então, Red Bull e Bragantino, o mando é do Bragantino, melhor campanha. No grupo B, São Paulo terminou com 23 contra 23 do Água Santa, mesmo número de vitórias no saldo da São Paulo, então o mando vai ser no Morumbi. Corinthians com 22 contra 12 do Ituano. Corinthians e Ituano, manda do Corinthians, e o Palmeiras terminou com 28 contra 26 do São Bernardo. O mando é do Palmeiras, vai ser partida única. Se terminar empatado, é pênalti. Isso aí, quarta final do Brasileirão, do Paulistão. Em termos de Taça Independência, então Guarani, Santo André, o Ituano, o Inter de Limeira, né? E a Portuguesa disse aí, o Batista, embora sendo da capital, mas participa da Taça Independência, vamos aguardar. Só que clubes do interior que forem eliminados nas quartas de final também vão participar dessa Taça Independência. É o que diz aqui o regulamento: equipes desclassificadas das quartas de final, menos o Bragantino, que na Série A vai estar no troféu do interior. Pois não, há um chamado? A Coritiba. Já a Coritiba aí do técnico do Guarani agora, 18h21. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Bandeirantes, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto, análise da partida, os lances mais importantes do jogo e os gols no ar, os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto, oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oi, amigo Batista, o craque do jogo, 0-0, Guarani e Palmeiras. Sim, Edu, olha, tá acontecendo uma atividade legal ali. Os reservas do Palmeiras estão fazendo um trabalho, toque de bola. E ficou uma meninada ali, os pais, as mães com os meninos, são torcedores do Guarani, mas vendo os jogadores reservas do time do Palmeiras que estão fazendo uma movimentação de bola. Negócio interessante. Que no estádio Enco de Ouro. Para mim, Tony é o craque do jogo. Tony, goleiro do time do Guarani, recebe hoje o meu voto. Tony, goleiro, para mim o craque do jogo. Edu, um abraço e parabéns pela reportagem, Batistão, até a próxima. Valeu, muito obrigado, foi um prazer inenarrável estar contigo, Edu, um abraço, tchau. Tchau. Oi, Vladimir Catarino, o craque do jogo. Oi, Edu, olha, nem tanto pelo jogo em si de hoje, também pelo jogo de hoje, mas também pelo campeonato eu vou votar no Giovanni Augusto, né? Giovanni Augusto foi diferencial também nessa equipe do Guarani, então meu voto vai para o Giovanni Augusto, Edu. Ok, Catarino, já Coritiba do Moisés Moura, hein? Oi, Tigrão, o craque do jogo.
Para mim, enquanto ele esteve em campo, o Guarani acabou tendo muita força e muita presença ofensiva. Quando ele saiu, o time morreu ali do lado direito e acabou não ameaçando mais o Palmeiras. Conceito bom para Bruno José, que se tivesse ido até o fim, poderia ter mudado a história da partida. Como saiu antes, parece que por um problema físico, leva o meu voto. Bruno José, oi, meu querido Zorzinho, Gregor, o craque. Edu, como é que tá aí? Olha, tá tudo, olha, um voto para cada um. Goleiro Tony do Batista, Giovanni Augusto é do Vladimir Catarino e Bruno José, o voto do Tigrão. Sem dúvida nenhuma, goleiro Tony, com defesas importantíssimas. Ele, para mim, o craque do jogo. Vamos lá, então, o Tony com 2 votos do Gleger e do Batista é eleito aí o craque do jogo, um voto do Bruno José do Tigrão, repito, Giovanni Augusto, o voto do Vladimir Catarino, daqui a pouco a coletiva do Moisés Moura, 0-0 no brinco, Guarani Palmeiras, público total 12.503. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Coletiva, vamos lá. Bom, é o seguinte, 0-0 Guarani Palmeiras, Moisés Moura, técnico interino, dando agora a coletiva, né? Ele assumiu no lugar do Mozart. Mozart acabou saindo e ele dirigiu o Guarani lá em Sorocaba contra a Inter de Limeira, vitória de 5-0. Agora esse bom resultado contra o Palmeiras, lembrando que tem eleições no Guarani no próximo final de semana, dia 12, né? 12 de março. Eleições e o vencedor da eleição, né, a diretoria vencedora assume no dia 1º de abril, começo de abril. E aí o Guarani vai definir quem será o seu próximo treinador. Vamos lá, então? Moisés, boa tarde, Vladimir Catarino, Rádio Bandeirantes. Ao final da partida, a torcida toda aplaudiu, né? Foi um gesto muito bonito do torcedor, reconhecendo que a equipe jogou de igual para igual contra o gigante que é o Palmeiras. No final das contas, a classificação mostra que o Guarani terminou à frente do Santos, por exemplo. A avaliação que você faz, lógico, você está apenas no segundo jogo, né? Não está desde o começo do campeonato, mas é de que acabou não sendo um campeonato tão ruim para o Guarani no final das contas? Olha, eu sei da capacidade desse grupo, dos atletas, é uma equipe que tem qualidade, jogar de igual para igual com qualquer equipe no Brasil. É claro que o futebol hoje ele evolui muito na parte física, na parte estratégica, no entendimento do jogo, e é claro que quando você joga com um adversário como o Palmeiras, você tem que ter alguma precaução. Eu posso falar dos 2 jogos que eu estive à frente dessa equipe, eu não posso falar para trás, né? Eu sei que os resultados não vieram como se esperava, mas é uma equipe capacitada, é uma equipe que realmente tem muita coisa para dar. E é lógico, nessas 2 semanas eu posso falar que estou muito satisfeito com eles. Moisés, Victor Freitas, Bugricast. Hoje você enfrentou um treinador que vem de uma escola muito semelhante à sua, né? O senhor foi formado no Braga, o Abel vem de lá também.
Você usou um pouquinho dessa sua experiência já, do princípio que teve a carreira do Abel Ferreira hoje, para neutralizar essa equipe do Palmeiras? Não, na verdade, assim, a gente sabe que o Abel tem muita capacidade, ele já demonstrou isso, ele não precisa mais falar do Abel, porque todos sabemos a condição que ele tem. Em relação ao meu trabalho, eu carreguei como treinador no Braga também, né, onde o Abel iniciou a carreira profissional, mas o pensamento dele é um, o meu é o outro. Né, se tem uma metodologia que o Braga trabalha, isso é muito bacana, porque começou a formar não só atletas, mas como treinadores, não só o Abel, mas o Rubem Amorim, que está no Sport de Lisboa, tem o Arthur Jorge, que hoje é o treinador principal do Braga. O Abel pensa um pouquinho diferente do que eu, e isso é natural, mas a maneira com que eu vejo futebol não é igual ao Abel vê, e sim como realmente eu entendo que se tem que olhar para o futebol como xadrez, como estratégia de acordo com as características dos atletas que você tem. Então a minha linha é essa, não é a questão do que o Abel pensa, e sim o que a gente tem na mão e o que eu sempre cheguei como futebol. Moisés, boa noite. Adriana Almeida, Rádio CBN. Eu queria que vocês são menos questões em jogo, mas muitos jogadores no clube. Como é que você internamente no vestiário está trabalhando para que situações extra-campo não cheguem a vocês tenham tranquilidade para trabalhar? Na verdade, eu trabalho com o que eu tenho de dia, eu não projeto o que pode ser na frente, questões de eleições ou não. Eu sou uma pessoa que eu foco apenas no que eu posso ter controle, que é o meu trabalho dia a dia, e eu sei que é através disso que os jogos vão se realizar de uma forma melhor ou não, dos objetivos. Então, em questão das eleições, todos nós sabemos que vai ser semana que vem. Eu procuro nem saber como é que funciona, como que as coisas andam, porque já é difícil você focar, né, nas 4 linhas com vários atletas, em 2 semanas apenas, em que você vai conhecendo as características dos jogadores. Meu objetivo inicial seria esses 2 jogos, né? Eu acho que a resposta foi boa. Eu estou no Guarani, meu objetivo é amanhã voltar e dar treino, e a sequência já não depende de mim. O que eu posso dizer é que eu trabalho com o dia a dia, o que está no meu controle, e quando isso acontece, eu foco 100% no que eu faço. O que eu posso dizer é isso. A sequência, as coisas vão ocorrer naturalmente, mas o nosso foco, se tiver que já comandar a equipe no próximo jogo, nosso objetivo é esse. Uma coisa que para mim é muito natural, independente do jogo, externo, para mim qualquer jogo ele tem que ser encarado da mesma forma. Eu não acredito que você consiga mesmo respeito ao adversário, mesmo respeito a qualquer competição. A partir do momento que você está na instituição, existe uma torcida por trás, existe um clube por trás, e eu sou funcionário desse clube. Então, para mim, é da mesma forma que encarei o Palmeiras hoje, será nos próximos jogos. Boa noite, Moisés. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Queria que você fizesse uma avaliação sobre o seu sistema defensivo, né, dos 2 jogos, você estava à frente do Guarani e não levou gol, e também se o Alan Santos vai continuar aí, pelo menos nos próximos jogos, no lugar do Castan, ali no sistema defensivo. Em questão da organização defensiva, é algo que realmente eu vejo, porque se pegar as equipes no futebol mundial, a maior porcentagem delas que ganham os títulos, que chegam nas finais, que têm seus objetivos, normalmente tem um sistema defensivo forte. Né? E sistema defensivo forte não quer dizer que você jogue para trás. Eu acho que uma equipe tem que estar organizada, você tem que ter as dinâmicas para sair, para a transição. Então, tem uns momentos, momento de organização defensiva, organização ofensiva, as transições e também a bola parada. Então, eu não vejo o futebol você se preparando apenas para jogar controlando o jogo, porque quando você quer aumentar o nível, um jogo como esse, você tem que estar bem preparado para sofrer também, para buscar as transições. É o futebol, a gente sabe que é o futebol, eu vejo um futebol um pouquinho mais amplo. A gente se prepara para um jogo e não apenas para uma situação com bola ou sem bola. Moisés, boa noite. Lincoln Oliveira, da Rádio Resenha. Hoje o Guarani adotou um estilo de jogo de saída de jogada desde trás, de transição de trás para o meio, para frente.
mesmo com o Palmeiras adiantando as suas linhas. Me explica um pouco essa metodologia que você utilizou para a partida de hoje e se é essa metodologia que você pretende usar durante o Campeonato Brasileiro da Série B. Muito obrigado. Eu vejo futebol como espaço. No final das contas, os sistemas, as dinâmicas, ela busca o quê? Criar espaço para o adversário para a gente explorar e fechar espaço ao adversário. Então, cada adversário ele tem uma característica diferente. O Palmeiras, como característica, eles pressionam muito de trás para frente. Então, a ideia era desbloquear completamente essa primeira pressão do adversário. A gente sabia que ia ter essa pressão. Naturalmente, nós temos jogadores de qualidade e, passando por essa primeira pressão, teriam um espaço muito maior ali nas costas dessa linha ofensiva deles, que é agressiva. A gente sabia que o Zé Rafael, ele fica mais centralizado, então, automaticamente, os espaços entre os nossos extremos, os nossos laterais, poderia ser explorado pelos nossos médios, né, esse espaço que depois haveria, depois de romper essa primeira fase de construção, essa primeira pressão deles. O objetivo era esse, a gente trabalhou isso, né, e depois era um pouquinho mais de felicidade em atacar o espaço, que a gente conseguiu chegar algumas vezes, um pouquinho mais de sorte a gente conseguiria ali fazer 1-0, mas como eu falei, a estratégia a gente monta, ela e mais os atletas que executam, eles que têm inteligência e o resultado é graças a ele. Moisés, boa noite. Você acha que esses aplausos da torcida, no fim, foram um reconhecimento, né, pelos dois jogos ou pela boa impressão que o Guarani deixou ao final dessa primeira fase? Complementando, o time ele termina aí na classificação geral em 8º lugar. Como é que vocês fazem as contas agora? O que vocês imaginam? Já conversam, né, pensando aí em Copa do Brasil? Se vocês já decidiram para quem tem que torcer, para quem tem que secar aí ao longo da temporada para receber aí essa classificação de federação? Pois é, a gente pensa o futebol de uma forma que eu trabalho com o objetivo inicial, que é, se eu não ganho o jogo, eu não perco. Então, a questão de Copa do Brasil, eu não penso, porque nós terminamos o jogo agora, o objetivo está na Copa do Brasil, né, questão da condição da classificação. Se eu posso chegar em 7º, eu não quero 8º, se eu posso chegar em 8º, eu não quero 9º. Eu acho que essa tem que ser a mentalidade. Se eu posso um pouquinho mais, não vou trabalhar na zona de conforto. Então, assim, a gente tem essa forma de pensar. Eu vejo o futebol de uma forma que você precisa entender muito rápido todos os processos, tudo que acontece, tudo que está ao redor, ele vai muito além das linhas. Então, assim, essa gestão ela é muito importante, as pessoas que estão ao redor, ela ter mais valor. Eu estou falando um pouquinho mais amplo, né, do que realmente acontece, porque no final a gente olha realmente o resultado, né, o que está ali aos olhos do torcedor, mas existem muitas pessoas por trás que fazem esse trabalho junto, né, no dia a dia. A questão da torcida, a gente sabe que, e desde quando eu comecei a jogar futebol como atleta, a gente sabe que a torcida, o reflexo do que vem das arquibancadas é o que a equipe apresenta. Às vezes, eu acredito que às vezes você pode até não ganhar um jogo, né, você pode até perder o jogo, mas se o torcedor percebe que a equipe se doou, correu atrás, buscou o resultado, porque o futebol ele é assim, às vezes você pode jogar bem e perder um jogo, às vezes você joga mal e ganha um jogo, mas a vontade, a determinação, o que tem que ser feito ali, isso aí já não pode deixar. Então a gente trabalha com essa mentalidade que o que vem da arquibancada para cá é o reflexo do que a gente leva para eles, né? Então, futebol sem a torcida não é nada, estádio vazio não tem graça. Então a gente tem que realmente ter a torcida do lado. Eu acho que é a torcida que faz com que o futebol seja apaixonante. Está encerrada a entrevista coletiva do treinador Moisés Moura. Ok, muito obrigado, Brinco de Ouro. 0-0, Guarani Palmeiras, Guarani 0, Palmeiras 0, público 12.503. Já tem o quê? Tem a defesa e o gabarito, hein? O Tigrão e o Gleger analisando jogador por jogador, 18h39. Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, a primeira proposta, 32 do primeiro tempo, o Dudu, ele gira e bate lá no gol do placar eletrônico, hein, Batistão? Dominou, ajeitou, girou o corpo em cima de um lado pro outro, pé direito, bateu! Espalma! Tony! Batida de perna direita do bico esquerdo da grande área. Dudu experimentou dali, voou,
trocou de braço, Tony no ar, mandou pra fora pela linha de fundo, uma grande defesa. É escanteio e pro time do ainda com Dudu e lá no mesmo gol do placar eletrônico, hein? E Tony na fita de novo, 45, primeiro tempo. Vem Gabriel Menino, ele rola pra Marcos Rocha, bate de perna direita, levantou pra Dudu de cabeça. Espalma! Tony tirou a bola, faltou, dominou, Giovani levou pro fundo, pé direito, bateu cruzado. Mas aí já não deu em nada, vamos para o segundo tempo, logo no comecinho, Giovani Augusto lá também no gol de entrada, gol do placar eletrônico, Giovani Augusto, vamos lá, de longe. Domina o time do Guarani, Richard Rios partiu, pé direito, uma bomba, deu na defesa, voltou, trabalhou, pé direito, Giovani Augusto bateu, Everton! Batida na intermediária, Giovani Augusto, pé direito, canto baixo direito, Everton se esticou inteiro, foi pra lá. Olha, e a quarta e última proposta, de novo na fita, Tony, goleiro Bugrino, quem chuta é Rafael Veiga. Vamos lá, Bastão. Tenta carregar em cima da marcação, escapou, dominou, Veiga, pé canhoto, bateu, defendeu Tony. Rafael Veiga saiu da marcação, virou para perna canhota, bola rasteira, ia entrando no cantinho, Tony. Foi bem no cantinho e Tony não deu rebote. Vamos lá, Zorzinho, qual foi a defesa do jogo? Cabeçada do Dudu no primeiro tempo, Edu, aquela que ele vai lá no chão, belíssima defesa. Para mim, aquela a defesa do jogo. E para você, Tigrão? Eu acompanho. Lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Vem Gabriel Menino, ele rola para Marcos Rocha, bate de perna direita, levantou para Dudu de cabeça. Espalma! Tony tirou a bola, faltou, dominou, Giovani levou pro fundo, pé direito, bateu cruzado, subiu lá atrás para tirar. Afasta Lucão, vai embora para fora. 0, Botafogo 1, São Paulo 3, Ferroviária 0, Inter de Limeira 0, Ituano 3, Santos 0, Mirassol 1, Portuguesa de Virada 2, São Bento 0, Red Bull Bragantino 3 e São Bernardo 0, Água Santa 1. Então, classificados, vamos lá, Red Bull Bragantino vai pegar o Botafogo Ribeirão, jogo vai ser em Bragança, o São Paulo pega o Água Santa, jogo no Morumbi, Corinthians e Ituano, jogo na Neoquímica Arena, e Palmeiras e São Bernardo, o jogo vai ser no Allianz Parque. Rebaixados, São Bento e a Ferroviária, e a Portuguesa escapou no laço, hein? A Portuguesa, na geral, terminou com 10 pontos na 14ª, São Bento foi o penúltimo com 10 pontos também, mas perdeu no saldo, e a Ferroviária, última colocada com 9, então São Bento e Ferroviária vão disputar a Série 2 o ano que vem. E já, o gabarito jogador por jogador aqui, 0-0, Guarani e Palmeiras. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Torcedor Bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na Sala do Sócio Campeão no Estádio Brinco de Ouro pelo site campeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19974178.000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Gabarito do jogo. Olha, 0-0, Zorozinho. O que você achou aí? Melhor o primeiro ou o segundo tempo e qual o conceito do jogo? Jogo bom, melhor o primeiro tempo. Vamos lá, e pra você, Tigrão? No primeiro tempo, um jogo de dois times.
Segundo tempo, jogo de um time atacando e outro se defendendo. Portanto, mais alternativas na primeira etapa, jogo bom. Melhor o primeiro tempo. O goleiro Tony, que realmente ganha posição, você vê hoje, o Kozlinski voltou, mas no banco, né? Então o Tony realmente é o titular. Antônio Eduardo Furquim de Freitas Batista. É o nome completo do Tony, que nasceu em Rio Verde, Goiás, hein? Ele é proprietário hoje de 2 boas defesas, ambas do Dudu. Essas e outras também pegou uma do Rafael Veiga no cantinho. Essas e outras é o conceito do Tony. Aliás, você, quem que elegeu aí? O Tigrão, não. Você elegeu com o Tony, né? Eu e o Batista. Exatamente. O Tony foi eleito o craque do jogo. Qual é o conceito dele hoje, Zorzinho? O conceito dele é bom, Edu. Fez boas defesas. E outro detalhe, você falou aí agora, né? Assumiu a titularidade e assumiu também, na ausência do Castan, a tarja de capitão. Hoje ele foi o capitão do Guarani. O conceito dele é bom, o craque do jogo. É, grande recuperação depois do jogo contra o São Bernardo, né? Que ele não foi bem, mas recupera-se Tony. O argentino Ivan Alvarinho, de repente sai a escalação aí de Moisés Moura. A lateral direita sempre mudando. Deixa eu ver se o menino ficou no banco hoje. O Diogo Matheus ficou no banco, né? Então, hoje ele quis colocar o argentino Ivan Alvarinho. Olha, Tigrão, teve aí umas estocadas do Dudu. Não sei se o Alvarinho segurou o samba, numa que ele girou, né? Foi de cabeça, aliás. De cabeça o Alvarinho estava nessa com o Dudu. E teve também o Alvarinho com o Rony no final do jogo. O Rony perdeu 2 gols. No primeiro, a 42, o Alvarinho, né? Tava com o Rony também, não sei o que você achou. O Alvarinho, que é argentino, hoje 12 partidas completamos no Guarani, ô Tigrão. Como sempre dizia o Eli Carlos, certo é o que dá certo. Eu não teria começado com ele. Uma atuação discreta e sem nenhuma presença ofensiva. Puxou o Palmeiras para cima do Guarani no segundo tempo, esse tipo de formação. Mas o Guarani não tomou o gol. E como ele entrou para ajudar a reforçar o sistema defensivo, conceito regular para ele. Vamos à zaga, hein? Vou precisar de vocês dois, começando com Zorzinho, Lucão e Alan Santos. Dupla de zagueiros, o Castan está suspenso. O que aconteceu aí? Forçando a memória, teve aquele lance do Gabriel Menino de cabeça para fora, 41 do primeiro tempo. Olha, gols perdidos pelo Palmeiras. Gabriel Menino, repito, 41 do primeiro tempo. Lucão estava com ele, tá? Você tem aí, tô dizendo dupla de área, porque o Tony, essa cabeçada do Dudu, o Alvarinho que estava com ele. Então tô excluindo aqui a zaga, tá? O Veiga perdeu um gol a 20 do segundo tempo. Um gol incrível que Rafael Veiga perdeu dentro da área. O Alan Santos estava próximo dele. O Rony perdeu a 45, perdeu 2, mas o primeiro era o Alvarinho, estava com ele a 45, o Rony perdeu, a dupla de zaga é que estava próxima também, tá? O que você achou dessa dupla aí, Zorzinho? Gostei, Edu, apesar do que você disse aí, eu gostei sim, conceito bom para os dois. Para você, Tigrão, Lucão e Alan Santos. Foram muito bem. O Palmeiras forçou, apertou, cruzou muitas bolas e a zaga do Guarani compacta. Conceito bom para os dois. Jamerson, contrato estendido até dezembro de 2025. Hoje completando 30 jogos o Guarani. Jamerson Santos de Jesus. Como é que ele foi, Zorzinho? Hoje foi tímido o Jamerson, né? Mas até porque ele precisava ficar ali, porque o lado do Palmeiras é muito forte. Na marcação foi muito bem. Conceito regular para o Jamerson. Bom, vamos ao Wenderson, volante. Veio do Azures também, exemplo do Jamerson. Hoje completando 10 jogos. Saiu no finalzinho, né? Mas por essas e outras aí, ô Tigrão, o Wenderson. Um jogador taticamente muito importante na aproximação das linhas, no bloqueio da linha de frente, da linha de zaga do Guarani, da entrada de área do Guarani. E um jogador que tem boa técnica, tem bom passe, dá uma boa saída de bola, se movimenta. Sem a bola, procura sempre um espaço vazio para recebê-la. É um jogador de qualidade, que aos poucos vai chegando ao seu ritmo de jogo e físico, né, ideais, e hoje fez uma partida taticamente importante, conceito regular. O colombiano Richard Rios, hein? É incrível como joga esse colombiano, hein, Greg? É brincadeira, ele perdeu um gol
a 40 do primeiro tempo, né? Errou na conclusão. Mas ele tá em tudo quanto é lugar do campo, né, cara? Ele tá ele tá no bloqueio, ele sai jogando, ele ajuda a defesa, impressionante como desarma. O Richard Rios, é aquela média dele mesmo ou esteve um pouco abaixo ou um pouco acima, hein, Zorzinho? Não, naquela média de sempre, Edu. Conceito bom pra ele, foi bem no jogo. Eu também acho. Tigrão, me fale do colombiano Richard Rios, o que você achou? Jogou bem de novo, né, Edu? É um jogador de muita dinâmica, né? É um jogador que faz aquele box-to-box ali como poucos, né? É muita força física, boa técnica, conceito bom. Giovanni Augusto, será que ele fica para o troféu Independência, Zorzinho? O contrato tá terminando, hein? Giovanni Augusto jogou o tempo todo e aí o conceito dele, ele fica ou não fica, renova ou não renova? Ou como diria Zorzinho, se tivesse que renovar, já teria renovado. Também e aí, acho. Greg? Exatamente. Ou tá fazendo um charminho, né? Então, assim, seria importante demais a permanência do Giovanni Augusto, que para mim é um dos craques do time aí, o cabeça pensante, maestro do time, né? Gosto demais. Hoje ele foi, para mim, regular. Eu esperava mais do Giovanni Augusto, até pela envergadura do jogo, que pedia um jogador com qualidade, pisando na bola. O que o Giovanni Augusto não fez, o Richard Rios fez. Então eu vou dar um conceito regular para ele. E você concorda, Tigrão? Porque Giovanni Augusto, só complementando, hoje arredondou, hein? Ele completou 50 jogos com a camisa do Bugre. Será que ele fica? E o conceito dele, Tigrão? Eu gostei. Eu acho que ele é o cara que movimenta o time do meio para frente, é o cara em torno do qual gravitam as principais jogadas do Guarani. Depois ele perdeu um pouco a intensidade, cansou, né? Na verdade, desgastado, jogou o tempo todo. Final da partida, o Guarani só se defendia, não tinha mais saída de bola, não tinha mais aquela transição meio-campo-ataque, que é exatamente a especialidade do Giovanni Augusto. Mas ele, enquanto o Guarani se propôs a equilibrar as coisas ofensivamente com o Palmeiras, ele foi um dos jogadores mais importantes do Guarani. Para mim, conceito bom. Bruninho, foi até 25 segundos do tempo, veio do Atlético Mineiro emprestado. Será? Não tem nada dele aqui. Aliás, eu lembrei de um lance, viu, Zorzinho? Forçando a memória, logo no comecinho, 9 minutos, o Bruno José me pega uma bola e enfia para Gênison. O Gênison, ele entra na área, bico da grande área, lado direito, e ele entrega a bola pro Bruninho na marca do pênalti livre. Mas a entrega, que foi um pouco exagerada, ou fora do curso, porque pegou no contrapé. Disse muito bem o Vladimir Henrique, né? Foi no contrapé. Se o Gênison tivesse caprichado um pouquinho mais, daria pro Bruninho pegar de frente. Mas a bola não foi, ela veio um pouco atrasada, o Bruninho teve que fazer o giro, né? E dominar, e quando ele domina já não dá mais para concluir, né? Essas e outras aí, deu azar o Bruninho, né? Esse é o conceito dele, ô Zorzinho. Deu azar, né, Edu? Mas ele é bom jogador, eu gosto do Bruninho. Acho ele bom jogador. Hoje, até pela marcação, né? Jogou ali pelo lado do Marcos Rocha, que é um jogador de marcação, um jogador que marca muito forte, sai pro jogo. Mas eu vou dar um conceito regular para ele. Bom, Bruno José, hein? Contrato terminando também, hein? Está terminando o contrato do Bruno José. O Cruzeiro pagava uma parte do salário, agora, segundo fontes, o Cruzeiro quer que o Guarani pague integralmente o salário do Bruno José. No intervalo saiu e o Tigrão dava informação no segundo tempo. Olha, saiu porque sentiu aí a perna. Bruno José! E você votou nele como craque do jogo, mesmo jogando só um tempo, hein, Tigrão? Enquanto esteve em campo, foi a mola propulsora ofensiva do Guarani ali pelo lado direito. Mais uma boa partida, já tinha jogado muitíssimo bem contra a Inter de Limeira, vive seguramente o seu melhor momento com a camisa do Guarani. É uma pena se não ficar. Conceito bom. Vamos aí ao Gênison. Gênison, contrato estendido até abril de 2020. Não, tá terminando, né? Perdão, tá terminando o contrato do Gênison. Hoje arredondou 20 jogos, saiu a 25 do segundo tempo. E esse lance que eu falei pra você, né, o Zorzinho? O Gênison, a bola que ele entregou pro Bruninho, infelizmente não foi assim com aquela bola açucarada.
Essas e outras, chance, não me lembro, não anotei aqui. Genison, conceito dele. Não gostei. Apesar daquele lance lá, muito pouco. Gênison não tá bem no Guarani. Conceito ruim hoje. Tá aqui, bom, no ping-pong aqui dos que entraram, o Leandro Vilera entrou no finalzinho, Matheus Barbosa também no finalzinho, ambos a 40 do segundo tempo. Isaac, Tigrão, entrou a 25 do segundo tempo no lugar do Bruninho. Alguma coisa do Isaac? Não, participou muito pouco, porque o Guarani praticamente só marcava durante todo o segundo tempo. Pouquíssima participação, fica sem avaliação. O menino Rafael da base entrou para o segundo tempo no lugar do Bruno José. E você percebeu, Zorzinho, que quando o Richard Rios ele descia, porque atuava no setor dele ali, né? Ele dava instrução pro menino. Vem cá, vai pra cá, não, né? Gesticulava com o braço o colombiano para o menino Rafael. O que você achou do Rafael aí, Zorzinho? Ele é muito esforçado, né? Voluntarioso. Vou dar um conceito regular para ele, Edu. O Rafael tem contrato até maio de 2027. É o maior contrato prolongado entre os profissionais, esse menino Rafael, tá? Nicolas Careca entrou a 25 do segundo tempo no lugar do Genison. Algo a acrescentar, Tigrão? Nada. Sem conceito. Vamos ao Moisés Moura, hein, Zorzinho? Por aquilo que ele escalou. Na lateral direita, optou pelo argentino Ivan Alvarinho. Na zaga, colocou Alan Santos, porque Castan está suspenso. No meio, não mexeu, né? Em relação à equipe lá em Sorocaba contra a Inter de Limeira. Mais uma vez, deixou o Isaac no banco, né? Começou com Bruno José e Bruninho. E as demais alterações aí, qual é o trabalho dele hoje, o conceito dele? Foi bem o Moisés mais uma vez. Disse isso aí no meu comentário final. Que até duas partidas já vi mudanças no Guarani. Claro que ainda tem muita estrada pela frente aí, até para mostrar que tem condição de assumir o time, ele que é treinador interino, né, para ser efetivado, digamos assim, mas eu gostei. A gente percebe um Guarani diferente, a gente percebe nas falas dele que sabe o que está fazendo. Importante demais isso, tá? Importante demais. Gostei do Moisés, mais um jogo, resultado positivo demais, enfrentou a melhor equipe da competição e conquistou um belíssimo empate. Então, para mim, o conceito do Moisés hoje é bom, Edu. Muito bem, Guarani 0, Palmeiras 0, para encerrar, Zorzinho. Red Bull Bragantino pega o Botafogo, Ribeirão, o jogo vai ser em Bragança. Quem que vai ganhar aqui? Red Bull. São Paulo e Água Santa, o jogo vai ser no Morumbi, quem que ganha aqui? São Paulo. Corinthians e Ituano, o jogo vai ser na Neoquímica Arena, quem ganha aqui? Corinthians. Palmeiras e São Bernardo, jogo vai ser no Allianz Parque, quem ganha aqui? Palmeiras. E o Troféu Independência, quem que vai ganhar, Zorzinho? Agora ficou difícil, hein, Edu? Ficou difícil. Será que a Portuguesa vai participar? Eu vou torcer mesmo? pra minha Portuguesa. A Portuguesa escapou, Zorzinho. A Portuguesa escapou. Gilson Kleina só... O único jogo aí foi hoje de virada. Olha, Inter de Limeira e Red Bull Bragantino ajudaram e a Lusa continua, permanece. Um abraço, Zorzinho. Valeu, Edu. Um grande abraço pra você aí. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Vamos lá, Tigrão. Moisés Moura, técnico interino, avaliação e conceito. Conceito bom. Eu quero ver um pouco mais, claro. Teremos essa grande oportunidade aí agora no Troféu do Interior, no tal do Torneio Independência aí. Vamos ver um pouquinho mais, mas ele organizou muito esse time, especialmente do ponto de vista defensivo hoje, né? Time muito compacto, e olha que não teve o Luciano Castan, um time muito próximo um do outro, um time que joga agrupado, um time compactado na defesa, que encurta demais os espaços do adversário, e olha que não é fácil você jogar 90 minutos mais acréscimos contra esse time do Palmeiras e não sofrer gols. Então o time está compactado, o time está jogando realmente de uma maneira muito organizada, teve aquela vitória sensacional contra a Inter no sábado passado, meteu lá um 5-0, né? Agora, lógico, evidente, ainda não dá para dizer, tem que ser efetivado, o cara é o novo Carlos Alberto Silva. Não, vamos devagar, mas
as 2 aparições dele em 2 partidas pela ordem, contra a Inter e hoje contra o Palmeiras, foram boas. E o conceito dele, bem como do Guarani hoje, num empate contra um dos gigantes do futebol mundial, é um conceito bom, Edu. E esse Palmeiras de hoje, todo de branco, o Guarani todo de verde, o Palmeiras do goleiro o Everton, do Rafael Veiga e do Rony, os 3 convocados para a seleção brasileira, que pega aí o Marrocos, né? Lá em Marrocos, dia 25. O jogo vai ser lá em Tanger, no Marrocos. Dia 25, Marrocos e Brasil. O que você achou desse Palmeiras aí, Tigrão? É um time muito forte, mas não é um time imbatível, né? Você vê que no primeiro tempo, apesar do Palmeiras estar invicto ainda no campeonato, vai ter dificuldade contra o São Bernardo, hein? São Bernardo hoje perdeu, tal, mas já está classificado faz muito tempo. Também está numa ressaca aí de ter sido eliminado na Copa do Brasil, que é muito doído contra o Náutico, né? São 2 times que disputam a mesma divisão em termos nacionais. Neste ano de 23, os 2 estão na Série C do Campeonato Brasileiro, mas é um time muito organizado, é um time que surpreende, que tem 4 ou 5 boas individualidades. Vai ter problema, o Palmeiras é favorito, é um timaço, mas não é imbatível não. E eu me atrevo a dizer que se o Guarani tivesse mantido no segundo tempo a mesma postura propositiva e ofensiva da primeira etapa, poderia até ter vencido a equipe do Palmeiras. É que no primeiro tempo o Guarani era atacado e atacava. No segundo tempo era atacado e só se defendia. Mas é uma estratégia. Senti que houve também algo de desgaste físico por parte dos jogadores e entendo, obviamente, que o Guarani hoje não é que tenha respeitado demais o Palmeiras, mas ele brecou o Palmeiras. Então o Palmeiras é indiscutivelmente o melhor time do Brasil hoje, mas não é imbatível. Agora, não precisamos falar muito de uma equipe que vem ganhando tudo que vem ganhando e um time que tem aí as individualidades que tem, os investimentos que tem. É um timaço e é candidatíssimo ao título. Mas hoje, o Guarani brecou essa máquina palmeirense no brinco de ouro. O conceito do Palmeiras é sempre muito bom e o segundo tempo ele mandou no jogo. Mas quando teve as oportunidades, não teve a necessária tranquilidade e qualidade nas conclusões. Por isso, o placar em branco no brinco. Mas o Palmeiras é muito forte e é candidatíssimo ao título, apesar de eu entender que vai ter dificuldades, deve passar, mas com muitas dificuldades pelo São Bernardo, nesse mata aí agora de um jogo apenas dentro das quartas de final do Campeonato Paulista. Bom, e um elenco caro, hein, Tigrão? A folha de pagamento do Palmeiras não deve ser fácil, não. Não deve ser fácil. E a tia Leila... Passa de 15. Não, é um elenco caríssimo. Caríssimo. E olha que o Gustavo Scarpa, né? E o Danilo foram para a Inglaterra, mas o Palmeiras tem... É caríssimo, caríssimo. Só esse Abel Ferreira também, treineiro, comissão técnica, não é só... E a tia Leila até já comprou um avião, viu, Tigrão? O Palmeiras tem avião, tudo... Falar pra você não é fácil não, hein? Mais ou menos, o Palmeiras está chegando lá. Ele está atingindo o status do Derac de Itapetininga. Sem dúvida. Thiago Luiz Scarascati, que apitou o Guarani 0, Palmeiras 0. Qual é o conceito dele, Tigrão? Edu, achei que apitou bem, achei que apitou acompanhando de perto, que não quis... muita resenha, não quis se aparecer mais do que os jogadores. Uma arbitragem tranquila, correta, de regra bem aplicada. Também num jogo tranquilo, sem nenhum lance mais polêmico. Para mim, um conceito bom para o Scaracati e para a arbitragem como um todo, que hoje não acionou o VAR. Portanto, o VAR ganhou o cachê na mole. Ganhou o cachê sem trabalhar. Scaracati e os seus comandados, ele é o líder da arbitragem hoje, um conceito bom. Verdade, nenhum lance acionado pelo VAR aí. Tigrão, um abraço, bom descanso, hein? Boa semana! Grande abraço pra você, Edu, e cuidado com as padocas aí, Edu. Cuidado. Paulinho viajou, viu? Ei, Paulinho.
Paulinho Um abraço viajou. aí, até a próxima. Até a próxima. Olha, 19h05, daqui a pouco eu volto no Em Dia com a Bola. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Supermercado Taquaral, 62 anos oferecendo qualidade, o melhor preço e muito mais economia. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Todos os dias tem almoço a partir das 11 da manhã. Às tardes, pães, doces, salgados, tortas e pizzas saborosas. Açougue com cortes especiais, hortifruti fresquinho, muitas dicas sensacionais. Confira na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 no Taquaral. Supermercado Taquaral. Único como você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. E focalizando aqui o Campeonato Paulista, então tivemos a última rodada da fase de classificação, que apontam aí as equipes que vão se enfrentar nas quartas de final em partida única e também que apontou as duas equipes que foram rebaixadas. Então ontem tivemos Corinthians 3, Santo André 1, hoje Guarani 0, Palmeiras 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo de virada 3, Araraquara, Ferroviária 0, Inter de Limeira também 0. Lá em Ituano 3, Santos 0. Em Mirassol 1 de virada, Portuguesa 2. São Bento 0, Red Bull Bragantino 3 e São Bernardo 0, Água Santa 1. Que escapada deu a Portuguesa. O que mais chama a atenção é que a forma como a Portuguesa escapou. Porque os classificados já estavam praticamente definidos. Apenas saber quem é o primeiro para ver quem decide em casa, né? Então é na classificação geral que você vê os dois últimos. E ela terminou assim, olha, a Portuguesa antepenúltima com 10 pontos, São Bento penúltimo também com 10 e a Ferroviária com 9. Então se são dois rebaixados, São Bento e Ferroviária. A Portuguesa, ela terminou empatada com o São Bento, né? Conforme dissemos aqui, 10 pontos. Ambos com 2 vitórias. Você vai no saldo, ó, -8 tem a Portuguesa e -9 tem o São Bento. Então, a Portuguesa fica devendo para o Red Bull Bragantino, que meteu 3 dentro de Sorocaba. Se o São Bento tivesse perdido por diferença de 1 gol, a Lusa estava rebaixada. Olha que coisa incrível. Olha que galho quebrou o Bragantino da Portuguesa. E que galho quebrou a Inter de Limeira. A Inter jogando em Araraquara, 0-0 com a Ferroviária. Segurou. Se a Ferroviária tivesse vencido, escaparia. Olha que coisa incrível. Ferroviária rebaixada. Lembrando que o São Bento, ano passado, foi vice-campeão da Série A2. Subiu ano passado. Subiu o São Bento. Subiram Portuguesa campeã e o São Bento vice. E agora a Portuguesa escapa e o São Bento volta para a Série A2, tá? Em termos de grupo, vamos no grupo. São 4 grupos de 4. As equipes do mesmo grupo, elas não se enfrentaram. Mas agora, nas quartas de final, vão se enfrentar. Vão se enfrentar os 2 primeiros de cada grupo. Em sendo assim, no grupo A, Red Bull Bragantino terminou com 20 pontos. Em segundo, Botafogo, 14. O Santos terminou em terceiro com 14 pontos também, mais uma vitória a menos que o Botafogo, hein? Santos de fora de novo. E a Inter de Limeira, 11 pontos, tá? Então, Red Bull Bragantino pega o Botafogo, melhor campanha Bragantino, o jogo vai ser em Bragança. No grupo B, São Paulo 23 pontos contra 23 também do Água Santa. Mirassol com 15, foi o terceiro, Guarani em quarto com 14, tá?
Então São Paulo pega o Água Santa. Deixa eu ver aqui, deu empate em pontos, 23, deu empate em número de vitórias, 7. No saldo, 23, o São Paulo teve 13 de saldo e o Água Santa teve 4 de saldo. Então, no saldo deu São Paulo. Grupo C, Corinthians em primeiro com 22, em segundo Ituano com 12, em terceiro São Bento 10, em quarto Ferroviária com 9. Então Corinthians pega o Ituano, melhor campanha, Corinthians joga na Neoquímica Arena, é partida única, tá? E no grupo D de dado, o Palmeiras terminou com 28 contra 26 do São Bernardo, segundo colocado, Santo André 14, Portuguesa 10. Então Palmeiras pega o São Bernardo, melhor campanha Palmeiras, jogo vai ser no Allianz Parque, tá? É isso aí. Então o regulamento do Paulistão é partida única, quartas de final. Se terminar empatado é pênalti, não é porque joga em casa que o empate é do mandante, não. A única vantagem de você jogar em casa é que você fez melhor campanha. A única vantagem da melhor campanha, melhor dizendo, é jogar em casa. Você fez melhor campanha, joga em casa. É partida única, mas se der empate é pênalti. A renda é dividida. Como é a única partida, se fosse 2 jogos, cada um com a sua renda. Mas como é partida única, a renda é dividida, tá? Na semifinal vai ser a mesma coisa. Os 4 que sobrarem, a equipe de melhor campanha pega a quarta de melhor campanha. E, consequentemente, a de segunda melhor campanha pega a de terceira melhor campanha. Só que aí você soma todos os pontos. Você soma todos os pontos dessa primeira fase e também das quartas de final e compara com o seu adversário para saber quem decide casa. É partida única também. Se terminar empatado, pênalti. Agora, a final não. A final serão 2 jogos... Decide em casa quem fez melhor campanha na somatória de todas as fases, tá? E o campeão pode sair nos pênaltis, porque ao término do segundo jogo, na final, ao término do segundo jogo, se der empate em pontos, se der empate no saldo, é pênalti, tá? Bom, Taça Independência, esse ano não chama-se Troféu do Interior, é Taça Independência, diz aqui o regulamento que na classificação geral, do 9º até o 14º, irão para essa Taça Independência. E os clubes excluídos das quartas de final, por exemplo, que nem aqui, ó, Red Bull Bragantino e Botafogo. Se o Bragantino ganhar do Botafogo excluído. O Botafogo vai para a Taça Independência. Um exemplo, hein, gente? Pelo amor de Deus, vamos dar o contrário. O jogo é em Bragança, né? Partida única. Se der Botafogo, o Bragantino não vai. O Bragantino não vai para a Taça Independência, porque diz o regulamento que quem estiver disputando o Brasileirão não vai para a Taça Independência. Então o Bragantino não vai. Aqui, por exemplo, São Paulo e Água Santa. Se o São Paulo ganha do Água Santa, o Água Santa é eliminado, mas vai para a Taça Independência, tá? E assim vai. Bom, vamos aguardar. E como disse o Batista, não é só do interior. Significa que a Portuguesa, que escapou do rebaixamento, a Portuguesa vai para a Taça Independência. Vamos aguardar. Vai ter o Conselho Arbitral, eles vão se reunir e amanhã, no máximo na terça-feira, a federação vai decidir como é que vai ser essa Taça Independência, a exemplo de anos anteriores. Porque a federação, quando é troféu do interior, é a mesma coisa, ninguém sabe como é que vai ser. Porque o regulamento, ele não é explícito, né? Do 9 ao 14, vai para a Taça Independência. Quem é excluído, às vezes é um clube só. De todos do interior que foram excluídos, que tiver melhor campanha, vai para o troféu do interior. Esse ano não. Todos que estão incluídos vai para a Taça Independência. Agora eu não sei, por exemplo, um exemplo aqui, São Paulo e Água Santa. Se o Água Santa ganha do São Paulo vai para a Taça Independência? Não, porque está no Brasileirão, tá? Corinthians e Ituano, se der Ituano, Corinthians vai, tá no Brasileirão. Mesma coisa, Palmeiras, se o São Bernardo ganha do Palmeiras não vai. Ainda bem que tem única coisa clara na Taça Independência é que quem estiver disputando o Brasileirão não participa da Taça Independência, tá? Muito bem, vamos aqui ao Campeonato Paulista da Série A2. Tivemos vários jogos, 4 jogos.
hoje pela manhã, né? Horários exóticos. Lembrando que ontem de manhã, São Caetano 1, Oeste 3. Jogos da tarde, você acompanha aqui Comercial 1, Ponte também 1. O Matheus Jesus empatou aos 50 minutos. 1-1, empate bom da Ponte. Noroeste 2, Rio Claro 1. E Velo Clube 2, Primavera também 2. Tá? Isso ontem. E hoje pela manhã tivemos 4 jogos que começaram às 10 horas. Olha só, Portuguesa Santista 0, 15 de Piracicaba 1. Gol do Lúcio Flávio aos 43 segundo tempo. Reação do 15, hein? O 15 reagindo nas 3 últimas rodadas. Juventus 4, Lemense 0. Hoje pela manhã, hein? Taubaté 0, Grêmio Novo Horizontino 3. Se recupera o Grêmio Novo Horizontino. E Monte Azul 1, Linense 0. Por enquanto, o Monte Azul, ele se salva, hein? Ele se salva, complicadíssima ainda a situação, mas na matemática ainda com chance na última rodada, tá? Então como é que fica? Vamos lá, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Em termos de Série A2, tá? Vou também explicar o regulamento, como é que fica. Vai começar aí, depois falta uma rodada, depois vem quartas de final, onde entra o VAR. Vou ver se eu consigo aqui a última rodada, como é que vai ser? Todos os jogos da Série A2 estão marcados para, deixa eu ver aqui, a 14ª, deixa eu ver, colocar a 15ª e última. Olha, vai ser sábado que vem, hein? Dia 11, a última rodada, todo mundo jogando 3 da tarde, tá? Bom, vamos aqui, como é que fica a classificação na Série A2? Em primeira, Ponte com 33, em segundo, Novo Horizontino com 26, em terceiro, Noroeste, 26, em quarto, Portuguesa Santista, 23, em quinto, 15 de Piracicaba, 22, em sexto, Velo Clube, 21, em sétimo, Oeste, 20, em oitavo, Comercial, com 19, em nono, Juventus, 18, em décimo, Primavera, 18, 11º está o Taubaté com 15, 12º, o Rio Claro com 15, 13º, Linense, 15, em 14º, São Caetano, 12, penúltimo, Lemense, 11, e em último, Monte Azul com 11, né? Bom, então, os 2 últimos serão rebaixados. Deixa eu ver quem que o Monte Azul pega. Deixa eu ver aqui, o Monte Azul pega quem? Monte Azul pega Lemense. Monte Azul pega Lemense. Meu Deus do céu. Lemense é penúltimo e Monte Azul último, ambos com 11. É nos critérios de empate, dá primeiro Lemense penúltimo e Monte Azul último. Eles vão se enfrentar. Olha que coisa, Lemense e Monte Azul, sábado, 15 horas, lá em Leme. Lemense e Monte Azul. Valendo a permanência. É mole ou não? É mole? É brincadeira? Bom, deixa eu ver aqui. Mas é o seguinte, aqui, São Caetano com 12, Lemense com 11 e Monte Azul com 11, desses 3, 2 serão rebaixados. Quem que o São Caetano pega? Vamos ver quem que o São Caetano pega aqui, hein? São Caetano joga em Lins contra o Linense. O São Caetano, quem diria, hein? Viveu grandes momentos, agora pode ser rebaixado para a Série A3, tá? A última rodada é essa, tá, gente? Vamos aí, a última rodada. Então, vamos lá. Primavera e Taubaté, Grêmio Novo Horizontino e Juventus, Lemense e Monte Azul, Linense e São Caetano, Oeste e Portuguesa Santista, Ponte e Noroeste, Rio Claro e Comercial, 15 e Velo Clube. Bom, o que acontece? O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e assim vai. Hoje a Ponte pegaria o Comercial, tá? A Ponte pegaria o Comercial. E uma coisa que eu vi na súmula, hoje pela manhã, na súmula de Comercial 1, Ponte também 1, é que o Amaral foi amarelado, tá? O Matheus Jesus, ele provocou o cartão, ele empurrou o cara, tomou amarelo, o terceiro não joga contra o Noroeste
E o Amaral foi amarelado, o Amaral também tá pendurado, tá? Porque é o seguinte, sábado agora, quem levar cartão amarelo não joga a primeira... Quem tomar o terceiro, né? Quem tomar o terceiro não joga a primeira partida do mata-mata das quartas de final. Porque os cartões vão ser zerados, hein? Os cartões vão ser zerados. Os pendurados da ponte, que não podem tomar cartão contra o Noroeste. Dudu, Guilherme Souza, zagueiro, por enquanto ele é reserva. Luiz Felipe, que tem jogado na lateral direita. Jean Carlos, que é opção para lateral esquerda. O Arthur não jogou contra o Comercial porque estava suspenso, tá? O técnico Hélio tá pendurado. Se tomar amarelo, não fica na beira do gramado. Guipira tá pendurado. Grande jogada do Guipira ontem, no gol ainda do empate do Matheus Jesus. E Amaral, repito, tá pendurado. Então é o seguinte, ou eles não irão jogar, ou que nem o Jean Carlos. Jean Carlos, ele é reserva na lateral esquerda. Ele joga. Preserva o Arthur, entra com o Jean Carlos. Toma amarelo, enfim, não fica uma opção, pelo menos a ponteria o titular no primeiro jogo do mata-mata, tá? Então é o seguinte, quartas e final, como é que vai ser? 2 jogos. Decide em casa quem tem melhor campanha, tá? Então isso já tá definido, a Ponte vai decidir em casa. E olha, para que a Ponte, se por acaso ir à semifinal, para ela terminar a rodada de sábado, sabendo de que, mesmo que ela for para semifinal, ela vai decidir em casa, na matemática ainda ela não fechou, tá? Ela fechou para quartas de final. Mas é muito provavelmente que se a Ponte passar para a semifinal, e aí na semifinal vai valer o acesso. É na semifinal que vale o acesso. Os 4 que sobrarem, ali é o acesso, tá? Dos 4, 2 vão sobrar. E aí eles decidem o título e sobem pro Paulistão, tá? Também serão 2 jogos, somam todos os pontos, tá? Todos os pontos. Soma os pontos dessa primeira fase, mais os pontos das quartas de final, e você compara com o seu adversário. Quem tem melhor campanha, decide em casa, tá? Uma coisa importante também. O regulamento é o mesmo, para quarta, semifinal e final, ao término do segundo jogo. Ao término do segundo jogo. Se der empate em pontos e se der empate no saldo, é pênalti, hein? É pênalti, tá bom? É isso aí. Nessa Série A2 aí, em termos de regulamento, é o mais importante, cartões zerados, critério de desempate, o segundo jogo quem faz e tal, então o mais importante é isso, né? Então vamos aguardar, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que nós estamos. Começou também a Série A3, equipes tradicionalíssimas que estão disputando a Série A3 do Paulista. Já dou um giro geral aqui. Olha, final de semana tivemos Capivarã 0, São José 1, Deportivo Brasil 1, União Suzano 0, Rio Preto 0, Sertãozinho 2. Os principais jogos da Série A3. Red Bull Bragantino 2, São Bernardo 3. Oba, só uma aguinha aqui. Bandeirantes 0, Itaperense também 0. Série A3, hein? Barreto 0, Grêmio Prudente 2, Marília 2, Matonense 1, Votoporanguense e Osasco foi 1-1, tá bom? Equipes tradicionalíssimas. Deixa eu pegar aqui o placar pelo Brasil rapidamente aqui, focalizando o campeonato carioca. Carioca, olha, terminou Resende 0, Botafogo 2. Obrigado, meu querido amigo Lucas. Resende 0, Botafogo 2 e gol do Vasco, rapaz, no Maracanã. No Maracanã tá dando Vascão, hein? Flamengo 0, Vasco 1, tá? Nós tivemos aqui ontem, pelo Campeonato Carioca, Madureira 0, Volta Redonda meia dúzia, Bangu 0, Fluminense 5. E o Cano marcou 2, hein? E Boa Vista 1, Nova Iguaçu 0. Deixa eu pegar aqui o Campeonato Mineiro. Olha, toda a rodada foi ontem e definindo também como é que vai ser a semifinal. Campeonato Mineiro ontem, América 3, Tombense 1, Atlético 2, Ipatinga 0, Cruzeiro 1, Democrata de Sete Lagoas também 1, Democrata de Governador Valadares 0, Atlético 3, Pouso Alegre 1, Caldense 1, Vila Nova de Nova Lima 1, Patrocinense 0. Atenção, hein? A semifinal do Mineiro, o Atlético pega o Atlético.
e o América pega o Cruzeiro. Esse Atlético de São João del Rei, pelo segundo ano consecutivo, faz a melhor campanha de todos os clubes do interior no Campeonato Mineiro. Parabéns ao Atlético pelo belíssimo trabalho. Em termos de rebaixamento, o regulamento no Mineiro prevê o seguinte: as 3 piores equipes vão fazer um triangular. Patrocinense, Caldense e Democrata de Sete Lagoas. Dessas 3, 2 serão rebaixadas. É mole ou não? Olha, Campeonato Gaúcho, logo mais tem Grêmio Internacional, hein? Logo mais tem Grêmio e Internacional. Nós tivemos ontem, pelo Gauchão, olha, o Brasil de Pelotas ganhou, hein? Brasil de Pelotas 1, São Luís 0. Brasil de Pelotas classificado para a próxima etapa do Gauchão. E terça-feira tem Copa do Brasil, 20 horas, lá em Pelotas, pela segunda fase, Brasil e Ponte. A Ponte treinou hoje, a Ponte viaja amanhã para Pelotas, voo direto São Paulo-Pelotas, hein? A Ponte vai chegar amanhã, comecinho da noite em Pelotas, tá? Então, logo mais, tem aí Grêmio e Internacional. Olha, Copa do Nordeste, deixa eu ver aqui, aquele Fluminense do Piauí, que a Ponte jogou aí, que a Ponte venceu por 4-0. Copa do Nordeste, terminou, deixa eu ver aqui, Sergipe 3, Fluminense do Piauí 1. Terminou Bahia e Vitória, clássico pelo Nordeste, foi 1-1. Em andamento, Ceará 2, Fortaleza 0. E intervalo de Santa Cruz 1, Sampaio Correia 0. Deixa eu ver quem fez o gol aqui do Fluminense do Piauí. Foi o Gabriel Vieira, que fez o gol, porque o centroavante do Fluminense do Piauí é um nome que é exótico pra caramba, viu? Mas é isso aí. Meus amigos, aqui na Band, você ficou em dia com a bola. Meus amigos, final do nosso jogo aberto aqui hoje, Guarani 0, Palmeiras 0. Quem narrou foi o amigo Batista, comentários de Gregor Zorzin e também do Mestre Tigrão, tá bom? Com reportagens de Vladimir Catarino. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Gil, a nossa audiência no YouTube hoje, a rotatividade foi de quanto, Gil? Passou de... só hoje? A rotatividade nossa no YouTube passou de 26 mil. Gente, muito obrigado pelo carinho. Dê o seu like, faça a sua inscrição. Mas obrigado mesmo, de coração, a enorme audiência. E é Palmeiras, hein? Tem concorrência com São Paulo e com outros também, outros canais, tá? Só no YouTube, 26 mil. Nós estamos também no AM 1170, estamos no FM 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto, tudo som digital, sem falar dos diversos aplicativos pela internet. Obrigado, muito obrigado mesmo, hein? E terça-feira nós voltamos, né? Copa do Brasil, 20 horas, Brasil de Pelotas e Ponte. A Macaca, olha, só por ter entrado na Copa do Brasil, ganhou 1.250.000. Como ganhou do Fluminense, ganhou 1.400.000. Então são 2.650.000. E se passar pelo Brasil de Pelotas, o vencedor vai ganhar R$2.100.000. Só que se der empate, vai para pênalti. Na primeira fase, o visitante empatando, o empate é do visitante, tá? Mas na terça-feira, a segunda fase é assim, se empatar, vai para pênalti, tá bom? Meus amigos, muito obrigado mesmo, mais uma vez de coração. Lembrando que o terceiro tempo vem aí. Continua a rede, terceiro tempo até as 20 horas, tá bom? Nosso terceiro tempo continua em rede nacional, tá bom? Gente, muito obrigado, então, na terça eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Curtir
a cada instante.